meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. 8h01 em Campinas, começa o nosso Concentração. Hoje essa longínqua 21h30, Ponte Botafogo no Moisés Lucarelli, sequência do Brasileiro da Série B. Trabalhos técnicos de Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi e Gil Kleber. Mais uma transmissão, esqueci de contar aqui quantas transmissões nós fizemos depois que o futebol voltou. Eu costumo fazer isso, eu vou dar uma contada aqui. E você pode, já estamos no YouTube, para você ouvir e curtir a nossa transmissão no YouTube e no Facebook. No YouTube e no Facebook, é só digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também no site da Band Campinas. Estamos no aplicativo Band Rádios e tem um aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes Campinas. O aplicativo é esse mesmo, Rádio Bandeirantes Campinas. Só que você, por favor, precisa atualizar. Se você colocar no aplicativo e não está dando certo, dá uma atualizada no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. E hoje conosco a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, hein? Quanta honra você de Ribeirão nos ouvindo. Por favor, manda o WhatsApp pra gente. Tem que colocar 019, viu? O código de acesso nosso é 019 97102-1493. Desde já, o nosso muito obrigado. Ponte Botafogo de Ribeirão. Olha, na história foram 78 confrontos. 30 vitórias da Ponte, 22 vitórias do Botafogo, 26 empates. Daqui a pouco informações da Macaca, como deve jogar hoje, problemas de escalação, gente do departamento médico, pode ter novidade no banco, enfim, a Ponte tentando aí a sua recuperação depois da derrota para o Paraná Clube. Gleger Zorzin, comigo aqui, alegria até o fim. Grande abraço, Gleger. Boa noite, tudo bem, amigo? Ô, Edu, um abraço pra você, uma boa noite aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Que gostoso, né, Edu? Assim, ó, Edu, sempre na minha vida, eu sempre fiz aquilo que eu gosto. E que prazer estar aqui com você em mais essa jornada, participando aqui do programa Concentração. Mandar um grande abraço a Ribeirão Preto, adoro Ribeirão, cidade maravilhosa. Eu gosto de Ribeirão, sempre ela de vez em quando dava que é lógico, a gente pode, né? E ela dá uma passadinha no Pinguim, tomar aquele chopinho. Hoje tá, né? O duro é pedágio, né? Tem pedágio. Os pedágios é meio bruto, Edu, mas... Não, que 4 mais. Não, daqui lá, eu não sei quanto que é não, Edu. Porque, na verdade, você vai naquela ânsia de chegar no Pinguim, comer aquele lanchinho. Eu esqueço o nome daquele lanchinho que vem a ser a coisa mais linda do mundo. Você senta ali, toma aquele chopinho, né? E aí você nem lembra do pedágio. Mas um grande abraço a Ribeirão, que é uma cidade maravilhosa. Tenho grandes amigos lá. E é um prazer, Edu, estar com você aqui. Mais uma jornada, jogo importante da Ponte, né? A expectativa é de que a Ponte consiga recuperar, né, Edu? Da última derrota, mais uma vitória aí, jogando em casa. É um jogo difícil, um jogo pesado, mas a expectativa sempre em cima da vitória, Edu. Edu, boa noite, manda um abraço pro Oswaldo Tanaka. Quem fala é o André Vanderlei de João Pessoa, na Paraíba. Que maravilha, obrigado, André Vanderlei. Muito obrigado. João Pessoa, conhece, Gleg? João Pessoa? É uma maravilha, coisa mais linda do mundo. Um abraço ao João Pessoa. Eu adoro o Nordeste, Edu. Trabalhei lá em alguns clubes do Nordeste, não na Paraíba, mas adoro o Nordeste. E ouvinte aí, né? Longe, mas tá lá curtindo a Bandeirantes, né, Edu? João Busso, Cidade Jardim, chegando aqui. Alô, João Busso! Ele manda um abraço pra técnica da Bandeirantes, só que ninguém lembra dos técnicos. Joelcio Cardoso, um abraço pra você. Grande Joelcio. Eu falei seu nome, Joelcio, na abertura, viu? Falou. Mas, o Joelcio Cardoso está agradecendo a você, João Busso, pela lembrança aí. Ele manda um abraço pro Gleger, CH, Batista, Tigrão, Marcos Luiz, Lupe, Júlio Nascimento, Adriano Almeida, tem até o guarda aqui. O guarda que fica, o seu Ronaldo. Seu Ronaldo. Hoje o Ronaldo chegou pra mim e falou assim, Edu, não, hoje não é na testa, é no punho. Do pulso, que nem pulso. Fala. É que aqui tem o protocolo Bandeirantes, pra você entrar, o cara tem que medir a temperatura. Exatamente. Não pode ser mais na testa, não pode ser mais na testa, tem que ser no pulso. É no pulso agora, manda um salve para os meus amigos Fernando Gramar e Edson Frois. É isso? Grandes pessoas, ponte-pretanos da pele até o osso. Gramari,
Um abraço, hein, Gramari? Sabe muito, hein? É o prefeito de Viracopos. Ele é o prefeito do aeroporto de Viracopos. Deixa eu ver aqui. Olha, quem souber quantos pedágios tem Campinas a Ribeirão, a gente agradece, viu? Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Bingo! 5. Tem 5 pedágios. Cara, Edu, estamos aqui em Salvador, na vigília da Band Campinas, esperando por dias melhores na nossa macaquinha, rumo à Série A. Eu sempre acredito, um bom trabalho a vocês. Fraterno abraço de Vitor Patiri. Ô, Vitor, Salvador. Gregor conhece? Morei lá, morei 2 anos em Salvador. Terra maravilhosa, né? Bahia de Todos os Santos, um lugar espetacular. Olha, eu vou falar pra você, viu, Edu? Boas lembranças. Apesar de estar trabalhando, né? Mas a gente sempre conheci muito Salvador. Cidade espetacular, fiz grandes amigos lá também. E lá é sensacional, Edu. Que lugar maravilhoso de morar. Quente, muito quente. Porém, uma terra maravilhosa. Olha, uma informação aqui da Série A2. Hoje começou a segunda fase da Série A2, quartas de final. E tivemos um jogo lá em Monte Azul, terra de Vadão, que Deus o tenha, né? E o São Caetano ganhou, seu Gregor Jorginho. Monte Azul. 1-0. 1-0. São Caetano ganhou. Gol de Anderson Rosa. Agora tem um jogo em São Caetano. Você sabe quem que é o zagueiro do São Caetano ou não? É o Domingos, não? Domingão. O Domingão ele tava. 2001, você não tava na Copa do Brasil pelo Corinthians? Estava. Então, o Domingão ele era. Não, acho que não, Edu. Não, ele tava no Grêmio. Eu tô confundindo com o ano 2006. Não, 2006 não. Como é que aquele do Náutico? Que ano que foi? Na Batalha dos Aflitos? 2005. 2005, ele tava no Grêmio. Nos Aflitos. Náutico e Grêmio e no Arruda, Santa... Nós falamos esse dia aqui, né? Lembra? Lembro. Que eu estava jogando pela Portuguesa no Arruda, no Mundão do Arruda, como é conhecido lá no Recife. Portuguesa e Santa Cruz. O Domingos foi vice-campeão paulista pelo Guarani em 2012. Vocês entrevistaram ele. Entrevistamos. Né, nessa parada aí. Domingos é um cara sensacional. Eu gosto do estilo do Domingos. Um jogador de muita entrega, um jogador que por onde vai, todos os times que o Domingos passou, ele é querido. O pessoal lá na Portuguesa adora o Domingos, aqui no Guarani, no Grêmio, porque é um jogador muito dedicado, muito profissional. Tudo bem, o aspecto técnico, mas às vezes, Edu, tem aquele velho ditado, né? Quando não dá na técnica, vamos na raça. E o Domingos, sem dúvida nenhuma, é o espelho do jogador raçudo, que se entrega mesmo, que se doa pro clube e que honra realmente a camisa que tá vestindo. O Domingos, ele entrou no lugar do Sandoval. Sandoval começou jogando, o Domingos entrou depois e o Alexandre Galo. Alexandre Galo. É o técnico do São Caetano. Você sabe Caetano. que eu joguei com o Galo, né, Edu? É verdade. Jorginho, você tá numa fase... Não, e o Alexandre Galo, se você puxar aí, teve uma passagem aqui pelo Guarani, foi quando eu o conheci, né? Se eu não me engano, ele veio como jogador? Como jogador. Como jogador. E aí e quando eu fui vendido pro Corinthians, saindo do Guarani indo pro Corinthians, o Alexandre Galo saiu do Atlético Mineiro e foi comprado também o Corinthians fazendo a montagem do elenco, e o Galo foi contratado, então nós jogamos aqui no Guarani, jogamos no Corinthians como atleta. Aí depois o Galo assumiu a Portuguesa de Desportos como técnico e eu era o goleiro da equipe da Portuguesa. Então eu trabalhei com o Galo dentro de campo e ele como treinador também. Em três passagens aí, o Galo é um cara que eu tenho um carinho enorme. A gente tem uma história muito bonita aí. Quando nós chegamos no Corinthians, pela amizade que nós tínhamos feito aqui no Guarani, a gente morava no mesmo flat, né? E íamos juntos pro campo. Hoje nós vamos com o seu carro, amanhã nós vamos com o seu. E a gente ficamos assim uns 2 meses. Aí depois as famílias chegaram, né? Mas é um cara que eu tenho muito respeito. É um treinador aí que já teve passagens pela seleção brasileira. Você lembra, Edu, na Copa do Mundo? Eu não vou recordar agora qual foi. Aquela do Felipão. Acho que. Não foi a do Brasil, não. 2002? Teve. Eu acho que foi aqui no Brasil, 2014. Que o Felipão, o Galo, ele era o olheiro, né? Ele ficava observando os times adversários. Ele é contratado da CBF. E o Felipão elogiou muito o trabalho do Galo. Não sei se você se lembra disso. Elogiando muito, que era um cara muito competente, tinha uma visão de jogo muito legal. E é isso mesmo. O Galo é um cara... Deu uma sumida aí, né? E tá voltando aí no São Caetano. O São Caetano tem camisa, né, Edu?
tá na Série A2, tá sem calendário aí no segundo semestre. Vai disputar a Série D. Ah, vai disputar? Vai disputar a Série D. Então ótimo. Aliás, vai começar domingo agora uma fase preliminar da Série D, que para explicar não vai dar tempo, mas o São Caetano está no grupo 8. A hora do Pelotas, Caxias, São Luís, Joinville, Marcílio Dias e Tubarão. E mais o Novo Horizontino. Novo Horizontino e São Caetano estão no mesmo grupo e participam também Ferroviária e Mirassol. Os outros paulistas. Você viu quem que o Mirassol contratou? Quem? O Batista lá, saiu do CSA agora. Ah, o Eduardo Batista? Eduardo Batista, eu confundo com o Adilson Batista. Eduardo Batista. Contratado. Acertou hoje, contratado lá no Mirassol. Olha, é o seguinte, então hoje Monte Azul 0, São Caetano 1, quartas de final da Série A2. Olha que fizeram segunda-feira, feriado de 7 de setembro, tem Juventus e São Bernardo na Javari, 15 horas. Segunda-feira, hein? 3 da tarde, mas é feriado. Juventus e São Caetano. Depois teremos na segunda-feira, 17h30, 15 de Piracicaba e Portuguesa. Nossa, aí é metal esfregando em metal, hein? Quer dizer, ou 15 ou a Portuguesa, mas ainda não é pra subir, tá? Não. Ainda não é pra subir, porque quem eliminar vai pra semifinal. E é aí que tem o acesso. Exatamente. E na terça-feira, Taubaté e São Bento. Jogão também, Edu. E 15, terça-feira é dia normal, Zorzinho. Terça-feira é dia normal, 15 horas, Taubaté e São Bento. Meu calu que tá, Edu. Olha o que fizeram, céu, hein? Já! Então vamos lá. Você vai ligar aí ou não? Vamos lá. Da partida, vamos lá. Da partida no vamos lá. Um abraço aqui para o Boa Noite, donos da bola, lá de Pacá, querida Ponte Preta. Hoje não colocou o nominho. É o final 97:45. Muito obrigado, Márcio do Chapadão. Domingos é reserva no São Caetano. Entrou no final do jogo. Muito obrigado. Está registrado o Márcio do Chapadão. Macaquinha vencendo me dará um presentão de aniversário. Professor Tatão da Vila Boa Vista, parabéns. Nosso grande ouvinte, é isso aí. Mas a macaca nunca tá em paz. Pensa uma mulher bonita. Você está namorando. Ela é muito linda, muito desejada. Você fica sossegado? Você fica no WhatsApp olhando, ela tá sempre online. Mas com quem? Jantares, negociatas, ela é executiva. A mesma coisa é a Ponte Preta, você nunca vai estar tranquilo. Depois tem, diria Nelson Rubens, hoje teve bomba. Tem uma bomba aí? Tem. Hoje teve bomba no Majestoso. Se for no programa do Nelson Rubens é assim, hein? Bomba, bomba. Aí, Nelson Rubens, você volta já, né? Rodrigo ganhou uma ação na justiça, aí vou te contar, viu? Bom, vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aqui a empurrar o caminhãozinho. Vamos lá, vai. Eu vou dar uma passadinha na Autopeças Rocha. Vamos lá. O digo mais bonito do... Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça seu dinheiro trabalhar por você e conquiste sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Edu Pinheiro. Olha, estamos acompanhando o Série B, Figueirense, Paraná 0-0, intervalo lá no Orlando Scarpelli, né?
Mas eu dizia da Ponte aqui, a Ponte é o seguinte, gente, ó, a gente nunca tá em paz. E, ó, vamos dar uma resumida. O ano passado, em novembro, o que aconteceu? José Armando Abdala renunciou à presidência. E por que renunciou? Muita confusão, muita pressão. Ó, a casa do Abdala foi assaltada. O carro do Abdala foi apedrejado. Teve problema e escândalo do Bar do Majestoso. Problema no departamento de marketing. Com toda essa pressão, Abdala renunciou. Assumiu o Tiãozinho. E a Ponte terminou aí o ano 2019. Aí veio 2020, Gilson Kleina continuava no comando. Só que foi montado um time pro Paulista que não deu certo, todo mundo sabe. Crítica pra Dauan, Darley, Papa Fayet. E a Ponte tá mal no Paulistão. Vai mal. E aí então vem... saiu o Gilson Kleina. O Fabinho Moreno interinamente contra a Ferroviária. 1-1 aqui no Majestoso. E a Ponte perdendo ponto. E vai que vai. Aí, deixa eu ver aqui... O Fabinho Moreno interino e a Ponte vai atrás do Brigatti lá no Sampaio Correia, porque Brigatti é da casa, é Ponte Pretano. Vamos, ó, nessa altura do campeonato, vamos trazer aqui o Abdala, vamos trazer aqui o Brigatti, que é pra dar uma amenizada, acalmar a torcida, aquela pressão. E vai tocando. E a Ponte perdendo, e perde pro São Paulo 2-1, perde pro Red Bull 2-1. Venceu aí o Afogados da Engazeira 3-0, dá uma amenizada, e vem o derby. Já no início Lockdown. Do lockdown, né? Lockdown do coronavírus. E aí, então, o brinco sem público e o Ricardo Moisés, presidente do Guarani, não, a Ponte tem medo de jogar aqui com torcida e tal. E deu a entender que o Tiãozinho tava politicamente se articulando para não ter o público no brinco e tal. Aquele é babado, todo mundo sabe, não teve público, a Ponte fez 2-0. Quando começou o segundo tempo, começou a saga da Ponte. O Guarani virou 3-2, a Ponte perde o derby, última colocada no Paulistão. E aí parou 4 meses. 4 meses, todo mundo preocupado. É que amenizou que tava tudo em casa, né? Na quarentena. A única coisa que amenizou é que a Ponte contratou o Camilo, contratou o Luiz Oyama, trouxe outros do Mirassol e tal. A torcida ficou assim, pelo menos tá se mexendo, tá contratando e tal. Mas a Ponte ficou 4 meses amargurando a lanterna e a derrota no derby. E quem diria, a Ponte é assim, é de 8 a 80, 88. Aí voltou aquele babado no usar. Quem é que diria que a Ponte ia ganhar do Novo Horizontino e do Mirassol? Em condições normais, se tivesse sequência, tivesse tudo normal. O Novo Horizontino invicto, no Majestoso, com pressão de torcida e perdeu o derby. Você já sabe quanto que ia ganhar o Novo Horizontino? E depois ia pegar o Mirassol né? Num baita de um calor, com Camilo e companhia. E o que aconteceu? Então, o Novo Horizontino perdeu o embalo. O jogo foi aonde? Em Barueri. A Ponte ganhou 2-0. Terminou com a invencibilidade do Novo Horizontino. Olha só, a Ponte, o que ela aprontou. E o Mirassol foi lá 1-0. O jogo foi em São Bernardo. Venceu 1-0, mas o Mirassol desmontou o time, a Ponte mesmo contratou e tal. A Ponte não só saiu do rebaixamento, como se classificou para as quartas de final do Paulistão. Você tá me entendendo? E o Guarani não se classificou. Que por conta da rivalidade, isso deu um tremendo ganho pra Ponte. Macaco tá por cima, aí pega o Santos, 3-1, eliminou o Santos na Vila, hein? De virada ainda. Nossa, até explodiu. Jogão, Palmeiras, golaço de João Paulo. Aí a Ponte eliminada contra o Palmeiras, já esperava, foi longe demais, tal. Aí termina o Paulistão, o foco é 8,80, 88. Certo. Aí terminou o Paulistão, o que aconteceu? Roger, vem a notícia, não vai continuar. Mas já pensou a Ponte com o João Paulo, o Camilo e o Roger? Pô, vai ajudar? Não fica a Roger na Ponte. Pronto. E problemas de bastidor, por que o Roger vai continuar? Tem contrato, rescindiu, não sei o que tem. Aí começa a Série B, a Ponte perde pro América, Mineiro, no Canindé 1-0, Malemar 1-1 com o Brasil de Pelota, 3-3 com o Vitória aqui. O que aconteceu? Um grupo quis pegar e agredir jogadores da Ponte. Fizeram uma cobrança mais ríspida. Ríspida. E aí também fizeram algumas coisas no ônibus da Ponte, no Gorilão. Alguns estragos no Gorilão fizeram. Bom, aí isso foi contra o Vitória 3-3 aqui, ganha do Oeste de 3-1 no Canindé, ganha do CSA, ganha do Afogados lá, Copa do Brasil, Afogados em Engazeira, ganha 2 milhões, amenizou, o Macaco tá por cima. Ela tá por cima, vai lá em São Luís, ganha do Sampaio Correia 2-1. E aí, conseguiu o quê? 4 vitórias seguidas, 1, 2, 3, 4,
E pega o Paraná em Curitiba, e aí 1-1 até que tava bom, aí Luizão contra, a Ponte perde 2-1. E agora, Lupe, a bomba, cadê a bomba do Nelson Rubens? A bomba do dia. Nelson Rubens. Fiz uma bomba, Edu. Atenção, cadê a... Aê. Como é que é, Lupe? Faz de novo aí. Qual é a bomba do dia, Lupe? Repita a notícia já dada aqui no Bandeirantes Esportiva. Antes da notícia, Edu, quero desejar para você uma ótima noite. Para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Também. A bomba do dia foi que o zagueiro Rodrigo, que passou pela Ponte Preta, começou na Ponte e depois voltou em 2017, o Rodrigo ganhou uma ação provisória que bloqueia as cotas da Série B, premiações de Copa do Brasil e até mesmo uma venda, né, do Ivan Quaresma, goleiro da Ponte Preta, que está no radar de várias equipes. A Ponte Preta, em nota, afirmou que essa foi uma decisão provisória e que cabe recurso, ou seja, ele tem essa garantia, mas não quer dizer que as cotas estão bloqueadas hoje. Então, é uma garantia para o Rodrigo, mas a informação que eu tenho é que já existe, Edu, uma conversa entre os representantes da Ponte Preta, departamento jurídico e também os advogados do Rodrigo para que seja feito um acordo para que não tenha mais essa questão judicial. O valor gira em torno de R$2.900.000, Edu. 2017 terminou o contrato com o Aranha. Um baita contrato, ganhava demais, mas resolveu, não vai dar para pagar o Aranha. Então vamos promover o Ivan. Promoveu o Ivan e fizeram um acordo com a Aranha. A Aranha saiu, também não foi legal, entrou na justiça. Parece que é 20 mil por mês que a Ponte paga pro Aranha, não é isso, Lucas? Isso. 20 mil por mês. É a mesma coisa, faz um acordo, chama e não tem jeito. Obrigado, viu, Lucila? Lucila dizendo aqui que a Ponte vencerá hoje, esperamos que sim, e o Guarani amanhã. Um abraço, viu, Lucila? Sempre conosco. Eu acho que estão marcando esses jogos em horário comercial durante a semana porque não tem público. Final 0800. Mas é sempre... Olha, Horários exóticos, né, Edu? Saiu a tabela do Brasileirão, foi desmembrada. Ô, João, tudo bem? Nosso João tá numa elegância aqui. hoje, o João. Elegância. Que elegância, João. A de máscara ficou outra coisa, viu? É... Agora o derby é dia... Que dia que é, ô, Lupe? É dia 6 de outubro, terça-feira, Edu. Horário. Terça-feira. Horário. 9h30, conhecido também como 21h30. Bom, Zorzinho e Joelso Cardoso já vai fazer a escala, né? Vamos lá. Vamos começar às 6 da manhã. Marcos Luiz no Hotel do Guarani, você, Lupe, no Hotel da Ponte e o Marcos Luiz tentando acordar, o Ricardo Catalá, né? Tá. E o Lupe até de Brigatti. Aí registramos o café da manhã, tal. Certo. Aí a gente faz o derby virtual, 8h30. Sabe aquele derby virtual que teve? Tá, legal, muito bom. Vamos fazer. A torcida vem, mesma coisa. Vamos até meio-dia com o derby virtual. Da meio-dia até as 4 vai ser esotérico. Nós vamos trazer Pai de Santo, todos os segmentos religiosos. Nós vamos fazer a projeção do além. Quem é que vai ganhar o derby? Nós vamos fazer tudo uma palestra, uma sequência. Vai ter isso até as 4. Tudo até as 4. Vem, tudo que... Vem, nós vamos convidar aí o Rogério Diogum, todos esses famosos. Vem. João Bidu já confirmou presença, sem problema nenhum. E depois o Batista, 4h30, vai contar a história lá de Ribeirão Preto, que ele foi falar com o homem lá pra ver se era contratado. Do bolão? Não, que não ele queria bolão, um emprego né? na Rádio de Ribeirão Preto. Tá. Vai contar a história, como o cara recebeu, que ele ficou sentado 3-4 horas na cadeira, que ele tava com uma fome, ele vai contar tudo de novo. É o Valadão. E o Tigrão vai contar a história do Juninho Fonseca, em 89, que o Vagnão Silva arrumou um rádio, que ele queria saber o resultado, que a Ponte tinha outro campeonato, ele disputava 2 campeonatos ao mesmo tempo. Vai contar de novo a volta de Belo Horizonte. É isso aí. Edu, já Macaquinha Safada vai ganhar de 0,5. Rita Maluca, ela, como sempre, conosco, hein? Edu, sou amigo de infância do Paulo Rodrigues, ex-Bahia. Ele é empresário, mora em Uberaba. Ele tem um atacante no São Bento, de 20 anos, chama-se Marcos Ribeiro. Vale a pena monitorar. Força, muito obrigado, Roberto Souza de Hortolândia, colocou cheio de pontinho aí. Estamos em Uberaba, nossa, você sabe que Uberaba é uma das poucas cidades que eu conheci na minha adolescência. Eu tinha um amigo que a gente ia buscar queijo na região de Uberaba, viajei muito para Uberaba, aí pegava o queijo rapidinho e trazia de volta aqui. Ô Tigrão, cadê o Tigrão, hein? Cadê o Tigrão?
Quero saber onde tá o Tigrão. Tô na área. Ô, na Tigrão. área, se derrubar é pênalti. Eu preparei uma pra você aqui, Tigrão. Ó, é o seguinte, amanhã, você que é saudosista, amanhã não é só o roubo do trem, do trem, como é que é? Aquele roubo do trem pagador, como é que é, Tigrão? Roubo do trem pagador. Essa daqui amanhã vai fazer 50 anos. 50 anos amanhã. Você pode colocar no YouTube aí, ó. Coloca no YouTube aí. É São Paulo 2, 0 Ponte Preta, Paulistão 1970. No YouTube, São Paulo 2, X, naquele X de placar, 0 Ponte Preta, Paulista 1970. Nós estamos em 5 de setembro de 70 e a Ponte brilhando no campeonato. Reta final, faltavam 3 rodadas. 3. E aí, Arnaldo César Coelho no apito. E ele deu um pênalti escandaloso a favor do São Paulo. Foi o primeiro gol do São Paulo. Pênalti de Toninho Guerreiro. Edu. Sim. Quando você quiser, a ponte está escalada. É mais importante do que os meus Não, mas eu só queria dizer para vocês, é muito importante a escalação da Ponte, mas o pênalti não foi no Toninho Guerreiro, não, foi no Terto. Não, o Toninho cobrou, né? Foi. O Toninho cobrou, mas o pênalti foi no Terto, 4 metros fora da grande área. Cometido por Henrique, o zagueiro. Foi um dos maiores absurdos de arbitragem. Se tivesse VAR naquela época e o Arnaldo tivesse apitado o pênalti e depois o VAR fosse fazer a checagem, o Arnaldo certamente estaria preso até hoje. Henrique Noterto foi o pênalti. Vamos para a escalação da Ponte, Lupe. Vamos lá, Edu. Vamos lá. 1, Ivan. Ok. 22, Apodi na direita. Ok. Na zaga, 3, Luizão. 34, Wellington Carvalho. Prossiga. E meia dúzia na esquerda, Lazzaroni. Ok. No meio campo, camisa de número 5, Dauan. Ok. 17, Luiz Oyama. Ok. E com a camisa de número 7, Neto Moura. Ok. No ataque, com a 21, Moisés. 29, Matheus Peixoto. Sim. E 19, Guilherme Pato. Muito bem, repita a Ponte, vamos para o banco. 1, Ivan no gol, 22, Apodi na direita, 3, Luizão e 34, Wellington Carvalho na zaga e meia dúzia na esquerda, Lazzaroni. Meio campo, 5, Dauan, 17, Luiz Oyama e 7, Neto Moura. No ataque, 21, Moisés, 29, Matheus Peixoto e 19, o Guilherme Pato. No banco de reservas, 12, Igor Vinhas. Sim. 8, Bruno Reis. Será que meu ídolo... 11, Bruno Rodrigues. Opa, Bruno Rodrigues reaparecendo mais no banco. 14, Hernandes. Hernandes, sim. 16, Yuri. 18, Danley. 23, Alisson. 26, Léo. Léo zagueiro. Você deu uma paradinha pra você cair. 30, Luan Ribeiro. Luan Ribeiro? Eu acredito que é o goleiro, que tem o Luan. O Luan. Isso, tem o Luan Dias e o Luan Ribeiro. O Luan Ribeiro é o terceiro goleiro. Acredito que foi relacionado. Vai pro banco hoje. 70, Osman. Osman voltando também no banco. E eu deixei por último. Opa, atenção aí. Será que ele está? Pimba! Com a 27, Papa Faye. Aê, Papa Faye. Seu dia vai chegar, você vai ver. Então o Botafogo saiu ou não? Saiu também, Edu. Vamos lá, Botafogo. 89, Darley. Pessoal de Ribeirão Preto nos ouvindo aí. Muito obrigado, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, hein? Manda um abraço pra minha mãe lá, Edu. Oi? Manda um abraço pra minha mãe, tá ouvindo. Opa, o nome da mamãe? Maria Tereza. Senhora Maria Tereza, mas que obra-prima a senhora fez, hein? Menino Lupe brilhando. Pode escrever. Grande orgulho da senhora. O Lupe conosco aqui, viu? Um grande beijo para a senhora. Pois não, 89, Darley. Sim. 2 na direita, Val. Na zaga, 3, Robson. E 32, Jordan.
Na esquerda, com a 16, Gilson. Pois não. No meio-campo, 13, Eli Carlos. Pode ir direto, pode ir direto. 8, Victor Bolt. 5, Naldo. No ataque, 29, Luqueta. Luqueta. 9, Wellington Tanque. E 11, Rafinha. Aquele menino Matheus Anjos, não tá aí, Lupe? Não. No banco, 25, Igor. 37, João Vitor. 34, Maia. 6, Guilherme Romão. 22, Jonathan. 33, Ferreira. 27, Edson Júnior. 21, Murilo Oliveira. 17, Calabres. 12, Dodô. E 14, Gustavo Henrique. Matheus Anjos está fora. Matheus Anjos, será que ele sai? Não, ele tá aqui, tá no Botafogo. Teve Covid, né? Ele tinha Covid, isso que eu... Talvez não esteja... Detalhe. É o seguinte, algumas pessoas pegam essa doença do vírus aí, do coronavírus, e elas ficam assintomáticas ou têm pequenos sintomas, e quando os sintomas pequenos desaparecem, elas ficam absolutamente normais. Outras pessoas já estão normais, não têm febre, não estão tossindo, não têm falta de ar, mas perdem o paladar e o olfato. Aí vão tomar uma bebida à base de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. E eu ouvi uma entrevista muito interessante na Bandeirantes essa semana de um médico, né, da linha da otorrinolaringologia, falando sobre isso. Aí sentem gosto de terra quando bebem essas bebidas, ou quando comem um pedaço de carne bovina, sentem gosto de sangue, mesmo a carne absolutamente torrada. E outras pessoas ficam debilitadas em termos de resistência física, em termos de disposição para fazer as coisas, são as chamadas sequelas curáveis. Elas ficam sequeladas e cada uma com um sintoma, e isso depende muito de cada organismo. Estou aqui tentando imaginar, eu não tenho a informação, que o Matheus Anjos não esteja ainda em condições de jogar. Por exemplo, fez 10 dias de diagnosticado com a Covid-19 ontem, o Tanque. Você vê como é diferente de um corpo para o outro, de um organismo para o outro? Aí o Tanque não é que está no banco, já está escalado. Começa o jogo, né? Terminou uma quarentena de apenas 10 dias. O Lupe pode confirmar tudo isso daí que eu estou dizendo. E o Tanque já está no jogo. Então eu acredito que o caso do Matheus Anjos seja isso daí, que é o principal jogador do Botafogo, o articulador, o cara da transição, o cara da bola parada, o cara da conclusão. É um desfalque muito importante na equipe panterina de Ribeirão Preto, a ausência do Matheus Anjos. E eu me surpreendo com o Tanque, hein? Achei que não vinha para o jogo. O negócio dele de diagnóstico positivo, que testou positivo, é muito recente, mas graças a Deus que ele está no jogo. Isso quer dizer, independente do lado futebolístico, estão fazendo o jogo, a emissora de Campinas, isso fica muito pequeno diante da parte humanitária, diante da parte da saúde pública, né? Diante da parte do respeito ao ser humano. Fico extremamente feliz, apesar do perigo que ele vai representar no jogo aéreo, principalmente contra a Ponte, mas que esse menino está em campo. Por quê? É um sinal inequívoco de que, além de curado, ele não está sequelado, como muitas pessoas ficam. E a gente comemora as boas notícias. Talvez não seja boa, não sei se é esse o motivo, do Matheus Anjos. A notícia não é tão legal assim, deve estar meio baleado, mas do Tanque, excelente notícia para todos nós. E ele vai abrilhantar o jogo, e a zaga da Ponte, que trate de marcar o cara, porque ele no jogo aéreo é um terror. Me perdoe aí, Edu. Pois não, Lupe? Só para o Matheus Anjos, ele já está recuperado do Covid. O que acontece é que ele voltou e teve um problema na coxa, uma lesão muscular. Então, ele até tinha condições de jogo, mas a comissão técnica do Botafogo achou melhor preservar o atleta para a sequência da temporada. Então, não é algo tão preocupante em relação ao Covid, mas o Tigrão tem razão. O Matheus Anjos foi diagnosticado sim, assim como o Val e o Tanque, que estão curados e hoje estão escalados no time titular do Botafogo para o duelo contra a Macaca. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, Edu. Olha, você vai repetir já a escalação da Ponte, vai comentar o Tigrão e o Gleger também. Vamos lá, o João Paulo está suspenso, meia, né? João Paulo, meia, suspenso, terceiro cartão amarelo. Camilo
Camilo está no departamento médico, lesão na coxa esquerda. Zanocelo. Também está no departamento médico, se recupera de um edema. Luan Dias. Luan Dias está recuperado. O próprio jogador disse nas suas redes sociais que está de volta. Acredito que para o jogo contra o Avaí já fica à disposição, Edu. Contratado, ainda não estreou. O Zé Roberto está em quarentena ainda lá em São Luís? A informação que eu tenho é que ele retornou hoje para Campinas. Ontem veio o representante que estava com ele da comissão técnica e a informação é que hoje ele estava retornando para Campinas, o Zé Roberto. Possibilidade grande dele atuar contra o Avaí também. Ele pegou Covid, foi no dia 29 de agosto, né? No dia do jogo contra o São Luís, que vem a informação que estava com Covid. Isso, hoje que dia que é? Hoje é 4. Na verdade, ele foi diagnosticado um dia antes, né, Edu? Porque... dia 28. Isso, então deu quase 10 dias. Vai dar 9 dias hoje, se não me engano. Opa, pintou gol. Então pinta na Saci. Pinta na Saci, gol do Paraná, hein? Bruno Gomes. O jogo é lá no Orlando Scarpelli. Olha, vitória do Paraná fora de casa. Figueirense do Elano, né? O Elano é o técnico? Sim, Elano. Elano, então Figueirense 0, Paraná 1. O gol foi a 19 do segundo tempo. Bruno, Bruno, Lupe, repita a ponte, por favor, para o Tigrão e Gleg comentarem. A ponte entra em campo contra o Botafogo com 1 Ivan no gol, 22 Apodi, na zaga 3 Luizão e 34 Wellington Carvalho, Lazzaroni com a 6 na esquerda. Meio campo 5 Dauan, ao lado... deixa eu pegar aqui, beleza, 17 Luiz Oyama e 7 Neto Moura. No ataque, Moisés com a 21, 29 Peixoto e o Matheus Pato tem a 19. Guilherme Pato tá no banco? Não, tá no jogo. E o banco, o Lupe? 12 Igor Vinhas, 8 Bruno Reis, 11 Bruno Rodrigues, recuperado de uma lesão muscular, 14 Hernandes, 16 Yuri, 18 Danley, 23 Alisson, 26 Léo, 27 Papá Faiê, 30 Luan Ribeiro e 70 Osman. Oi, Tigrão, queremos ouvir o que você achou dessa escalação, Tigrão. Ô Edu, em primeiro lugar eu quero parabenizar o Antônio Lupe, que vem dando esse time aí desde quarta-feira. Então está muito bem informado, não está podendo, lamentavelmente, acompanhar os treinos, os ensaios, mas bateu, claro que com a humildade que tem e com a categoria, com o profissionalismo que tem, ele nunca cravou que seria esse o time, sempre colocou como provável, mas acertou na mosca. Eu acho que o João acerta também. Não dá para fazer nada muito melhor do que isso, diante de tantos desfalques. Eu acho que com aquilo que está disponível, ele montou da melhor maneira possível, foi coerente. Os 3 atacantes fizeram um primeiro tempo espetacular lá em Curitiba contra esse Paraná Clube, que nesse momento é o líder da Série B com 17 pontos. A Ponte passou por cima, passou o carro sobre o Paraná no primeiro tempo, só empatou, criou boas situações e depois cansou um pouco em função de toda a maratona, a longa viagem aí de mais de 9.000 quilômetros aí, desde quando foi lá para Ingazeira, né? Então, não é brincadeira, não. Lá no interior do Pernambuco, depois Maranhão, depois desce, vai pro Rio, faz baldeação, que os caras hoje modernamente chamam de conexão. E aí, Curitiba, aí volta para Campinas. Bom, chegou em Curitiba, tava todo mundo estourado. Hoje, Edu, nesse time que o Lupe colocou aí, a minha preocupação é com o cansaço de alguns jogadores, especialmente um que vai para uma improvisação, mas ele conhece essa função aí, que é o Neto Moura. Ele vai tentar fazer aquilo que vinha fazendo o JP, o João Paulo, que é o cara da transição meio campo-ataque, o cara que municia, que chega, que pisa na área. Vai tentar fazer isso o Neto Moura, e isso ele é um volante, um segundo volante técnico, e isso desgasta muito fisicamente. Acredito aqui com os meus botões, pois você anota aí, lá na frente no Jogo Aberto, a gente volta a conversar sobre isso. E até já falei a respeito disso com o Gleger também. Aliás, boa noite para o Gleger. Um grande abraço. Boa noite, Tigrão. Prazer mais uma vez. A gente está fazendo a dobradinha aqui na Bandeirantes. Prazer é todo mundo. Mais uma grande jornada esportiva. E nós conversamos, eu falava sobre isso também hoje no nosso Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Eu acho que o Neto Moura, até 15 do segundo tempo, 20 no máximo. Depois, ele não aguenta mais. E aí, o que deve acontecer? Ele deve vir com um outro volante, claro que vai depender do panorama da partida, de como estiver o jogo, das circunstâncias do jogo. E o Paraná está pertinho de fazer o segundo gol. O Figueirense está perdidinho. Mas vamos lá. Parando o Neto Moura fisicamente, o que é que pode acontecer?
ele pode colocar, por exemplo, o Bruno Reis. Ou ele pode colocar o Danley. E aí ele faria essa dupla de volantes com o Dauan, esse corre os 90, não vejo problema, a não ser que tiver um problema de contusão. E aí ele puxa o Luiz Oyama na função que vai ser realizada enquanto tiver pernas, o Neto Moura. Porque o Oyama também é um cara com bom manejo de bola, que tem essa verticalidade. É o que tem para fazer, porque ele não tem um meia. Você pega o banco da Ponte aí, não existe a possibilidade. Agora, ele pode estar ganhando o jogo, e aí dá uma trancada, aí coloca alguém para valorizar mais a posse dessa bola. Por exemplo, se ele tivesse o Zanocelo, né? Ele poderia lançar a mão do futebol do Zanocelo numa meia água ali entre volante e meia. Eu acho que é isso normalmente que deve acontecer. Uma substituição do Neto Moura por um desses dois volantes que eu coloquei o nome aqui, e esse volante entra mais atrás, vai fazer o segundo, continua o Dauan como primeiro, e aí entra o japonês na função que estava sendo realizada no primeiro tempo. Então a gente já está fazendo previsão aqui para segundo tempo, que estava fazendo o Neto Moura. É mais ou menos o que eu penso do jogo, mas acho que acertou o João Brigatti. Não tinha nada mais coerente, pelo menos no plano teórico, para que ele pudesse fazer, além disso que ele nos apresenta agora, e o Lupe acertou não na mosca, mas no olho da mosca, Eduardo. Olha, obrigado ao Júlio do Garcia, diz que a Ponte vence por 3-1, deixa eu ver aqui, alô, Aldeir, flamenguista do Campo Belo, diz que a Ponte também foi roubada em 77, lembrando aqui, muito obrigado aqui, a flamenguista de Hortolândia, não colocou o nome, Depósito Santa Isabel, ele trabalha, primo do Luiz Brambila. Que xaló, meus sentimentos, viu? Meus sentimentos, ele fazendo um comentário aqui. Um abraço pra você, muito obrigado. O final 55-21. Faleceu, Edu? Oi? Ele falou que faleceu. Não, ele tá fazendo uma referência a alguém da família que faleceu de Covid. Deixa eu ver aqui se eu encontro novamente aqui. Ao Aldeir. Não, o Aldeir é do Campo Belo, flamenguista. Deixa eu ver aqui. Olha, a Joyce de Sumaré, obrigado, viu, Joyce? Edu, gostaria de parabenizar o Gleger Zorzinho, ótimo comentarista, fala muito bem de táticas, tem ótima visão. Nos jogos, grande revelação da Rádio Bandeirantes, boa transmissão a vocês. Joyce de Sumaré, Ponte Pretana, Gleger. Um abraço, um beijo grande aí pra Joyce, obrigado pelo carinho. Eu não tô achando aqui a mensagem mais do rapaz aqui, que tá falando que ele trabalha no depósito Santa Isabel de Hortolândia. Faz até uma referência a você, viu, Tigrão? Não, porque a gente tem um ótimo relacionamento lá. E o Luizinho, que ele falou aí que é filho do Luizinho Brambila, o Luizinho é grande amigo nosso de mais de 30 anos. Aí como ele fez algum comentário aí sobre um problema na família, é isso que eu quis entender melhor, mas temos grandes amigos e ótimo relacionamento lá nesta belíssima loja de materiais de construção, nesse orgulho aí para a região de Campinas, para a região de Hortolândia, de Sumaré, que é o Depósito Santa Isabel, uma das maiores e mais potentes lojas desse segmento comercial aí do interior do estado de São Paulo. Tá, o Luizinho é que comanda o show lá. O Luizinho é que é o bambambam, é o cara que manda prender e manda soltar, bate escanteio e cabeceia. Tomara que a gente tenha melhores notícias aí. Luan Ribeiro, que está no banco da Ponte, Paulo César, Jardim Garcia. Não, esse Luan Ribeiro é goleiro, né, Lupe? O Luan não é o Luan que a Ponte contratou, o Luan Dias, que a Ponte contratou, ainda não está no banco, ainda não estreou, né? Mas provavelmente contra o Avaí, o Luan Dias deve estrear, deve ficar pelo menos no banco de reservas, porque ele já está recuperado. Noêmia Moura, do Jardim Chapadão, como sempre, muito obrigado, boa noite. Totó do Flamengo do Cambuí, jogamos junto, hein, Totó? Você vê que goleiraço que era, hein, Totó? Você era goleiro, Edu? Sim, era goleiro, esqueci de falar pro senhor. Era goleiro do Flamengo do Cambuí. Que beleza, hein? Comi tanto frango que vim pra rádio. Qual a sua especialidade? Eu vou trazer pra você uma foto que saiu no Correio Popular em 71, uma foto minha. Quero ver. E Totó tá na foto. Ah, é?
Mas Flamenguinho qual que do Cambuí. especialidade? Saída de gol, com os pés? Nenhuma. Era frango direto. Não tinha nada. Por 71, você ia pro jogo direto. A chuteira que eu vestia era horrorosa. É mesmo, Edu? Pra bater tiro de meta, eu pedia pro zagueiro. Meu Deus do céu. Irmão Luiz... tá aqui. Tigrão, meu primo faleceu de coronavírus. Falei com você no depósito Santa Isabel. Sou primo do Luiz Brambila. Irmão dele faleceu hoje. Tá aqui. Tá, os nossos sentimentos, viu? Meus sentimentos. Irmão do Luizinho, então, irmão do Luiz. Isso. Que pena. Que notícia trágica, profundamente lamentável. Lamentamos muito e abraçamos fraternalmente aí a toda a família. Bom, Jorginho, repita a escalação da Ponte aí e suas considerações, por favor. Vamos lá. Ivan, 22 Apodi, 3 Luizão, 34 Wellington Carvalho, 6 Lazzaroni, 5 Dauan, 17 Oyama, 7 Neto Moura, 21 Moisés, 29 Matheus Peixoto e 19 Guilherme Pato. Bom, primeiro dizer que acho que o João acerta, Edu. E fazendo aqui um desenho, aliás está aqui, viu, Edu, ó. Aqui já desenhei mais ou menos o que eu acho que será a plataforma tática da Ponte. E pelas características, né, e pela escalação, principalmente do Dauan, que eu acho que aí o João acerta muito, que é um jogador que vinha jogando bem, né? Teve aí, saiu do time e tal, tem entrado, tem dado ali uma contenção pro miolo de zaga da Ponte, é bom jogador, um jogador que está em evolução. E eu tô achando, Edu, que o João vem num 4-1-4-1. Primeira linha lá, né, com Apodi, Luizão, o Carvalho, o Lazzaroni, e o Dauan ali à frente, né, fazendo aquela primeira volância, à frente dos dois zagueiros, né, fazendo a recomposição, protegendo a linha de zaga. E aí uma segunda linha, com o Pato aberto pelo lado direito, como fez lá na última partida, Neto Moura, Oyama e Moisés, aberto pelo lado esquerdo. E o Peixoto mais à frente ali na referência. Eu acredito que seja isso que o João preparou para o jogo. É claro que a hora que a bola rolar aqui, eu e o Tigrão, nós vamos comentar e passar, mas a princípio, pela escalação e também pelas características, principalmente do Oyama e do Neto Moura, que são jogadores que gostam de sair, que gostam de chegar. Aliás, o Oyama é um jogador que tem um último passe muito bom, né? Ele tem essa inteligência, ele tem essa visão de jogo e sempre quando ele tá ali pisando na área, ele consegue colocar os atacantes em condição ali. É um jogador muito inteligente e tem uma visão de jogo muito boa. O Neto também, mas o Neto ele é um jogador que chega mais e gosta do arremate de fora da área. Essas são as características. Então eu acho que a Ponte tá bem escalada, viu, Edu? Vamos ver, claro, a hora que a bola rolar, mas a princípio eu acho que a formação, né, a plataforma, como eu gosto de dizer, é o famoso 4-1-4-1, Edu. Olha, Tigrão, vamos corrigir aqui. Você conversou com o Tony Brambila, tá lá no depósito Santa Isabel. Ele não trabalha lá, vocês se encontraram lá e foi o primo dele que faleceu, né? Esse primo, o primo dele é irmão do Luiz Brambila. Então agora já está aqui consertado, mas os nossos sentimentos aí, o nosso muito obrigado aí, grande ouvinte aqui da Bandeirantes, o Tony Brambila. Olha, nossos sentimentos a toda a família. A toda a família. Aldeir do Campo Belo. Edu, você sabe se o Ivan vai pro Mengão? Não vai, né, Lupe? Pro Mengão, né? Por enquanto, não. Surgiu essa informação, Edu, porque o Flamengo tem enfrentado muitos problemas, né, com os goleiros. Inclusive o Diego Alves foi diagnosticado com Covid, né, e a Libertadores está chegando. Então existe essa preocupação para saber a questão dos goleiros do Flamengo. Mas por enquanto, 20 horas e 48 minutos de sexta-feira, dia 4 de setembro, não tem nada pelo Ivan. Olha, o Paraná vai vencendo 1-0 o Figueirense e vai assumindo a liderança da Série B, hein? O Paraná vai para 17, em segundo Cuiabá, 14, em terceiro América Mineiro, 14, em quarto Chapecoense, 13, em quinto Operário, 12, em sexto CRB, 12, em sétima Ponte com 11, oitavo Vitória, 10, em nono Náutico, 10, em décimo Avaí com 9, assim vai. Guarani está em 17º com 4 pontos, nós teremos na Série B, quer ver só, deixa eu pegar o placarzão aqui, é o seguinte, então na Série B nós teremos... hoje só Ponte e o Botafogo na Série B. Amanhã tem Oeste e Juventude, 11 horas.
CSA e Confiança, 16h30. Vitória e Cuiabá, 16h30. Às 19h da manhã, Operário e Guarani. Em Ponta Grossa, amanhã quem narra é o amigo Batista. Hoje é o Júlio Nascimento, hein? 19 horas, Sampaio Correia e América. E 21 horas em Pelotas, Brasil e Náutico. E domingo tem Série B. 11 da manhã, tá? Chapecoense e Avaí. E segunda-feira tem Série B? Tem! Cruzeiro e CRB, 20 horas no Mineirão. Gente, saiu a tabela, eu vou te contar, mas nós vamos ter jogo pra caramba, viu, Joelson? Vai ter jogo pra caramba. Edu, aliás, você iniciou concentração dizendo que você ia falar quantos jogos, né, depois da volta que nós já tínhamos feito. Você acabou esquecendo, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, quantos jogos? Olha lá, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 com o de hoje. 19 transmissões. Maravilha. O futebol voltou dia 22 de julho. Você vê, nós temos aí 22 de agosto fez um mês. Nós estamos aí com um mês e meio de bola rolando. E olha, é o seguinte, olha só o que tem de futebol pela frente, tá? Então hoje é Ponte e Botafogo, amanhã Operário e Guarani lá de Ponta Grossa. Depois nós teremos uma pequena folga, porque amanhã é sábado. E nós vamos ficar até sexta-feira sem futebol. Mudou. A Avaí Ponte mudou, né, Lupe? Era sábado, antecipou para sexta. Antecipou para sexta, 19h15. Então, Isso. Agora é sexta-feira lá na Ressacada, Edu. Dia 11. Então, na sexta que vem, Avaí e Ponte, 19h15. Depois, no sábado, dia 12, 11 horas. Olha horários exóticos, hein? Sábado da semana que vem, 11 horas, no Brinco Guarani, Brasil de Pelotas. Depois nós vamos ter Copa do Brasil, dia 16, é uma quarta-feira, 7 da noite, Ponte América Mineiro. Ponte América Mineiro, jogo de ida, quarta fase, primeiro jogo vai ser aqui. Depois, na sexta-feira, dia 18, 19h15, em Aracaju, Confiança e Guarani. Depois, dia 19, sábado, 19 horas, Ponte Operário, no Majestoso. No dia 22, é uma terça-feira, o jogo da volta em BH. América e Ponte. Se a Ponte passar, ganha quanto, Lupe? Se a Ponte passar na Copa do Brasil... Ganha 2.600.000, 2.600.000 reais. E na próxima fase também sorteio, aí já é a fase de oitavas de final. E os clubes de Libertadores e aquelas equipes que têm aí o benefício de entrar nesta fase, Red Bull, que foi campeão da Série B, todos esses clubes entram aí na oitava fase, na quinta fase, que é a oitavas de final. É verdade. Se a Ponte passar pelo América, aí nas oitavas de final vai ter Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio, Inter, Corinthians. Os que estão na Libertadores, ou os que tiveram na Libertadores, que é o caso do Corinthians. Então, vai para a próxima fase. Isso. Acredito que o Red Bull, que foi campeão da Série B, e o Cuiabá, que foi campeão da Copa Verde. E o Fortaleza, campeão da Copa Nordeste. Copa do Nordeste, bem lembrado. Red Bull, Fortaleza e Cuiabá também entram, mas na outra fase, tá? Oitavas de final. Isso, outra fase. Então, isso, América e Ponte, no dia 22 de setembro, que a gente vai saber se a Ponte passa ou não para a próxima fase. Depois, dia 26, sábado, tem Figueirense e Guarani. 11 da manhã, de novo, o Guarani jogando sábado, 11 horas, lá no Orlando Scarpelli. Depois, dia 27, domingo, Majestoso, domingo, gente, domingo, sabe que horário, Joelson? 8h30. 8h30 da noite, Ponte Confiança. No domingo? No domingo. Dia 27 de setembro. Vai vendo. E você sabe que Zorzinho faz aniversário dia 20 de setembro. Não tô sabendo, não, senhor. Dia 20 Deixa de setembro. Marca aí, Joel. Já marca aí no... Todo mundo. 20 de setembro. Não, pro senhor marcar, pro senhor trazer o buffet aqui, viu? Eu vou trazer? Claro. Não, eu tô pensando que era pra marcar, pra você não esquecer do presente. Não. Antônio Lupe, Júlio Nascimento. Hein? Batistão já me deu o presente. Batistão já me deu. Mas ele já me deu o presente, agora falta o seu, do Júlio, Joelson. 20 de setembro. Quantos anos, Gregor? Oi? Vai fazer quantos anos? Vou fazer 4.4. Tô igual aqueles Maverick canadenses. Sei não, hein? Bom, então domingo, dia 27, 8h30 da noite, Ponte e Confiança. Vai vendo. Depois, dia 29, terça-feira, hein? 21h30, Guarani e Sampaio Correia. E aqui eu faço uma paradinha pra dizer o seguinte. Hoje o jogo é 8h30, é 9h30, certo? 9h30. Hoje é 9h30. Da madrugada. O próximo 9h30 que nós vamos ter é no dia 29 de setembro. Nós vamos ficar o mês todo sem o 21h30, hein?
Vocês não reclamam. Que maravilha. Tá? Então, o próximo jogo envolvendo Ponte ou Guarani, que será às 21h30, só no dia 29 de setembro. Se não mudarem. Os caras mudam direto. Exatamente. Eles mudam direto, tá? Ô, Edu, só aproveitando rapidamente aqui, o pessoal de Ribeirão Preto tá mandando um abraço aqui. Meu Deus, amigo do Lupe também, Elton. O meu amigo tá lá ouvindo a Bandeirantes lá em Ribeirão. É Cravinhos, né, o Lupe, ali na Isso, Cravinhos. região metropolitana ali de Ribeirão Preto. Um abraço pro Elton aí. Ribeirão tá lá na escuta, viu, Edu? Grande Ribeirão, pode mandar o WhatsApp pra gente, a colocar 19, nosso WhatsApp é o 97102 1493. Coloca 19 97102 1493. Estamos transmitidos pela Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto também. Bom, então, dia 29, 21h30, Guarani Confiança no Brinco. Depois, dia 30, uma quarta-feira, 18h30. Olha o horário. 30 de setembro, uma quarta-feira, dia normal, vai ser no Mineirão. Cruzeiro e Ponte. Sabe que horário? 18h30. Nossa, maravilhoso. 18. Como assim, maravilhoso? 18h30 é o melhor horário que tem, Edu. Mas é muito tarde, muito cedo também não. Você achou que é muito cedo? Não, porque o cara sai do trampo, toma um banho, fica ouvindo lá, 7h30, 8h, é um horário bom, né? Agora, 18h30 é muito cedo. Não, eu gosto. Se bem que pro rádio é muito bom, o pessoal volta do serviço ouvindo a Bandeirantes. É horário bom. Exatamente. Fechado, concordei. Pega aquele trânsito, né? O cara fica ali ligadinho no rádio. 3 de outubro tem o quê? Vamos lá. Vamos lá. Não, é Ponte Juventude, sábado, 11 da manhã. 11 da manhã, esse horário não 3 concordo. de outubro, exótico, Ponte Juventude, vai vendo. E no mesmo sábado, 19 horas, América e Guarani. Então, reserve 3 de outubro. É save the date, né? Save the date. Marque essa data, save the date. 3 de outubro. Vão passar o sabadão inteiro. 11 da manhã, a batição vai abrir às 7 da manhã. Você vê só. Concentração começa às 7. 7 da manhã. Aí... vai jogar 11 horas, Ponte Juventude. A gente faz no jogo aí, já emenda até 19, América e Guarani. Já emenda, tudo vai ser uma maravilha. Agora, 6 de outubro, terça-feira, 21h30, Derby. 21h30, Ponte e Guarani, terça-feira, 6 de outubro. O cara que monta essa tabela é brincadeira. Depois do derby, aí vem o sábado e, por incrível que pareça, e vai até 10 de outubro a tabela da CBF, que ela divulgou. No dia 10 de outubro, os dois vão jogar no mesmo horário. Difícil de acontecer, hein? Ponte e Guarani jogando no mesmo horário. 16h30, Cuiabá e Ponte, e aqui Guarani e CRB. E seja o que Deus quiser. Certo? Meu Deus do céu! Vamos lá, 21h30, cadê o Júlio Nascimento aí que vai narrar aqui? Ponte e Botafogo, 21h30, Júlio Nascimento, meu narrador. Hoje tem casinha. Fala, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Edu? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Band. Pois é, hoje tem casinha pro time da Ponte Preta, buscando aí a reabilitação no campeonato, enfrentando esse time do Botafogo. É um time chato, mas estaremos aqui durante toda a transmissão. E é claro, né, Edu, sempre vale o convite para os torcedores que quiserem acompanhar a transmissão também com imagens, ver aqui o quanto é louco um locutor de futebol no rádio. É só acessar o YouTube ou Facebook Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal e ative as notificações. Sempre que tivermos uma transmissão, você será automaticamente avisado no seu celular. Certo, Sergião? Ok, não esqueci não, hoje a Ponte vai prestar uma homenagem a Maurício Lombardi. Ele faleceu, acho que faz 3 semanas, me desculpa, foi um domingo, pode ser que eu esteja enganado. Isso. Foi um domingo e esse será o primeiro jogo no Majestoso depois da morte do Maurício Lombardi, que fundador da torcida jovem em 69, grande pontepretano, era conselheiro do clube e tinha terríveis complicações de saúde e morreu também de Covid. O seu corpo, ele ficou apenas 1 hora, foi o velório dele na Saudade. Até teve gente que pegou e acabou fazendo comentário, criticando que a diretoria da Ponte não foi, não sei o que tem, mas a Ponte mandou um representante e foi colocada a bandeira da Associação Atlética Ponte Preta lá em seu velório. Muita curiosidade é que o seu pai, Salvador Lombardi Neto, que foi um grande radialista, um grande pontepretano, morreu em setembro de 69. Terça-feira,
dia 8 de setembro, vai completar 51 anos que faleceu Salvador Lombardi Neto, que chegou a ser chefe da equipe de esportes aqui dessa casa, desse prefixo, que era PRC9, depois Rádio Educador de Campinas, e a partir de 2002, com a chegada do amigo Batista e grande equipe, passou a se chamar Rádio Bandeirantes de Campinas. Edu. Sim, Tigrão. Não, só rapidamente, uma vez eu estava ouvindo, menininho, criança de tudo, porque você vê, eu sou de 57, né? O Lombardi morreu em 69. 69. Então, quando ele faleceu, eu tinha 12 anos, mas isso aí eu ouvi muito tempo antes, o Lombardi no auge da carreira e tal. Então, devia ter 6, 7 anos de idade. E o Lombardi estava apresentando a Hora do Trabalhador e surgiu lá um assunto de futebol, e o programa não era de futebol, era de variedade, tinha notícia, música, né? Jornalismo, prestação de serviço já na época. Um cara que olhava, que enxergava bem à frente do seu tempo. E surgiu, não sei porquê lá no contexto, são muitos anos atrás, um assunto de futebol, e todo mundo sabia, ele também se declarava no ar. Apesar de militar no esporte, era narrador, né, o Lombardi, ele se declarava pontepretano. E ele disse, com relação ao Maurício Lombardi, que não quando o Maurício nasceu, que eu ouvi isso quando o Maurício nasceu, porque o Maurício tinha a minha idade, né? Então não poderia ter ouvido o Lombardi comentando o nascimento do Maurício no dia que o Maurício nasceu, não. Mas surgiu esse assunto, é pontepretano, não é, gosta, não gosta, quem é mais pontepretano? Uma coisa nessa linha aí. Ele falou, e comigo é família, o Lombardi disse. O meu filho, quando nasceu, a hora que ele tomou aquele tapinha no bumbum que toda criança chora, isso eu estava ouvindo. Não foi ninguém que me contou. Eu estava ouvindo, ao lado da minha mãe. E o Lombardi disse o seguinte, deram um tapinha na bunda dele, no bumbum, para ver, né, que é um reflexo, para ver se a criança está tudo bem. Então a criança dá aquela choradinha, legal, chorou, tá bom. E o filho dele, que era o Maurício Lombardi, isso eu ouvi da boca do Lombardi, Salvador Lombardi Neto. Salvador Lombardi Neto. Ele disse o seguinte, a hora que o médico deu o tapinha, ao invés de chorar, a reação foi o seguinte, ele gritou, gol da Ponte Preta! É isso aí, tá confirmado realmente, Donizete Gomes, o locutor oficial do Majestoso, fará o registro 1 minuto de silêncio das vítimas do Covid e também a memória do Maurício Lombardi, um dos fundadores da torcida jovem, e também o seu papai, 51 anos, terça-feira completando do seu falecimento. Meus amigos, vem aí a narração do jovem Júlio Nascimento. Quanta honra ser o seu plantão. Já, 21h30, tem Ponte Botafogo de Ribeirão e até já! Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça seu dinheiro trabalhar por você e conquiste sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Jornada Esportiva Bandeirantes. Cheguei, hein? Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. A Macaca em busca da reabilitação na competição. A bola rola dentro de instantes. É daqui a pouco no estádio Moisés Lucarelli. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Band entra em campo para mostrar a sua força. Alô, galera. A partir de agora vou rasgar emoções com a minha voz para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A apaixonada torcida Ponte Pretana ligando, sintonizando a Band em Campinas, em Ribeirão Preto, porque já tem a Bezona para você. Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta vão jogar daqui a pouquinho. E você ligado na Bandeirantes não vai perder nada. É dia de Macaca, e se tem macaca em campo, tem microfone Bandeirantes ligado. Bandeirantes. Falamos em nome de Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Conquiste sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Já tem a equipe de Carlos Batista com a emoção do rádio no Majestoso. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho. Graças a Deus. Com muito amor. Ponte Preta e Botafogo. Aqui Majestoso tem futebol na Bandeirantes, e o primeiro destaque vem do vestiário preto e branco, a paixão mais antiga do Brasil. O primeiro destaque era Ponte Preta. Alô, boa noite, Antônio Lupe. Oi, Júlio, boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da reabilitação na Bezona. No jogo passado, perdeu para o Paraná por 2-1 e precisa dos 3 pontos para tentar voltar ao G4 da Série B. Mais uma vez, o técnico João Brigatti tem muitos problemas. João Paulo, principal jogador da equipe na temporada, está fora. Cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Camilo e Zanocelo ainda estão no departamento médico.
Dauan ganha oportunidade no meio-campo e Neto Moura será o responsável pela armação da equipe. Novidades no banco de reservas. Bruno Rodrigues, recuperado de uma lesão muscular, e Osman, que também estava no DM, ficam à disposição para o decorrer da partida. E agora o vestiário visitante do Moisés Lucarelli. Alô, Ribeirão Preto. AM 270, você em Ribeirão, conectado, ligado, sintonizado na Bandeirantes, acompanhando a Bezona com a equipe de Carlos Batista. Agora também estamos em Ribeirão Preto, trazendo destaque do Botafogo. O Pantera, fala Antônio Lupi. O Botafogo que tenta encontrar o equilíbrio dentro da competição. No jogo passado, jogando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ficou no empate com o líder, até então líder, o Cuiabá, em 1-1. O técnico Claudinei Oliveira tem alguns retornos, mas também tem desfalques no time titular. Val e o atacante Wellington Tanque, recuperados do Covid-19, estão confirmados no time titular. Jefferson, que pertence à Ponte Preta e por conta da questão contratual não pode atuar, fica fora do jogo, assim como Ronald, artilheiro com 3 gols na Série B, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. E Matheus Anjos, meia, está recuperado de uma lesão muscular, mas foi poupado pela comissão técnica para o decorrer da competição. Comentaristas bandeirantes destacados para o duelo daqui a pouco, Ponte Preta e Botafogo. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Qual é o seu primeiro destaque? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Júlio. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um grande abraço para os amigos que curtem a Bandeirantes lá na linda Ribeirão Preto. Ponte e Botafogo já protagonizaram grandes acontecimentos esportivos. Em 2001, semifinal de Campeonato Paulista. Em 77, com o maior time da história da Ponte, também disputaram a vaga do finalista para enfrentar o Corinthians. A Ponte acabou levando a melhor. Teve aquele episódio dos refletores que falharam ou foram apagados. Até hoje está aí nos anais da história e não existe nada de oficial. O Botafogo ganhava por 2-0, as luzes apagaram. E aí foi marcado um novo jogo, e no novo jogo a Ponte é que fez 2-0 e ela foi finalista na histórica final do Basílio, do Corinthians em 23 anos na fila, e a Ponte com o seu melhor time, volto a dizer, e o Botafogo também tinha um timaço com João Carlos Motoca, com Lorico, com João Carlos, com o Dr. Sócrates voando, um baita de um time, Manuel, um baita de um time, e fizeram um grande jogo. Eu acompanhei os dois na oportunidade, e aí o segundo jogo foi com portões fechados em função desse problema, digo, o jogo remarcado, e a Ponte levou. Então são muitas histórias e é um confronto de grande rivalidade, e a Ponte, por incrível que pareça, tem sido mais feliz contra o Pantera lá no Santa Cruz do que dentro do Moisés Lucarelli. Não existe uma explicação lógica nem científica, mas existe tradição no futebol. O Botafogo é um time muito organizado taticamente pelo Claudinei Oliveira, e a Ponte, desfalcada como está, mesmo em casa, terá que jogar um futebol que não vem jogando ainda com regularidade. Terá que jogar um futebol parecido com aquele que apresentou na última partida, terça-feira, dentro do estádio do Paraná Clube, lá na Vila Capanema, no primeiro tempo. Ou seja, um futebol vistoso, vertical, veloz, para tentar perfurar a defesa do Botafogo, mas é jogo parelho, jogo extremamente equilibrado e certamente de muitas emoções para a torcida tricolor de Ribeirão e a torcida alvinegra de Campinas. Gleger Zorzinha, análise técnica da Bandeirantes. Qual é o seu primeiro destaque? Boa noite, Gleger. Boa noite, Júlio. Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Um abraço a Ribeirão Preto, cidade maravilhosa, como já disse o Tigrão. E eu queria dizer que a Ponte hoje, né, tem a oportunidade de recuperar aquela derrota lá da última partida contra o Paraná, né, um resultado onde, na minha opinião, poderia ter sido um empate, mas aí vai nos detalhes, né, Júlio? A Ponte tem tido muitos problemas no início da partida. E a gente espera que o João Brigatti tenha ajustado isso
porque você tem que entrar ligado desde o começo. E a gente percebe aí o time da Ponte, principalmente nos últimos jogos, entrando um pouco fora, né, fora de sintonia no início da partida. Então, que o João tenha ajustado isso, na minha opinião, a Ponte é favorita, é mais time, apesar de os desfalques, apesar do seu jogador mais importante estar fora por cartão, que é o João Paulo, tem o Camilo também, que é um jogador importantíssimo, mas na minha opinião, hoje o João Paulo vive um melhor momento e é um jogador importantíssimo também nesse esquema aí do João Brigatti. A estratégia do João, né? Hoje, a estratégia do João, aparentemente, Júlio, parece que é um 4-1-4-1. Ele deve colocar pressão aí nessa primeira linha desse time do Botafogo, que também, apesar de não ter, assim, nenhum jogador, esse tanque é um jogador que merece atenção, mas os jogadores, assim, do Botafogo, jogadores normais, mas que é realmente um time organizado e um time que pode surpreender. Então a Ponte tem que estar inteiramente ligada desde o início para conquistar, Júlio, 3 pontos na Série B. E a equipe de Carlos Batista deseja que você, torcedor ouvinte, continue sendo melhor informado sobre as coisas do futebol de Campinas. Amanhã tem Guarani em campo, trazendo o destaque do Bugre. Chega aí, alô, Marcos Luiz. Alô, Júlio Nascimento, grande abraço, boa noite. Amanhã tem Guarani e Operário pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Segunda partida do Bugre, sob o comando do técnico Ricardo Catalá. O treinador só vai definir a equipe momentos antes da partida. Murilo Rangel está com o grupo, relacionado pelo treinador. Lucas Abreu e Romércio, liberados pelo departamento médico, viajaram com a delegação. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos, para todos nós e no coração da Bandeirantes, no QG da Band, atualizando tudo sobre o mundo dos esportes. Ele, o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro, ele é Edu Pinheiro. Opa, mas olha aqui, que é isso. Muito obrigado, Júlio. Abraço para você, a todos da equipe, aos nossos queridos ouvintes, nosso grande abraço, nosso carinho. Giovanni e Crislaine, ouvindo, muito obrigado, viu, do Jardim São Domingos. Muito obrigado mesmo, viu? Dizendo aqui, tem aqui uma dedicatória de amor, né, para o Giovanni e para a Crislaine. Crislaine, eu te amo. Aí, o amor está no ar na Bandeirantes também. Ô, Ronaldo Maia, muito obrigado, viu? Eu falei aqui do jogo de 70, que amanhã vai fazer 50 anos daquele jogo no Morumbi, que a Ponte foi roubada contra o São Paulo. Um pênalti marcado para o São Paulo, com Laudo Natel no banco. Mas é interessante que o jogo foi no dia 5 de setembro. 1970. Só que 2 dias antes, o Laudo Natel tinha sido eleito governador de São Paulo. Naquela época, não era a população que votava, eram os deputados estaduais. Ele foi eleito na Assembleia Legislativa. Foi eleito governador de São Paulo. 3 dias depois, ele estava sentado no banco de reserva do São Paulo. Arnaldo César Coelho apitando e deu um pênalti escandaloso pro São Paulo. Está no YouTube, hein? Pode verificar lá que você vai ver. São Paulo 2.0, Paulistão 1970. Deixa eu ver o que mais aqui. Um abraço então pro Ronaldo Maia, que depois da sequência viu lá em São Paulo, Ponte 1, Vasco 0, abertura do Roberto Gomes Pedrosa, gol de Alain. Obrigado ao Carlos Matozinho, diz que vai ser 2-1 pra Ponte. Carlos Matozinho está em Itatiba. O Gleger faleceu hoje, tem aqui final 88-37. O Pata. Márcio Pata. Márcio Pata, exatamente. Quando eu cheguei no Guarani, o Márcio, ele era uma das promessas ali nas categorias de base do Guarani. Tive um pequeno contato com ele na época, porque na minha época, Edu, era apenas um treinador de goleiro. Ele treinava todas as categorias, inclusive a do profissional. E eu participei em vários treinos aí com o Pata, fiquei muito chateado também. A gente tem um grupo aqui dos goleiros lá, das antigas, né? Tem o Carlão, tem o Edervan, o Pitarelli, tem o Gustavo Passarelli também, o Marcos Garça também tá nesse grupo. E a gente tem o Herman, que era o treinador de goleiro da turma. Então eu fiquei muito chateado realmente na notícia, mas eu fiquei sabendo que o Pata tinha muitos problemas, né? Um problema cardíaco, vinha sofrendo demais. Então que Deus o tenha, e fica aqui os meus sentimentos a todos os familiares. Muito obrigado ao 88-37 pela lembrança. Márcio Pata foi campeão de aspirantes em 88 pelo Guarani, na reserva do Marcos Garça na época, né? Depois foi pro Paulista Jundiaí, não chegou a atuar pelo profissional do Guarani. Geraldo da Vila Miguel Vicente Cury, nosso muito obrigado. Hoje na Série A2, hein? Abertura das quartas de final, tivemos lá em Monte Azul 0, São Caetano 1.
Segunda-feira tem Juventus e São Bernardo, 15 de Piracicaba e Portuguesa, e na terça-feira Taubaté e São Bento. Depois teremos os jogos da volta e vamos conhecer os semifinalistas, e depois é que tem acesso, somente 2 sobem para o Paulistão ano que vem. Lembrando que tivemos na Série B, partida encerrada no Orlando Scarpelli, Figueirense 0, Paraná 1. E olha, a equipe técnica Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi e Gil Kleber. Futebol é na Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Júlio Nascimento. São 9h22, faltando 8 minutos para começar o jogo. Já já tem Ponte Preta e Botafogo. Você sintonizado no AM 1170 em Campinas, no AM 1270 em Ribeirão Preto e conectado pelo mundo inteiro através dos aplicativos Band Rádios ou pelo YouTube e Facebook. Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal e ative as notificações. Aumente o volume do seu rádio. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico João Brigatti, com camisa de número 1 no gol, Ivan. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho. E na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo 5, Dauan, 17, Luiz Oyama e 7, Neto Moura. No ataque com a 21, Moisés, 29, Matheus Peixoto e 19, Guilherme Pato, repetindo a escalação da macaca. 1, Ivan, 22, Apodi, 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho, meia dúzia, Lazzaroni, 5, Dauan, 17, Luiz Oyama, 7, Neto Moura. Na frente, 21, Moisés, 29, Peixoto e 19, Guilherme Pato. À disposição no banco de reservas, 12, Igor Vinhas, 8, Bruno Reis, 11, Bruno Rodrigues, 14, Hernandes, 16, Yuri, 18, Darley, 23, Alisson, 26, Léo, 27, Papá Faiê, 30, Lua Ribeiro e 70, Osman. Bandeirantes. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. O Botafogo também já está pronto e escalado pelo técnico Claudinei Oliveira, com camisa 89, no gol, Darley. Na direita com a 2, Val. Na zaga 3, Robson e 32, Jordan. Na ala esquerda com a 16, Gilson. No meio campo 13, ele, Carlos. 8, Vitor Bolt e 5, Naldo. No ataque 29, Luqueta. 9, Wellington Tanque e 11, Rafinha. Repetindo a escalação do tricolor de Ribeirão Preto. 89, Darley, 2, Val, 3, Robson, 32, Jordan e 16, Gilson.
13 ele Carlos, 8 Vitor Bolt, 5 Naldo, 29 Luqueta, 9 Tanque e 11 Rafinha. À disposição no banco de reservas, 25 Igor, 37 João Vitor, 34 Alisson Maia, meia dúzia Guilherme Romão, 22 Jonathan, 33 Ferreira, 27 Edson Júnior, 21 Murilo Oliveira, 17 Calabres, 12 Dodô e 14 Gustavo Henrique. Arbitragem do jogo. Apita a partida entre Ponte e Botafogo, Thiago Luiz Scarascati, do estado de São Paulo. A assistente de número 1 é a Fabrini Bevilacqua Costa e o assistente de número 2, Leandro Matos Feitosa. Futebol na Bam Bam Bam. Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 981944285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O torcedor pontepretano deve estar pensando, né? Como é que o João Brigatti armou esse time sem o João Paulo, né? O jogador mais importante aí da equipe nessa Série B. E assim, olha, com o Oyama e o Neto Moura fazendo... Oi, vamos lá. Rapidinho, só ouvir o que o Brigatti fala do jogo contra o Botafogo. Com esses atletas que são atletas de qualidade, que dão um poderio maior à Ponte Preta. Só que a gente não pode lamentar. Temos um jogo extremamente difícil feito ao Botafogo, e esses atletas aqui, eu tenho certeza que fará um bom jogo e a gente conquista os 3 pontos que é necessário. João Brigatti, técnico da Macaca, Gleger. Exatamente o que ele disse, né? Os jogadores que estão entrando têm capacidade, e tem mesmo. O Neto Moura e também o Luiz Oyama são jogadores que conseguem levar essa bola. É claro que não com a mesma qualidade do João Paulo, não com a mesma intensidade, mas sim jogadores que vêm de trás. E o esquema que o João monta, e na minha opinião deve ser o 4-1-4-1, com o Dauan fazendo a proteção ali dos zagueiros e à frente, fazendo lá a frente da segunda linha, o Peixoto na referência. Então a Ponte vem com uma linha de 4, à frente ali, o Pato aberto pelo lado direito, Neto Moura e Oyama, e o Moisés aberto pelo lado esquerdo. Para ter o quê? Tem mais velocidade, tem qualidade no passe também. O Luiz Oyama é um jogador que tem muita visão de jogo e tem um último passe muito bom. Isso pode ajudar também a Ponte, e vai ter 2 jogadores jogando pelos flancos, ajudando na recomposição, ajudando na descida dos laterais, para recompor essa segunda linha principalmente, que é o Moisés e também o Pato. Eu estou confiante, acho que a Ponte tem tudo para vencer o jogo, tecnicamente é o melhor time. Eu só espero que o João tenha ajustado esse início da Ponte. Em algumas partidas a Ponte tem tido muitos problemas, tomado gols, e aí o desgaste é muito maior. Teve um tempinho para treinar, teve um tempinho para ajustar, né? O João é um treinador que gosta muito do vestiário, que gosta de fazer esse time entrar e entrar concentrado. E eu espero que a Ponte venha diferente nesse aspecto, de início de partida, para que não precise ficar correndo atrás do resultado. A estratégia, na minha opinião, é legal. Vamos ver como é que vai ficar agora, né, Tigrão, dentro do campo, a ação. Que os jogadores façam um bom jogo e que a Ponte conquiste 3 pontos aí nesta noite, Tigrão. É jogo duro, é jogo equilibrado. O Botafogo marca menos gols do que a Ponte, mas também toma menos gols no campeonato. Fez 5, tomou 5. A Ponte já fez 12, mas em compensação tomou 10. Isso mostra que o time da Ponte é mais ofensivo, mas é mais vulnerável. E o Botafogo é um time que até dentro da própria história do seu treinador monta ótimos esquemas defensivos. Então, a Ponte vai ter dificuldade para penetrar, e se tiver a felicidade de fazer um gol logo de saída, desarma um pouco o Botafogo, que eu acredito que não vá propor inicialmente o jogo e que vá tentar, obviamente, jogar em cima do erro, fazendo um contra-ataque, baixando as suas linhas, explorando a velocidade no contra-ataque para tentar surpreender.
surpreender a Ponte. Mas é um jogo muito igual, as campanhas são parecidas. A Ponte tem 11 pontos ganhos, o Botafogo 8. No caso de uma vitória, por exemplo, do Botafogo, fica tudo igual. Eu não consigo atribuir favoritismo absoluto para a Ponte, mesmo jogando em casa. Ela tem um ligeiro favoritismo, algo muito tênue, e volto a dizer, ela terá que resgatar os seus melhores momentos de alta técnica para tentar ganhar o jogo. Mas a Ponte tem oscilado bastante e fica sempre a expectativa. É uma incógnita. Que Ponte nós veremos em campo? A Ponte dos momentos brilhantes, como no primeiro tempo lá em Curitiba, ou uma Ponte instável, como no mesmo jogo na segunda etapa? O jogo é que vai mostrar isso e certamente ele vai agradar muito. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no Moisés. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um show. Na voz potente, vibrante, precisa de... Júlio Nascimento. Atenção, torcedor do Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, potente, tradicionalíssimo da Band. Ponte Preta, semana vem pro campo de ataque, lançamento do Wellington Carvalho para Moisés, abriu o compasso, vai bater pro gol, bateu para fora. No primeiro movimento de ataque da Ponte, Moisés tentando a finalização. A bola vai para a linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo bater. Uma bola que foi rebatida do sistema defensivo com o Wellington Carvalho. O Pato acabou ajeitando de peito e o Moisés, de muito longe, tentou surpreender o Darley. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Estamos te abraçando, toda a equipe de Carlos Batista. Seja bem-vindo, Ribeirão. A bola fica para o time da Ponte em contra-ataque no campo de ataque. Bola solta pela ponta direita, foi para o solo. Neto Moura pede a falta, o árbitro deu. O jogo está parado na metade do campo, falta para Macaca fazer a cobrança. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina a Ponte, Luizão. Zagueiro Luizão dá a bola para o campo de ataque para Luiz Oyama. Divide na metade do campo, a bola volta para o time do Botafogo. Recuperou, tocou Vitor Bold, ajeita a bola pela ponta esquerda, volta no comando para a chegada do jogador, que é Eli Carlos. Eli Carlos escapa na marcação do primeiro, vem com Gilson. Gilson com o pé direito, não é o pé bom, mas consegue o bom lançamento. Mergulha, Ivan Quaresma. Afasta como um líbero, mergulhando o goleirão da Macaca, tira o perigo. Contra-ataque da Ponte, Neto Moura tocou pela ponta esquerda para Lazzaroni. Lazzaroni abriu o compasso, soltou para Moisés, fintou, vai para a linha de fundo, devolveu a Lazzaroni, pintou cruzamento na boca do gol para Matheus Peixoto, afasta, tira a defesa do Botafogo, rebote da Apodi, na metade do campo, Apodi domina com a perna direita, ele faz o giro 180, devolve com a perna esquerda para Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho entrega a bola na metade do campo, volta a bola com o Dauan, o volantão Dauan já tem aberto pela sua direita, Luizão, zagueirão da Macaca. Luizão volta com o Ivan Quaresma, vai sair jogando. O primeiro tempo está começando, 2 minutos e 30, Ponte 0, Botafogo também 0, tá tudo empatado no Majestoso, é a 8ª rodada da Bezona. Luizão domina o zagueiro da Ponte Preta, aponta a bola para o campo de ataque, Matheus Peixoto pede, tentativa do lançamento por cima, a bola bate na marcação, voltou para o time da Ponte por baixo na metade do campo. Dauan centraliza a jogada, recua um pouquinho pela ponta esquerda, vem embora para o campo de ataque, o Wellington Carvalho. O zagueirão se manda toda a Ponte, com exceção o goleiro Ivan Quaresma, toda a Ponte no ataque. Domina Luizão pela ponta, a Ponte se apresenta, entrega Guilherme Pato. Pato coloca na fogueira para Luizão, o zagueiro faz a movimentação, faz o gingo, tocou para a ponta esquerda, volta a bola com o Wellington Carvalho, vai ser jogado com o Ivan Quaresma. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0, Botafogo e Ponte. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241 7229 ou acesse cafémorais.com.br. Se manda a Ponte, vem para ataque. Neto Moura domina na metade do campo, entrega a bola com o Luiz Oyama. Luiz Oyama perde a bola volta pela metade do campo para o time do Botafogo com Vitor Bolt. Vitor Bolt tenta acelerar, perde a bola voltou no comando para o time da Ponte com Neto Moura. Agora sim faz o toque na abertura pela ponta direita, entrega, solta a bola com o Apodi. Vai botar para correr. Apodi contra Bolt, Bolt contra Apodi. Apodi vence na velocidade, a bola volta para o time da Ponte. Apodi ganhou do Bolt, velho. Tá achando o quê? 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tudo empatado, Ponte Preta e Botafogo. Você
curtindo na Band. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no WhatsApp 98979-5052 ou acesse brtrader.com.br. Ponte vem para o campo de ataque, tentativa do lançamento para Matheus Peixoto. Recupera Botafogo, tenta ligar o contra-ataque rapidamente. Chega Luizão, coloca a bola para fora sem brincadeira. Coloca a bola para fora, lateral marcado para o time de Ribeirão Preto para fazer a cobrança pelo campo defensivo. 4 minutos e meio, você curtindo na Bandeirantes. É a Bezona. Bezona é aqui. Com toda a equipe de Carlos Batista, no AM 1170 para a região metropolitana de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto. A bola fica para o time do Botafogo pelo campo de defesa, domina o zagueirão, se manda, vai embora, Robson limpa a jogada, entrega para Val pela ponta direita, Val foi obrigado a voltar com o goleiro Darley, levanta a cabeça, vai ser pressionado pelo Guilherme Pato apertou, Darley recupera a ponte com o Guilherme Lazzaroni, tentou empurrar para Moisés, afasta a marcação, tira dali, dá o pegou o rebote, tenta a ligação direta, a bola passa por todo mundo. Vai sobrando para o goleiro Darley, sai jogando para o time do Botafogo. A bola volta no comando para Vitor Bolt na metade do campo. Ele tenta ligar o contra-ataque. O Botafogo trocando passes na metade do campo. Agora a bola chega na ponta esquerda, volta a bola com o Luqueta. Luqueta faz o giro para cima do primeiro, soltou para Gilson. Gilson deixa passar, volta para Jordan. Jordan levanta a cabeça, zagueirão do Botafogo. Sem pressa nenhuma, vai sair jogando com muita tranquilidade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos 30 segundos, primeiro tempo. Ponte Preta 0. Botafogo também 0. Olha, terminou na Série B lá, Orlando Scarpelli, Figueirense 0, Paraná 1, gol do Bruno Gomes, hein? E o Paraná lidera com 17 pontos na Série B. Conosco pelo YouTube, o Paulo Araújo, saindo de São Paulo, sentido Itupeva, mas curtindo pelo YouTube no carro. João de Sumaré, João Paulo Barbosa do Jardim Chapadão, o Marcel do Canadá, o Gui do São Bernardo, ele tá de olho na cunhada. Manda um abraço pra minha cunhada Alessandra, sim, Gui, e o Wilson de Março de Maringá, e o Neizão, ex-Bradesco e Ceasa. Alô, Neizão, muito obrigado. A bola volta para o time da Ponte no contra-ataque, volta para Moisés. Moisés balançou para cima da marcação, 2 contra 2. Arrancou na velocidade, puxou, invadiu grande área. Moisés ainda, ele, Peixoto passou, rolou para o Yama. Yama faz a finta, foi para o solo, pede a falta, arbitragem mandou seguir. Recupera o time do Botafogo na metade do campo com ele, Carlos. Ele entrega pela ponta direita, volta a bola com o Wellington Tanque. O Wellington Tanque tem a Val. O Val faz o toque com tranquilidade e categoria, devolveu ele, Carlos. Faz a abertura de bola pela lateral direita. O Wellington Tanque, centroavante, está lá na lateral, curtido uma de ponta. O Wellington Tanque domina, pensa, recua, volta, bola com Val, Botafogo vai sair jogando. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes, 7 minutos do primeiro tempo e os primeiros movimentos, Gleger. Júlio, um jogo muito equilibrado, né? Os dois times ainda se estudando. Vai lá, Júlio. Botafogo vem pro campo de ataque, bola solta na ponta direita com o Naldo. Tenta o levantamento, a bola vai embora em escanteio. É escanteio pra Macaca bater. O Naldo, que inclusive passou pela Ponte Preta, estava no elenco, que acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017. Tentou o cruzamento, a bola explodiu no Wellington Carvalho e se perdeu pela linha de fundo. Botafogo tem escanteio pelo lado direito. Cuidado com o Tanque. Vem Rafinha para a batida de escanteio para o time do Botafogo. 8 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta 0. Botafogo também 0. Tá tudo empatado no primeiro tempo. No majestoso, preocupação para o gol de Ivan Quaresma. Lá vem o Botafogo. Autorizado o Rafinha. Escanteio. Bola na segunda trave. Ajeitou Jordan de cabeça. Tenta empurrar para metade do campo. A bola afastada pela marcação. Volta para a chegada do Bolt. Bolt acelera a jogada pela ponta esquerda. Devolveu para Gilson. Gilson deu para trás. Afasta. Luizão tira dali. Manda a bola para a lateral, arremesso manual marcado para o time do Botafogo. Oi, Gleger, 0-0 o jogo. Julito, então um jogo equilibrado, né? A Ponte veio, eu achava que o João ia propor um 4-1-4-1, mas a princípio é 2 linhas de 4. E quem faz ali ao lado do Matheus Peixoto é o Neto Moura, que está um pouco mais adiantado, fazendo a mesma função que vinha fazendo o João Paulo. Eu gosto da formação, a Ponte a princípio me parece organizada, e tem que explorar um pouco mais os lados, né? O Moisés já tentando ali no 1 contra 1, o Pato também. Acho que o jogo é pelas beiradas, Júlio, é pelas pontas.
Falou, Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes. Alô, Marcão Kiyokimi, Rodolfo Leme, João Lucas, todo mundo ligado na Bandeirantes, acompanhando também pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, acompanhe você também. 9 minutos do primeiro tempo, a Ponte sai jogando. Ivan Quaresma entrega a bola com o Luizão. Luizão rola com o Wellington Carvalho. Wellington Carvalho tem Lazzaroni aberto. Lazzaroni foi pressionado pela marcação do Rafinha. Foi obrigado a voltar com o goleiro Ivan Quaresma. Na marca do pênalti, Ivan domina com a pé esquerda, já trazendo para a direita. Devolve a bola com o Luizão. Luizão trabalhou, acionando jogada com a Apodi pela ponta direita. Certa liberdade, lá vem para o campo de ataque. Dominou Luiz Oyama, digo. Agora faz inversão da esquerda para a direita de leste a oeste. Devolveu para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho tem pressa, tocou para Lazzaroni. Forçou a bola, lançamento para Matheus Peixoto. Chega a marcação do Botafogo, afasta Val. Val tira o perigo dali, a bola vai sobrando lá atrás para o goleiro Ivan Quaresma sair jogando. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas, mas você também pode pedir pelo delivery ou retirar no restaurante. Ponto 10, 3234 4390, 3234 4390. Domina a Ponte pelo campo de defesa. Sai jogando, domina Neto Moura, vai para a abertura de bola com o Luizão. Zagueiro Luizão recolhe, domina, vem por dentro, solta a bola com o Luiz Oyama. Luiz Oyama já para a Ponte. Foi obrigado a voltar pela ponta esquerda, entregou, soltou essa bola com o Wellington Carvalho. O Wellington para Lazzaroni, Lazzaroni para o Wellington Carvalho, dando uma de ponta. O Wellington Carvalho se livrou da bola, conseguiu o lançamento para Moisés. Foi pro solo, o jogo tá parado, falta nele. Alô, Marcelo Tinti, ortopedista, Karina, Gabriel, Mariana. Todo mundo ligado lá em Ribeirão Preto, AM 1270. Obrigado, pessoal, pelo carinho com a Band. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos 40 segundos é o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. E amanhã 11 horas tem jogo? Tem! 11 da manhã tem Oeste Juventude, sequência da Série B. E o Guarani joga às 19 em Ponta Grossa contra o Operário. Conosco, alô João Esteves, alô Joãozinho da Bendigues. Edmir Delbel estava no Morumbi há 51 anos atrás, hein? Naquele jogo São Paulo 2.0, de Pedreira o Gabriel. E sabe quem que está com a gente, Júlio? Sabe quem? Arrasa! O Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Que beleza, 11 minutos e 30. Agora o professor deu ali uma de zagueirão. E pela nova regra, né? Sempre que a bola bate no árbitro, faz uma interceptação, o árbitro do jogo, a bola será volta para o time que estava com a bola. Valdemir Gomes, quase 12 minutos do primeiro tempo. Quero ouvi-lo, Tigrão. Ponte Botafogo 0-0. É muito cedo ainda, mas não funcionou o esquema, não. O Neto Moura tá andando em campo, Botafogo baixa as linhas, a Ponte não tem poder de penetração nenhum. Vai depender dos laterais aí, de uma jogada combinada de beirada, com o Apodi do lado direito, junto com o Patinho, ou do lado esquerdo aí, de repente, essa descida do Lazzaroni. E aí tem que se aproximar um pouco, né? Toda a bola que pegou o Moisés ofensivamente pelo lado esquerdo, ele estava sozinho. O Lazzaroni não acompanhou para fazer o 2 contra 1. Pelo meio, por dentro, o Oyama até agora deu 3 passes, errou os 3 com o pé. Aí foi dar um de cabeça, errou também. Né? O Dauan é uma espécie de terceiro zagueiro, não podemos contar em nenhum momento para o torcedor da Ponte que é ele que vai armar o time. Eu não vou contar isso. Pode até acontecer, mas ele é um cara tipicamente de contenção. Então eu vejo uma dificuldade muito grande de condução, de transição no time da Ponte. E vem Ponte para o campo de ataque, domina Moisés, vai para frente Moisés, puxou para a linha de fundo, tenta levantamento, afasta a marcação do Botafogo, tira dali, briga por ela Moisés, não desiste, Lazzaroni aperta no comando, coloca a bola para fora. Lateral marcado é para o time do Botafogo, mas tem jogador da Ponte Preta caído, Lupe. É o Matheus Peixoto, no tiro de meta cobrado pelo Ivan. Ele acabou dando uma casquinha na bola com a cabeça e levou a pior. O Moisés ficou com a sobra, mas o árbitro deu a vantagem. Por isso agora com a bola colocada pela linha de fundo, o jogo está parado e realmente o braço do jogador do Botafogo, Val, acabou atingindo o rosto do Matheus Peixoto e por isso o árbitro aplica o cartão amarelo para Val. Camisa 2 do Botafogo, é o primeiro cartão amarelo do jogo. Val tá amarelado e Peixoto tá no chão. Mais alguma observação, hein, Tigrão? Ou segue lá pelota? Não, eu tô sentindo que
o João acertou dentro das parcas opções que ele tem, ou tinha para escalar no início da partida, mas o Neto Moura, enquanto tem gás, né, que é por enquanto, precisa entrar no jogo, né? Entrar no jogo, precisa chamar a responsabilidade. Ele não está nem fazendo um terceiro volante e nem o meia de transição, condução da bola. Então a Ponte não tem facilidade nenhuma com o Botafogo com as linhas baixas e não tem qualidade de organização de meio para frente até agora para perfurar o bloqueio do Botafogo. Sobretudo por quê? Porque o cara que conduz, o cara que faz a transição, o cara que organiza, que municia o ataque, esse cara que é o João Paulo está fora. E o Neto Moura, até esse momento, é muito cedo, ainda 15 minutos, mas não deu certo não. 14 minutos do primeiro tempo, 0-0. Rebote da Ponte, Moisés. Dominou Lazzaroni pela ponta esquerda, tenta o levantamento para o campo de ataque. Para Pato, afasta a marcação, tira ali a defesa do Botafogo. Rebote no contra-ataque, Luqueta dominou na metade do campo, vai para a finta, para cima do primeiro. É habilidoso Luqueta, tocou pela ponta esquerda para o Wellington Tanque, lançamento, ajeitou, tocou. Naldo pela ponta esquerda para Gilson. Gilson puxou para a linha de fundo. Rafinha quem domina, passagem na ponta esquerda, perde no comando. Gilson perde a bola, recupera o time da Ponte Preta. Dá um entregou, soltou no comando para Moisés. Moisés colocou o Pato para correr. Matheus Peixoto tá na grande área. Pato domina pela ponta direita do campo de ataque. Vai para cima da marcação do primeiro. Tocou para Podia, ajeitou para Moisés. Bateu, trava a defesa do Botafogo. Tira dali na sequência. O jogo tá parado. Impedimento marcado na Podia, Lupi. Mas foi uma bela jogada do Pato, que fez a recuperação de bola no sistema defensivo e deu um belo passe para finalização do Moisés, que recebeu o primeiro do Apodi. A bola explodiu no jogador do Botafogo. Por pouco a Macaca não abre o placar. E eu fiquei imaginando quando você falou, colocou o Pato para correr. Pensei que estava no Taquaral. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos jogados, passados do primeiro tempo, segue. No majestoso Ponte Preta e Botafogo, 0-0. Sim, Brasileirão amanhã, 19 horas, Arena Corinthians e Botafogo. Família Marinheiro de Jaguariúna. E ainda fala com o bairro, é Alto da Colina do Castelo. Ele não basta, ele não fala, não é de Jaguariúna. Além de falar que é de Jaguariúna, o bairro Alto da Colina do Castelo, Família Marinheiro. O Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Ô, Gustavo, obrigado. Mandando um abraço para o Pedro Pereira da 3M. E sabe quem que tá com a gente? Sabe quem? Quem? O Ditinho de Tupã. Disse que vai ser 2-0 para a Ponte. Alô, Ditinho, que um dia vai ser prefeito em Tupã. Bandeirantes. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tá empatado o jogo. Botafogo vem para o campo de ataque. A arbitragem parou, marcou a irregularidade. Vai voltar o lateral lá no campo de defesa. Alô, Pedro Lino, ouvindo lá em São Paulo, tá comendo de graça aí, né, Pedro Lino? Que beleza. Abraço para Vitor Joaquim, todo mundo ligado na Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe também as transmissões da Band pelo YouTube. 17h30, tem uma falta dura ali contra o time do Botafogo, hein, Lupi? E o árbitro, esse critério ele já definiu. Usou o braço, é cartão amarelo. Foi assim com o Val e agora com o jogador do Botafogo, que está reclamando bastante ali, mas realmente ele acabou acertando o Pato. Acertou o Pato, é cartão amarelo, camisa 8. Vitor Bolt também está amarelado, é o segundo cartão para jogadores do Botafogo. Gleger Zorzin, 18 minutos, 0-0, 2 cartões amarelos, Gleger. É, o jogo muito duro, né? O Botafogo, aliás, nós dizíamos isso, né? Todos os times do Claudinei Oliveira são times de muita marcação, times muito organizados, as linhas muito próximas. Por isso que eu e o Tigrão também dizíamos que a Ponte tem que usar mais os flancos do campo. Usar as laterais, apoio de Apodi, apoio de Lazzaroni, com o Pato e também com o Moisés, porque o caminho ali, o meio de campo está muito congestionado, Júlio. Falta marcada para a Ponte Preta na metade do campo. Neto Moura vem para a batida na lateral do campo. 18 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tá empatado. Luizão, Wellington Carvalho na grande área. Neto Moura levantou na segunda trave. Luizão dá um tapa na bola da Ellen, tira dali. Sem brincadeira, goleirão do Botafogo não quis
correr perigo e manda a bola para longe, Antônio Lupe. E fez uma bela jogada o jogador do Botafogo, o goleiro, porque a cobrança do Neto Moura tinha endereço, a cabeça do Luizão no segundo pau. Foi corajoso, o Darley fez a defesa, o camisa número 89 do tricolor de Ribeirão Preto. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Depois desse lance. Botafogo vem para ataque, o Wellington Carvalho domina pela ponta direita, Luqueta passa, pede do comando, recebeu. Luqueta ajeitou com a perna esquerda, voltou para Val, ameaçou bater, faz a finta, puxou para cima do segundo, cruzou para Rafinha, Rafinha na segunda trave, chegou, não consegue dominar. A bola se perde, vai em linha de fundo, apenas tiro de meta para Macaca bater. O Rafinha tentou o domínio, mas acabou saindo com bola e tudo. E só para deixar claro que realmente eu já tive essa experiência de correr dos patos lá na Lagoa do Taquaral. Você tá nessa ainda, Dudu? Tô nessa. Infelizmente a lagoa tá fechada, né, por conta da pandemia, mas antes do coronavírus eu tinha o hábito de correr na lagoa e realmente é difícil correr do pato. 19 minutos e 40 do primeiro tempo, 0-0, tá empatado o jogo, 0-0, majestoso, oitava rodada da Pezona. Tiro de meta, Ivan Quaresma manda a bola para o campo de ataque, levanta para Matheus Peixoto, um tanque, o Matheus Peixoto tenta ajeitar a bola, foi atrapalhado ali pelo jogador Neto Moura. A bola volta para o Botafogo, Luqueta tenta abertura de bola na metade do campo, errou o passe, Luizão se atrapalhou, o zagueirão da ponte, a bola voltou para Bolt. Bolt ajeita, recua, volta, recomeça o time do Botafogo com os zagueiros Robson e Jordan, Jordan e Robson, fica trocando passes o time de Ribeirão Preto. Tenta o lançamento agora, Gilson buscando jogada com Wellington, tanque, afasta a marcação, Luizão manda a bola para a lateral, arremesso manual marcado, é pro time do Botafogo bater. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos, primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Exótico Série C tem amanhã, tem ambos 4 da tarde, Ituano e São José de Porto Alegre e Londrina e São Bento. O São Bento é o último colocado do grupo B da Série C, hein? Deixa eu ver aqui, nos acompanhando, a macacada em peso, Jadir e seu filho João Vitor e a sua filha Alessandra. A Alessandra é linda de morrer. Bola volta para o time da Ponte, vem para o campo de ataque, Wellington Carvalho passou para Lazzaroni, Lazzaroni empurra na metade do campo para Neto Moura, foi empurrado na primeira vez, depois a segunda vez, o Wellington Carvalho, o jogo está parado, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você um ótimo sabor e aroma único. Encontre Café Moraes nos melhores supermercados e atacados da região. cafémorais.com.br. Alô, Giba, eu quero Café Moraes pro intervalo. 22 minutos, 22 do primeiro tempo, 0-0. Valdemir Gomes vai falar daqui a pouco, porque a Ponte vem pro campo de ataque, domina Luizão, dando uma de ponta, Luizão arrancou, vem pela ponta direita, a arbitragem não deu falta, hein? Não deu falta, segue o jogo, a bola volta pro Botafogo. E aí, Valdemir Gomes, 22 do primeiro tempo, Ponte 0, Botafogo também 0, Tigrão. A bola não passa pelo meio-campo de nenhum dos dois times, né? Aliás, os dois times, eles padecem pela falta do articulador, né? Padecem. Os dois times marcam muito, o Botafogo com as linhas mais baixas, mais recuadas. Mas o Botafogo, quando sai, ele tem mais verticalidade do que a Ponte. A Ponte toca muito lateralmente, mas a grande verdade é que nenhum dos dois times tem um articulador, tem um especialista na armação, na organização do meio-campo para frente. Por isso é que já com metade do primeiro tempo, nenhum dos dois goleiros até agora nada. Ninguém trabalhou. Então fica aí a expectativa de um jogo travado, um jogo de ligações diretas, onde às vezes os zagueiros são os armadores. Saem com a bola e dão um chutão. A bola não está passando em nenhum dos dois times, no caso nem de Ponte nem de Botafogo, pela zona da inteligência que é o meio-campo. Por quê? Porque só tem marcador, só tem jogador de bloqueio, de contenção. E isso deixa o jogo feio
e com poucas emoções ofensivas até agora. Falou Valdemir Gomes, o Tigrão, para você na região metropolitana de Campinas, no AM 1170. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Ponte Preta está jogando perigosamente. Dauan tocou para Ivan. Ivan para Dauan, afasta o perigo, tira dali. Matheus Peixoto, tentou domínio, a bola escapou dele. Volta a bola com Val, Val dominou, recolheu, volta pelo campo de defesa com Naldo. Recomeça o time do Botafogo, vai ser jogado com 24 minutos. É o primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Botafogo. Domina na metade do campo o time do Botafogo, tentativa do lançamento do Robson. Entregou, soltou para Luqueta, Luqueta tentou dominar, Naldo. Naldo se atrapalhou com a bola foi para fora, conseguiu ganhar o lateral. O Naldo foi dominar, a bola bateu na bochecha dele, quase a bola volta para o time da Ponte, mas é lateral para o Botafogo. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Conquiste a sua independência financeira com a Brasil Trader. Mande uma mensagem no WhatsApp 98979-5052 ou acesse drtrader.com.br. Val levanta a bola para o campo de ataque. O Wellington Tanque na casquinha, afasta, tira Luizão. Rebote é para Gilson, bateu para o gol, bateu para fora. Lá de longe, sem pulo, tentativa de um lançamento. A bola foi direto para fora, é tiro de meta, Lupe. Foi um chute esquisito do jogador do Botafogo. Ele ficou com a sobra e tentou arriscar ali um chute com uma queda muito forte na trajetória da bola. O Ivan, só por segurança, acabou ali colocando a mão sobre a trave. Tiro de meta para o goleiro da Macaca. Tem uma pergunta aqui pra você, Lupe. Quantos patinhos foram passear na lagoa? Ah, rapaz, se não me engano eram 23. Tiro de meta marcado pra Ponte Preta. Ivan Quaresma levanta a bola com o Matheus Peixoto. Resvala de cabeça, entrega pela ponta pra Moisés. Moisés batalhou, ele é guerreiro. Não desiste da bola, foi caçado. A arbitragem manda o seguir, recupera o Botafogo na bola, segundo o árbitro. Domina, sai jogando errado o Val. A bola volta pro time da Ponte da Boa. Tentativa da abertura de bola pela ponta esquerda, buscando o Lazzaroni. A bola bate na marcação do Lazzaroni na sequência. Se atrapalha o lateral da Ponte, devolve a bola de graça pro Botafogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos no primeiro tempo no majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. É isso aí, olha, nós teremos então amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série D, hein? Vai começar a fase preliminar, é domingo, destaque para Ji-Paraná e Nacional do Amazonas, 16 horas em Ji-Paraná, em Roraima. Olha, Olaco de Hortolândia de olho na matemática aí na retrospectiva. Seu Edu, foram 30 vitórias da Ponte, 26 vitórias do Botafogo. Aliás, 22 vitórias do Botafogo e 26 empates. Obrigado, Laco. O Hamilton Macedo disse que vai ser 3-2 para a Ponte. O Edson do Jardim São Pedro de Viracopos vai ser 3-0 para a Ponte. E o Pavone Guincheiro manda um abraço para o Guincheiro da União Resgate. O nosso muito obrigado. Botafogo vem para ataque na metade do campo. Luqueta dominou, tentou o lançamento, recupera o time da Ponte com Lazzaroni. Lazzaroni tocou para Matheus Peixoto, foi fazer o pivô, fez mal o pivô. Agora o Matheus Peixoto devolve a bola de graça para o Val, para o time do Botafogo. Val domina, levanta a cabeça para o campo de ataque. Para o Wellington Tanque, ajeitou o Tanque, soltou para Naldo. Naldo é para Bolt, Bolt ajeitou pela ponta esquerda, puxou para a perna direita, devolveu, soltou para Naldo, invadiu grande área, bateu, trava, defesa da Ponte, tira dali, voltou para Tanque, bateu, afasta o Wellington Carvalho. Na sequência, a bola volta pela ponta direita do Queta, tenta levantar para o campo de ataque, afasta a marcação da Ponte, tira Luizão, tá viva para Gilson, Gilson tentou ajeitar para Bolt, recupera o time da Ponte, pode ligar o contra-ataque, fintou primeiro, escapou no segundo, Luiz Oyama, tentativa do toque na bola, recupera Naldo, a bola volta pro time do Botafogo, contra-ataque, na ponta direita, lançamento, é pra Luqueta, invadiu, deu pra trás, voltou pra Wellington, Tanque pra fora! Incrível! O gol que perde o Wellington Tanque debaixo da trave, sem goleiro, era só empurrar e mandou pra fora, Lupe. E um gol incrível, perde o Wellington Tanque, a Ponte perdeu a bola no meio campo e todo mundo ficou parado. O Botafogo veio no contra-ataque com o Luqueta, que fez o cruzamento na pequena área, sozinho. O Tanque se jogou na bola e a bola passou por cima da meta do Ivan, que vai para a cobrança do tiro. Detalhe, um dos maiores gols perdidos da Pezona até aqui, o Wellington Tanque quase abre o placar. Oi, Tigrão. O Luiz Oyama tá muito mal, né? Foi ele que perdeu a bola. Ele tá errando todos os passes, tentou evoluir, adiantou, perdeu a bola, deu o contra-ataque, não recompôs. O Botafogo criou a grande chance agora, o Luqueta cai bem pelo lado direito.
Até o Naldo, que a gente conhece de outros carnavais, está se aventurando a sair para o ataque. Nesse momento, o Botafogo é melhor. Gleger Zorzinho, quero ouvi-lo também. 0-0, 28 do primeiro tempo, Gleger. O Botafogo começou a gostar do jogo, né, Júlio? Adiantou um pouco as suas linhas. A Ponte erra muito na saída, erra muito passe, principalmente no setor que está congestionado e aonde o Botafogo é mais forte na marcação, que é ali o setor da volância, o setor de meio de campo. A Ponte tem problema, tem que se organizar, tem que segurar um pouco mais a bola no ataque. A Ponte sai na hora... Agora há pouco o Matheus Peixoto errou um passe de 2 metros. Então não pode acontecer isso. Tem que segurar essa bola, esperar o time sair, esperar as linhas encostarem para que possa ter chances e oportunidades. A Ponte realmente não vive um bom momento dentro do jogo. Eu vou contar um negócio para você, viu, Luto? O Matheus Peixoto, ele ainda está ressentido com o Val daquela cotovelada, né? Querendo ou não querendo, enfim, o lance que deu cartão amarelo pro Val. E agora ele descontou e teve que ser tirado ali pela bandeirinha. Foi pra cima do Val, Lupe. E sem necessidade nenhuma, né? Matheus Peixoto tá com a cabeça quente, recebeu o cartão amarelo, o camisa 29 da Macaca. E o Botafogo tem falta, lado direito, camisa 11, Rafinha na bola. Quase 30 minutos. E o Matheus Peixoto tá lá conversando ainda. O Wellington Tanque foi encostar nele e falou: ô Matheus, de 9 para 9, de centroavante para centroavante, vamos jogar, velho. E agora sim vai ser autorizado. Rafinha, autorizado bem para o lançamento na grande área. Afasta, tira o Wellington Carvalho. A bola tá viva, Luizão subiu de cabeça e recebeu a falta. É falta nele, o jogo parado, Lupe. Falta em cima do zagueiro da Ponte Preta, que fez o corte e foi empurrado. Bem próximo ali da marca do pênalti da área do Botafogo. Ivan vai para a cobrança da falta. 0-0 no Majestoso. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Ponte Preta vem pro campo de ataque. Pato, lançado de frente pro gol, afasta a marcação do Botafogo. Na hora H, afasta Jordan, tira, afasta o perigo. Pato batalhou por ela, voltou pela ponta direita, tenta o levantamento, a bola bate na marcação, afasta Bolt na sequência. O Pato ia fazer o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. O corte do Jordan foi crucial agora, hein, Lupe? E a bola estava na mão do Derlei, só que o Jordan não quis saber de brincadeira. Acabou afastando o perigo. O Pato é pequenininho, mas é forte. Ganha todas as divididas o jogador da Ponte Preta. Agora, quase ele acabou fazendo o gol. Pato, que é formado na base do Inter. Empréstimo com a Ponte até o final da Série B. 31 do primeiro tempo, Ponte 0, Botafogo também 0. É lateral marcado para o time da Ponte para fazer a cobrança. O Pato ele é baixinho, como disse o Lu, pequenininho, mas ele tem uma raça impressionante, uma força. Tá chamando muito a atenção, camisa 19 da Macaca. Lateral marcado para a Ponte, afasta a marcação do Botafogo. A bola volta no peito do Lazzaroni. Lazzaroni entrega para Dawan, Dawan devolveu para Wellington Carvalho pela ponta esquerda. Vai fora de bola para Lazzaroni. Vem pelo meio pedindo Moisés. Lazzaroni sem espaço, foi obrigado a voltar. Recomeça o ataque do time da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 32 minutos do primeiro tempo, Majestoso segue. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Alô, Serjão. É o seguinte, aqui é o Serjão falando, hein? Amanhã, 21 horas, Ceará e Santos. Ceará do Guto Ferreira, o Santos do Cuca. Olha, deve ser de Presidente Prudente essa galera aqui. O Fiapo, Neizão, Anélica, Fazenda 4 Irmãos. Deixa eu ver aqui. Presidente Prudente da escuta, Ponte Pretanos da velha guarda. Alô, 31 de março, o final 5389, não colocou o nome, mas o meu filho é o Carlos Franco Monteiro. Eles são bandeirantes roxos, nosso muito obrigado pelo carinho. E a Taíde Júnior do Jardim Interlagos, sempre de olho nos meus papéis. Bandeirantes. O seu almoço no Ponto 10 Restaurante está de volta, aberto todos os dias. O melhor self-service com grande variedade, carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas. Rua Boa Ventura do Amaral. Faça como a Rádio Bandeirantes e toda a equipe de Carlos Batista. Almoce no Ponto 10 Restaurante.
Detalhe no ar. Um jogador do Botafogo caído, mas enquanto isso, o técnico João Brigatti chamou ali vários atletas, inclusive o Luiz Oyama, que o Tigrão destacou que não está bem na partida, para conversar e passar algumas orientações. Uma espécie de um tempo técnico, enquanto o atleta do Botafogo, que sente muitas dores, se não me engano é o Tanque, ali com problema no tornozelo, está fora do campo, o Botafogo com um a menos. É joelho, viu? É joelho, deu aquela chicotada. Ele foi botar o pé de apoio, deu aquela chicotada que o joelho vai e volta. Não sei não se continua no jogo. 33-30 é o primeiro tempo. O jogador do Botafogo ainda sendo atendido do lado de fora e até pelo close da televisão. Sentindo bastante. Fiquei com a impressão ali que levava as mãos ao rosto, né? Naquele gesto de choro, mas estamos aqui aguardando para ver se está tudo bem com o atacante do Botafogo, o Tanque. A bola volta para o time do Pantera, volta pela ponta direita, Luqueta vai para a finta, para cima do primeiro, não passa do segundo, é falta. O jogo está parado, falta do Oyama para cima do Luqueta. Bola marcada para o time do Botafogo, segue jogando 34 minutos. É o primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. Na Saci tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Voltou o Wellington, é o Tanque, né? O Tanque, camisa 9 do Botafogo, meio mancando, mas está no jogo, camisa 9, vem bola na área da Ponte Preta. Se fosse uma pia, talvez não voltasse, mas o Tanque volta. A bola volta pela ponta direita, lá é falta marcada para o time do Botafogo com o Val. Val levantou a bola para o campo de ataque, Ivan Quaresma segura firme, fica com ela. Vai sair jogando o capitão da Macaca. A bola volta, Ivan tem pressa, sai jogando com o Wellington Carvalho. Sobe a marcação, o time do Botafogo. O Wellington Carvalho foi obrigado a despachar, deu certo. Lançamento para Moisés, faz o pivô com o Matheus Peixoto. Ele gira a bola com o Oyama. Oyama para Neto Moura. 1-2-2-1, tocou o Oyama para Matheus Peixoto. E finta, o primeiro não passa do Eli Carlos. Recupera a bola para o time do Botafogo. Entrega para Bolt. Bolt dominou, girou, perdeu, voltou para Matheus Peixoto. Matheus Peixoto deu o primeiro combate, não consegue dominar. O jogo é lá e cá. A bola fica para o time da Ponte, recupera da UAN. Tá bem no jogo da UAN. Ele devolveu, soltou essa bola com o Lazzaroni para Matheus Peixoto de frente pro gol, ajeitou para Neto Moura, levanta a cabeça, devolveu, soltou pela ponta direita, é para Guilherme Pato deixou pela ponta direita, devolução, vem no comando de ataque para Moisés, sentou levantamento, a bola parte na marcação, afasta o perigo, coloca a bola para escanteio, Jordan, é escanteio para a Macaca bater. É o primeiro escanteio da Macaca do jogo, lá pelo lado direito. E é o Moisés, camisa número 21, quem se apresenta para a cobrança. Luizão, Wellington Carvalho, Matheus Peixoto, os grandalhões da Macaca dentro da área do Pantera. Lá vem o Moisés tentando abrir o caminho para o time da Ponte Preta. Moisés, número 21, 36 minutos do primeiro tempo. Escanteio para a Ponte. Moisés, autorizado escanteio para a Macaca. Levantamento na marca do pênalti. Afasta a marcação do Botafogo. Tira dali. Rebote da Ponte. Volta a bola pela ponta esquerda. Neto Moura ajeitou para Lazzaroni. Puxou para a linha de fundo. Cavou na grande área para Luizão de cabeça. Darley no centro do gol. Para fazer a defesa, goleiro do Botafogo, Lupe. No cruzamento do Lazzaroni pela esquerda, o Luizão, que já é alto, subiu no terceiro andar e cabeçou no centro do gol para a boa defesa do Darley. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 37 minutos do primeiro tempo no Majestoso, segue. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Partida encerrada na Série B, Figueirense 0, Paraná 1. Paraná é líder da Série B com 17 pontos, hein? Obrigado aqui, o Paulo Bonfim, seu Edu, o Gi Paraná é de Rondônia. E não Roraima, Rondônia. Obrigado, Paulo Bonfim. Olha o seguinte, um abraço aqui para quem? O pessoal da RJ Jardinagem diz que vai ser 2-0 Ponte. O Vanderlei de Hortolândia, tá cheirando 0-0. O Vivian da 31 de março, ela que comanda a galera. O filhão dela, né, o Carlos Franco Monteiro. Obrigado, viu, Vivian, pelo carinho. E o João do Cambuí, só na corneta aqui, pregando o pau na macaquinha. Bandeirantes. 38 minutos, daqui a pouco tem um pneu na Bandeirantes, lançamento, Oyama tá mal, entrega a bola errada para Podi, lateral marcado para o Botafogo, Gleger Zorzin, análise técnica da Bandeirantes e o jogo, Gleger. Olha, Júlio, a Ponte encontra muita dificuldade, né? Principalmente na transição
meio de campo, ataque. O Oyama realmente hoje faz um péssimo primeiro tempo. Não consegue evoluir. Aquela bola que sempre chegava com qualidade ao ataque. Nós não vimos praticamente que o Peixoto pegar nenhuma bola mais tranquila, né? Uma bola já para no último terço, né? Já para chegar fazendo a finalização. Tem dificuldade na armação. E olha o Botafogo aí, Júlio. Vem para o campo de ataque. Gilson lançado na linha de fundo. Tenta o cruzamento. A bola bate na marcação. Se perde, vai embora. Acompanhando o lance, o Wellington Carvalho cumprimentado pelo Ivan Quaresma. Escanteio, Botafogo para bater. Do lado esquerdo, mais uma chegada ali com o atleta do Botafogo, o Gilson, lateral esquerdo. Preciso, o Wellington Carvalho fez o corte. Escanteio 11. Rafinha na cobrança do escanteio. Escanteio marcado para o Botafogo fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem para o campo de ataque, preocupação na grande área da Ponte. A galera de Ribeirão está acompanhando aí no AM 1270. Vai se lembrar do Nunes, centroavante. O Luizão é a cara do Nunes. Impressionante. Igualzinho. Escanteio. A Rafinha vem para a batida. Tentativa do cruzamento para o Wellington. Tanque. A bola vai para fora sem direção. Apenas tiro de meta para bater Ivan Quaresma. Oi, Gleger. Então, Júlio, precisa organizar isso aí, né? O João agora, 39 do primeiro tempo, o vestiário por organizar. Eu tentaria, aquilo que eu disse, aquele 4-1-4-1, traz o Neto Moura um pouco mais aqui, onde para ajudar, né? Para assessorar um pouco mais o Oyama. A gente percebe ele muito perdido ali no meio da marcação, tendo muita dificuldade. Se a Ponte não melhorar essa transição, não vai criar oportunidade nenhuma e o Botafogo começa a gostar do jogo, né? Tem algumas jogadas de perigo, é um pouco mais organizado que a Ponte, que tem que também usar um pouco mais os laterais, um pouco mais de beirada. O Pato está bem no jogo, o Moisés também já fez algumas jogadas. Então mudar a alternativa, mudar a estratégia, jogar pelo lado e não por dentro. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. Seu dinheiro pode render mais. Acesse brtrader.com.br ou mande um WhatsApp para 98979-5052. 98979-5052. A bola volta ao lançamento. Gilson lançou no quinta, fintou, puxou para a perna esquerda, bateu para fora. Tentativa da finalização para o Botafogo. A bola vai embora, linha de fundo. Tiro de meta para a Ponte bater. Foi o Luiz Oyama que acabou perdendo mais uma vez a bola no meio campo. Foi tentar um passe, o Botafogo armou o contra-ataque. Luqueta, sem marcação, de perna esquerda, mandou a bola por cima do gol. Tiro de meta para o Ivan. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você para agilizar o orçamento. A bola fica para o time da Ponte na metade do campo, domina Dauan. Dauan dominou, recolheu, vai para a finta, para cima do primeiro, passa pela ponta direita. Um bolão para Pato, Pato se chegar em perigo, passa por ele, chega Darley. Foi ousado agora o Dauan. Tentativa do lançamento por Pato, hein, Lupe? Viu que tá difícil ali a questão dos armadores, né? O Dauan, que é volante, tentou um passe e conseguiu. Só que o Pato é pequenininho, perna curta, não alcançou a bola. Fácil pro Darley, goleiro do Botafogo. A Ponte volta para o campo de ataque, pressionando no finalzinho do jogo. A Ponte vem Lazzaroni, toca errado, a bola vai para fora, apenas o lateral para o Botafogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41:30 no primeiro tempo, no Majestoso. Ponte 0, Botafogo também 0, Edu. Os paulistas do Brasileirão. Amanhã, 19 horas, tem Corinthians e Botafogo. Às 21, Ceará e Santos. No domingo, 11 horas, Red Bull e Palmeiras. Às 16, São Paulo e Fluminense. E é isso aí, são os paulistas do Brasileirão. É o seguinte, o Itacil Marque de Campinas, muito obrigado. E a Vivian, ela quer que fale, é Vivian Franco. Ela que comanda a galera da 31 de março, inclusive o Roberto Barbosa. Bandeirante. Lançamento para Naldo, tentou fintar Ivan Quaresma. Sai do gol, Ivan mergulhando, manda a bola para fora, Luizão. Intervenção importantíssima do goleiro da Macaca. Ponto 10, restaurante, aberto nas noites de terça a sábado com rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas, é bom demais. Você também pode pedir pelo delivery ou retirar no restaurante.
4390. É ponto 10 restaurante. Detalhe no ar. Jogadores do banco de reservas, tanto do Botafogo quanto da Ponte Preta, em trabalho de aquecimento. Provavelmente os dois treinadores, João Brigatti da Macaca e o Claudinei Oliveira do Botafogo, já pensando em alterações para a segunda etapa. Alô, Ribeirão Preto, galera no AM 1270. Bem-vindo à família Bandeirantes, com toda a equipe de Carlos Batista, acompanhando a bezona do Campeonato Brasileiro. 43 do primeiro tempo, o jogo está parado. Valdemir Gomes, e a tua avaliação sobre o primeiro tempo, hein, Tigrão? Um primeiro tempo tecnicamente muito fraco, onde o Botafogo foi ligeiramente superior, mais organizado. Ele bota o Luqueta pelo lado direito, o Rafinha, que é destro, mas joga do lado esquerdo. E o Tanque é o referência. O Botafogo tem tanta dificuldade também para entrar e para organizar, que quem está aparecendo como elemento surpresa é o Naldo, que é um volante tipicamente de contenção, meramente de marcação. Olha o Botafogo de novo. Domina Bolt tentou a finalização de longe, a bola bateu no Pato, ajudando lá atrás o Pato por enquanto, porque o Neto Moura tá fora. Domina Gilson tenta fazer a finta, deu certo, escapou do Pato, Gilson acelerou, tem caminho aberto, tocou para Wellington Tanque, afasta a marcação do time da Ponte. Rebote é do Botafogo, voltou pela ponta esquerda, tenta o levantamento, bola solta da esquerda para a direita, atravessa a bola até chegar em Val dominou, tirando no Moisés, ajeitou para o Wellington Tanque tocou para Luqueta pela ponta direita, vai pintar levantamento, levantando a boca do gol, Ivan Quaresma apontou, afastou, Ivan voltou para Wellington Tanque, para Bolt, para fora. Bolt manda a bola para fora, linha de fundo. Oi, Tigrão, completando. A Ponte não fica com a bola, o Botafogo, mesmo sem ter essa facilidade de criação no meio, adiantou as suas linhas, sai para jogar agora o Vitor Bolt, se aproxima também o Eli Carlos, o Naldo já está pisando na área toda hora. E com 3 atacantes, o Tanque centralizado, o Rafinha na esquerda e o Luqueta na direita. É bom que acabe logo para a Ponte, senão o Botafogo vai guardar. Escanteio marcado para o Botafogo. Levantamento, a bola passa por todo mundo. Jordan briga por ela, não chega. Apenas o tiro de meta marcado para Macaca. Só para dizer, viu, Júlio? Oi, Tigrão. E os dois laterais do Botafogo participando muito mais do jogo do que os dois da Ponte. Eu gostei do Lazzaroni. Ele errou um passe agora no finalzinho aí. O último lance dele tentando descer, mas um jogador consciente, equilibrado. Podia ausente. O Botafogo com o Val pela direita e o Gilson pela esquerda são jogadores que chamam a responsabilidade, que estão saindo para jogar e estão alavancando o time lá de trás. Ponte Preta vem para ataque, Apodi dominou pela ponta direita para Matheus Peixoto, para fora! Matheus Peixoto testando na marca do pênalti. Perto, muito perto. Perto demais, Antônio Lupi. E mais uma vez o Pato iniciou a jogada, deu tapa na direita pro Apodi, que levantou a cabeça e viu o posicionamento do Matheus Peixoto. Cruzamento perfeito, camisa 29. Por pouco não balança a rede do Pantera. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Conquiste sua independência financeira com a Brasil Trader. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 98979-5052 ou acesse brtrader.com.br. Mais 3. Vamos até 48, informa Antônio Lupi. O time do Botafogo tenta descer para o campo de ataque, domina Luqueta. Acaba perdendo a bola, Luiz Oyama tomou, mas perdeu. É Laika. O jogo muito equilibrado no primeiro tempo, tá 0-0. Sem espaço, o time do Botafogo foi obrigado a voltar. Volta Luqueta para Val volta com Robson volta para o goleiro Darley manda a bola para o campo de ataque no peito, dominou. O Wellington Tanque ajeitou pela ponta direita com categoria, voltou para Luqueta, passagem do Val pela ponta direita, Val passou, pediu, o Naldo tentou o cruzamento, Apodi quase coloca contra. Apodi foi tirar a bola com a perna esquerda. Quase coloca a bola no gol do Ivan Quaresma, hein, Lupi? Do jeito que veio, o Apodi tirou. De canela esquerda. Parecia um golpe de capoeira. O Apodi mandou a bola pela linha de fundo. O Botafogo tem escanteio, lado direito. Camisa 11, Rafinha, o homem das bolas paradas do tricolor de Ribeirão Preto na cobrança. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alta qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Acesse autoglass.com.br. Autoglass com 2 S.
Escanteio marcado para o Botafogo. Volta, entra levantamento, afasta a defesa da Ponte Preta. Tira o perigo. A bola volta para o time da Ponte. Pela ponta esquerda vai acabar o primeiro tempo. 30 segundos. Faltando para esgotar o tempo do árbitro na primeira etapa no Majestoso. Nada de gol. Ponte 0, Botafogo 0. Tá tudo empatado. Lazzaroni tem pressa, não tem pressa. Vai controlando o tempo. Tenta o levantamento para Matheus Peixoto. Resvala na bola, centroavante da Ponte. Deita, empurrar para a pata, afasta a defesa do Botafogo. E rapaz, deu certo o contra-ataque. Ponte acelerou pela ponta esquerda para Luquenta, puxão para a linha de fundo. A Podi chega na corrida, encosta também o Luizão. Luizão diminui o espaço dele, volta a bola com Gilson. Gilson recuou para ele, Carlos no centro do campo, vai acabar o primeiro tempo. Ele, Carlos, dominou, girou para o defensor e apitou o árbitro. Aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Vem aí um intervalo diferente da Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro. Sim, obrigado, Júlio Nascimento. Que perigo, que jogo, 0-0, mas a bandeirinha, viu, Lupe? Como corre a bandeirinha? Você não reparou nisso, né, Lupe? Você não reparou, hein? Não reparei, Edu. Mas a bandeirinha, a Ponte atacou pelo gol de entrada, hein? A Ponte atacou pelo gol de entrada, 0-0, mas a bandeirinha corre demais. Corre demais. Edu! Sim. Anota. A bandeirinha tá com o pneu cheinho. Anota. Ela corre demais, gente. Anota, Edu. Edu, sim, vamos lá, gente. Vamos, aqui o Ivan tá saindo aqui, jogadores do Botafogo também, para falar sobre esse primeiro tempo. O Ivan provavelmente vai ser o que vai conversar com a imprensa a respeito desse primeiro tempo sem gols. Ivan que trabalhou bastante, né? Fez algumas jogadas, e o Tanque também vai falar a respeito desse primeiro tempo pelo lado do Botafogo. O pessoal de Ribeirão acompanhando também pela Rádio Bandeirantes aí em Ribeirão Preto acompanha o que diz o atacante do Botafogo a respeito do primeiro tempo. Tomar, né? O companheiro está colocando a bola ali na frente do gol, infelizmente. Eu acho que é um pouquinho de sorte, né? A gente está criando, está terminando a jogada. Eu acho que um pouquinho mais de sorte ali, né? Acho que a bola vai entrar e a gente vai conseguir um grande resultado aqui. Wellington Tanque, atacante da equipe do Botafogo, falando a respeito desse primeiro tempo. Jogadores do Botafogo que tiveram trabalho de aquecimento, da Ponte também. E o Ivan analisa o desempenho da Macaca na primeira etapa. Jogo difícil, ainda mais em casa, né? Geralmente o time fica lá atrás e o Botafogo está marcando bem nossa saída de bola. Muitas das vezes eu tenho que quebrar essa bola e a gente está perdendo quanto a primeira, quanto a segunda, e eles estão chegando com perigo. Então, o João passa pra gente aí no intervalo, pra gente ter mais aproximação e essa qualidade aqui atrás para chegar a bola redonda aí. E aqui atrás a gente tá firme, tá seguro. Eu acho que é mais melhorar isso mesmo, com a bola no pé. Ivan Quaresma, capitão da equipe da Ponte Preta, analisa o desempenho da Macaca na primeira etapa, sem gols, Edu. 0-0, Ponte Botafogo. E o Neizão aí, Ceasa, ex-Bradesco, falou que a bandeirinha é linda, viu? Eu falo pra você, o marido dessa bandeirinha aí, vai, se ela botar pra correr, fala pra você, hein? O cara tem que ter fôlego. Bom, 0-0 é o seguinte, um abraço aí pro... Alô, José Rocha, muito obrigado, viu, gente? Pela audiência, pelo carinho no YouTube. Vamos dar uma repartida, começo já com você, Gleger. Os desígnios de Deus, a maior chance do Botafogo ter o cruzamento, rapaz. E o Wellington Tanque perdeu. Quem estava na marcação do Luizão? Se o Luizão tenta cortar ali, mete contra, cara, tá bom demais, tá no lucro. Vamos lá, Zorzinho, como é que foi? Edu, eu acho que o Botafogo teve uma chance clara, real. Teve depois a Ponte uma cabeçada do Matheus Peixoto, mas a chance real, né, foi essa com o Tanque. Ele poderia ter, eu acho que exagerou, né, colocou o pé ali, a bola pegou um pouco em cima e acabou subindo. Mas ele e o gol, né, o Ivan já tinha ficado batido, não tinha marcação e ele acabou desperdiçando. Agora, Edu, a Ponte, muitos problemas. Começou bem, começou um jogo muito equilibrado, mas aí a Ponte começou a perder muito, errar muito passe, né? O Oyama, que é o jogador que faz essa ligação, né? Que faz essa ligação meio de campo-ataque, que vem buscar essa bola, tá errando muito. Né? Essa transição tá muito ruim da Ponte. O setor de inteligência da Ponte realmente tá comprometido. Não consegue, nós não vimos aí, o Matheus Peixoto conseguiu dar aquela cabeçada, uma jogada de linha de fundo lá do Apodi. Eu acho que o caminho para a Ponte, porque ali está muito congestionado, eu estou dizendo isso desde o começo do primeiro tempo, eu e o Tigrão, que o caminho tem que ser pelas beiradas, e o Botafogo percebeu isso, porque a Ponte também fecha ali a entrada por dentro, e o Botafogo percebeu, soltou mais os laterais e estão chegando. As maiores oportunidades foram pelas linhas de fundo, tanto do Botafogo quanto da Ponte. Então a Ponte precisa um pouco mais, né? Apesar de achar que os dois laterais da Ponte estão bem no jogo, bem postados ali, recompondo rápido,
mas precisa aparecer um pouco mais na frente. E outra coisa, o Pato e o Moisés tem que ter uma sintonia com os laterais, porque às vezes, em momentos do jogo, a gente percebe que os dois ficam ali atrapalhando, né? Se você não der o corredor para sair para uma triangulação, vai ter problema, não vai ter como, vai estar congestionado. Então precisa ter essa sintonia, Moisés e o Pato, com os dois laterais, Apodi e Lazzaroni, para que aí tenha essas jogadas de linha de fundo. Porque o Matheus Peixoto é um jogador que tem presença de área. Você vê que a primeira bola que chegou com qualidade lá, quase que ele bota na rede. Então precisa ter um pouco mais de chances parecidas com essa. Para isso, precisa o quê? O seu Oyama caprichar um pouco mais, o seu Neto Moura entrar no jogo. Neto Moura não pegou na bola praticamente, está totalmente fora do jogo. Não sei se está se poupando ou se está jogando num setor, Edu, aquilo que nós dizíamos, que ele não está muito acostumado. Que a gente percebe a Ponte com 2 linhas de 4, o Matheus Peixoto e o Neto Moura bem lá frente, bem o papel que o João Paulo fazia. Pode ser que ali ele não se sinta bem, porque ele não pegou na bola. Então, se eu sou o João Brigatti, trago um pouco mais o Neto Moura ali, faço um tripé invertido com o Dauan na contenção e o Oyama e o Neto Moura, um ao lado do outro ali, para fechar essa segunda linha e ter um pouco mais de gente no setor, porque a Ponte está com dificuldade e olha, esse time do Botafogo é perigoso, Edu. Tá chegando e se deixar gostar do jogo, daqui a pouco faz 1-0, aí eu quero ver buscar. Então a Ponte precisa se organizar. Eu acho que, taticamente falando, deu uma desorganizada e o João precisa ajustar Neto Moura, Oyama e também a descida dos laterais e a sintonia com os homens de frente, Edu. Olha aí o seguinte, alô Renato, Jardim Elisa, em Jaguariúna, família Alvarenga, ligada na transmissão, nosso muito obrigado. Intervalo, já o Tigrão vai falar, Ponte 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Agora no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Janderson Cristal do Mato Grosso do Sul, sim, sempre de olho. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. 0-0 intervalo aos 27 minutos. Que gol incrível, perdeu o Botafogo. Toque na bola, recupera Naldo. A bola volta pro time do Botafogo. Contra-ataque na ponta direita, lançamento. É pra Luqueta, invadiu, deu pra trás, voltou pra Wellington, tanque pra fora!
que perde um seu Júlio Nascimento, é isso aí, quase gol do Fogão. A 36, a Ponte atacando pro gol de entrada. Cruzamento de Lazzaroni. Quem é que tá na cabeça? Vamos ouvir quem cabeceia. Rebote na Ponte, volta a bola pela ponta esquerda, Neto Moura ajeitou pra Lazzaroni, puxou pra linha de fundo, cavou na grande área pra Luizão de cabeça, Darley no centro do gol. Quando o Luizão subiu, vai ser gol, vai descontar o gol contra o Paraná, mas ele cabeceou fraco, o goleiro pegou, hein? E a chance da Ponte também aos 45, Pato pra Podi, a Podi cruza. E aí, em Júlio Nascimento? Ponte Preta vem para ataque, a Podi dominou pela ponta direita, para Matheus Peixoto, para fora! Matheus Peixoto testando na marca do pênalti. Perto, muito perto, perto demais, Antônio Lupi. E mais uma vez o Pato iniciou a jogada, deu tapa na direita pro Apodi, que levantou a cabeça e viu o posicionamento do Matheus Peixoto. Cruzamento perfeito, camisa 29. Por pouco não balança a rede do Olha, de Pantera. Paracatu, grande Fran, espossante. Alô, Fran, muito obrigado pelo carinho de sempre. Intervalo em Ponte 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. É do Pinheiro. Rogério Gomes pregando fogo aqui no Moisés e o Ney Rocha de Jaguariúna. Macaquinha querida, amor da minha vida. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Intervalo 0-0. Primeiro tempo tecnicamente fraco. A grande verdade é que a Ponte começou dando pinta de que ia dar uma pressão. Ia dar logo uma blitz em cima do Botafogo, mas foi chuva de verão, acabou rápido. O Botafogo sentiu que a Ponte não tinha poder de penetração, que tinha dois jogadores absolutamente inoperantes no seu sistema de meia cancha. O primeiro deles, o Oyama, a pior partida dele com a camisa da Ponte. Aliás, eu já venho de olho nesse jogador, que a gente elogiou muito pela quantidade de passes que ele erra por jogo. Hoje, ele errou só todos. Todos. Uma atuação irritante, de falta de concentração, querendo às vezes bater de primeira quando precisa dar uma pisadinha na bola para acalmar, errando todas. Parece que está com o olho fechado, né? Uma coisa realmente muito triste. E aí a Ponte, dando bola para o Botafogo a todo momento, errando passes, perdeu o comando do jogo, exatamente pelo fundamento do passe hoje, numa noite infeliz. E aí tem o cara que veio com a função de tentar substituir o João Paulo. Esse é o Neto Moura. Totalmente desambientado, não se acha no jogo, não sabe se joga de frente, de costas, recebe a bola, toca lateralmente, anda. A maior velocidade dele no jogo foi trotando e aí fica muito difícil a Ponte ter o comando. O Botafogo percebeu, adiantou as suas linhas. O Naldo está pisando na área toda hora. Luqueta é um jogador agudo pelo lado direito, fez a jogada limpa para que o Wellington Tanque fizesse o gol, sozinho. Ele deu a chapa, pegou um pouco embaixo da bola, praticamente em cima da linha do gol. Um lance impressionante, um gol perdido realmente. Faltou um pouco de perícia para o Wellington Tanque. Este foi o lance mais agudo do primeiro tempo, com o Rafinha também ciscando, também sendo insinuante pelo lado esquerdo. O Vitor Bolt, o Naldo e o Eli Carlos são jogadores mais de contenção, né? O armador desse time, o cara que faz com qualidade a transição meio-campo-ataque, que alimenta bem o ataque, está fora, que é o Matheus Anjos. Então, a mesma dificuldade que tem o João Brigatti no meio-campo, sem o seu principal articulador, aliás, os dois, né? Tanto o Camilo quanto o João Paulo, também tem o Claudinei Oliveira, por não ter o Matheus Anjos. Só que o Botafogo se adaptou melhor a isso. Adiantou um pouco o Naldo, fez com que os laterais passassem com mais frequência, tanto o Gilson pela esquerda, quanto esse Val, que é muito bom jogador, pelo lado direito,
E acabou que depois da metade do primeiro tempo, o Botafogo comandou as ações, esteve muito mais próximo de fazer o gol. Eu até cheguei a pontuar aqui que se o primeiro tempo não acabasse logo, a Ponte tomaria o gol. Então, apesar do jogo não ter agradado tecnicamente, se teve um time mais próximo pela sua organização e por ter mudado a sua postura ao longo do jogo e por ter criado a principal oportunidade, se teve esse time mais próximo de fazer o primeiro gol, esse time foi do Pantera de Ribeirão Preto. Uma atuação sem lustro nenhum, apagadíssima do time da Ponte, e a gente olha para o banco aqui, as opções são muito fracas. A Ponte não tem, o João Brigatti não tem como alterar radicalmente o esquema tático. Nós vamos ficar aí na expectativa, mas eu acho que Luiz Oyama e Neto Moura não deveriam voltar para o segundo tempo. A única coisa que aí ele vai ter que botar o Hernandes e talvez o Bruno Reis. Não sei se vai haver ganho, mas é que esses dois jogadores produziram tão pouco que eu fico com a sensação de que mesmo correndo o risco até de piorar um pouco, que o João Brigatti vai mexer no time da Ponte. Quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar um grande abraço para o pessoal da Cerâmica Mota de Valinhos, especialmente para o seu diretor comercial, que é o Daniel, e um abraço também para o Edmilson Garcia e para a Nancy, que nos ouvem em todas as jornadas e em toda a programação esportiva da Bandeirantes, lá no Paraguai. Espero mais bola, espero mais futebol, espero mais qualidade, espero uma Ponte com as suas linhas mais juntas e não tão divorciada como vimos no primeiro tempo para a segunda etapa. A Ponte já voltou e eu já vejo o tripé ali, ó. Dauan, Luiz Oyama e também o Neto Moura. Portanto, o Lupe pode confirmar aí, o Botinha volta agora, Ponte mas ao que tudo indica, a Ponte não mexeu, tá todo mundo reunido no primeiro tempo, e não mexeu não é porque o time agradou, não mexeu porque as opções de banco são muito limitadas. E eu reafirmo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Sim! Espero um pouco mais de futebol da Ponte no segundo tempo. Grande Tigrão pela ponta esquerda. Pergunta aqui pra você, Lupe. Quando que o Camilo volta? O Camilo ainda está no departamento médico. Não tem uma previsão de retorno. Vai ter uma semana cheia agora depois da partida contra o Botafogo. E o atleta provavelmente será reavaliado. A expectativa é que ele deve retornar para o jogo contra o Avaí. Se começa jogando, não sei, mas provavelmente no banco. Meus amigos, o show vai continuar por enquanto 0-0 Ponte Botafogo de Ribeirão. E para o show continuar é ele mesmo. Júnior Nascimento. Edu Pinheiro comandou um intervalo diferente aqui na Rádio Bandeirantes. Para Campinas, no AM 1170, para Ribeirão, AM 1270 e para o mundo através dos aplicativos e pelo YouTube e Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações para acompanhar todas as transmissões da Rádio Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo no Majestoso. Atenção, Brasil! Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júnior Nascimento. Rasgando emoções do microfone forte, tradicional. Canhão do rádio. Bola para o time do Botafogo pela ponta esquerda do campo de defesa. Levantamento buscando jogada com o Wellington Tanque. Afasta a defesa da Macaca. Afasta Podi. Levanta a bola para Matheus Peixoto. Faz o pivô errado. Recupera Vitor Bolt. Entregou pela ponta esquerda. Vai para a finta. Para cima do primeiro árbitro. Parou. Marcou uma falta a favor do Botafogo. Entendeu que o Vitor Bolt não teria vantagem. E aí a bola volta para o time de Ribeirão Preto para fazer a cobrança da falta no campo de defesa. Antônio Lupe e o protocolo. Alguma mudança no segundo tempo, Lupe? Não, a Ponte é a mesma da primeira etapa, o Botafogo também. 0-0, tá empatado o jogo Ponte Preta e Botafogo, você curtindo na Bandeirantes. É futebol balada, sexta-feira à noite. A bola fica pro time do Botafogo. Darley, goleirão, sai jogando com os pés, aperta, pressiona na marcação, Matheus Peixoto. Darley foi corajoso, entregou para ele, Carlos. Ele, Carlos, volta a bola pela ponta esquerda para Jordan. Jordan de primeira para Vitor Bolt. Vitor Bolt devolveu em direção do gol para o goleiro Darley. Ele domina com o pé direito, sem pressa nenhuma, espera a movimentação da sua equipe. Vai levantando bola para o campo de ataque, prefere o toque lateralmente curtinho. É com o Robson. Robson
marcação dominou, tocou para ele, Carlos. Ele, Carlos, com uma chapada com o pé direito. Soltou para Val. Val na ponta direita. Acelerou. Devolveu para Luqueta. Luqueta na metade do campo para a chegada do Naldo. Bateu para fora. Naldo recebeu na direita, tentou o canto do Ivan Quaresma, a bola vai para fora, Lupi. E a paciência que o Botafogo teve para armar a jogada. Bola lá nos pés do Darley. Quando achou o passe, o Botafogo veio com velocidade com o Luqueta. Fez o cruzamento e o Naldo, como elemento surpresa, acabou desviando a bola pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Lançamento, que categoria. Ivan Quaresma no pé do Matheus Peixoto. Tocou na ponta direita para Podi, foi pro solo. Opa! Pede a falta. O árbitro olha para a bandeira olha para o árbitro. E deu apenas o lateral. Lateral marcado para o time da Ponte para fazer a cobrança pela ponta direita. 2 minutos, é o segundo tempo, 0-0, está empatado o jogo. Lá vem a Podi, arremesso manual cobrado, solta a bola com o Luiz Oyama. Oyama para Neto Moura tenta o toque pela metade do campo, recupera o time do Botafogo. Na sequência foi sair jogando o Luqueta. A bola bateu na canela esquerda, bateu na canela direita, se perde em lateral. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Botafogo vem para ataque, domina pela ponta direita, Rafinha. Foi para finta, Rafinha para cima do primeiro, tenta atravessar, tocou, bola solta, Luqueta. Agora sim para Rafinha pela ponta esquerda. Enfrentou o primeiro, puxou, lado esquerdo do campo, tentou cruzamento para o Wellington Tanque, afasta a marcação. A bola voltou para a ponta de cabeça, a bola vai para fora. Ataque de perigo do time do Botafogo, hein, Lupi? Pelo lado esquerdo, com o Rafinha, camisa número 11, encarou a marcação, fez o cruzamento, o Wellington Carvalho afastou o perigo, mas no rebote o Bolt tentou pegar de primeira, chutou longe da meta do Ivan. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento, ligue agora para 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br. A bola fica para o time do Botafogo pela ponta esquerda, tenta sair jogando Rafinha, foi pego ali pelo Apodi, o jogo está parado, falta marcada. Na lateral do campo de defesa do time do Botafogo, na frente do técnico João Brigatti, que fica conversando com Basílio Amaral, seu auxiliar. Bate falta o Botafogo, volta a bola no comando de defesa, Gilson. Solta para Jordan. Jordan de primeira para Darley, Darley vai girando a bola pelo sistema defensivo, trocando passes o time do Pantera. A bola chega para Robson. Robson, devolução, vem com Jordan. Pela ponta esquerda, Jordan, devolução, vem com Gilson. Gilson para Jordan, Jordan para Gilson. Vai tentar esticar a bola para o campo de ataque na passagem do Luqueta pela ponta direita. Chega a defesa da Ponte, faz o corte. Lazzaroni tem pressa, entrega a bola pela metade do campo, volta a bola com Moisés, toca errado, a bola fica para o time do Botafogo, é para Rafinha, Rafinha faz a movimentação, domina, escapa da marcação da Apodi, vira de leste a oeste, a bola vai chegando pela ponta direita para o time do Botafogo, Val, escapa da marcação, marginal, tá livre, Val tentou levantamento, a bola foi muito forte, forte demais, se perde apenas em tiro de meta para Macaca bater. E o Valk está recuperado do Covid-19. Ele e o Wellington Tanque desfalcaram o Botafogo na última rodada contra o Cuiabá, empate em 1-1. Agora os dois já estão recuperados. Matheus Anjos, que estava também com o Covid, com uma lesão muscular, está fora do jogo. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. Seu dinheiro pode render muito mais com a Brasil Trader. Acesse o site brtrader.com.br ou mande uma mensagem para o WhatsApp 98979-5052. Brasil Trader. Lançamento para Ponte, a bola passa por todo mundo, voltou para Moisés, apostou correndo, invadiu grande área, perdeu Moisés. Não consegue, né, Moisés? Contra-ataque gigantesco para o time da Ponte. O Moisés se enrolou, se atrapalhou todo com a bola, hein, Lupi? Faltou paciência, né, para o Moisés, um pouquinho de categoria, porque ele tinha a bola dominada e depois se atrapalhou todo. Fácil para a defesa do Botafogo, que vem para o ataque. Botafogo domina pela ponta direita, domina Naldo, tenta o levantamento para Wellington Tanque, afasta a marcação. Botafogo está no ataque, dando contra-ataque para o time da Ponte. Tentativa de esticar a bola para o jogador que era Moisés. Chega a defesa do Botafogo, recupera o time de Ribeirão, vai sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 6 minutos do segundo tempo, 6 minutos no Majestoso.
Ponte Preta 0, Botafogo também 0. E amanhã joga o Guarani lá em Ponta Grossa contra o Operário. O Alex disse que vai ser 1-0 para o Botafogo. Vô Marinheiro, olha o Vô Marinheiro da Costa e Silva, diz aqui, viúvo. Lá vem Botafogo, domina pela ponta esquerda, Rafinha, encara a marcação da Ponte, puxou pro pé direito, bateu, espalma Ivan Quaresma! Na intervenção do camisão da Macaca, chute colocado, mas com força, Ivan Quaresma executa a grande defesa, Lupe! Deu um drible muito fácil, o Rafinha em cima do Apodi. E o Ivan trabalhou e trabalhou bastante. Bela defesa do goleiro da Macaca, e tem alteração. 7, Neto Moura tá indo embora. Neto Moura com a 7 tá indo embora. E o 16, Hernandes, peraí que trocou isso. Neto Moura com a 16 tá fora. Hernandes com a 14 tá no jogo. O Oyama também saiu, já informo quem tá no jogo. Bruno Reis. A bola volta para o campo de ataque, domina Botafogo, tenta o levantamento para o Wellington, tanque de cabeça, ajeitou, buscou, jogada com o Naldo, afasta a marcação, tira dali, afasta a defesa da Macaca, a bola volta para o Botafogo, domina mal, Jordan, apertou a marcação, Matheus Peixoto, a bola volta para o goleirão, Darley vai sair jogando. Completando então a alteração no time da Ponte, é o Yuri, né, o Lupe? Número 16, o Yuri, isso. Yuri, com a camisa de número 16, está no jogo na vaga do 17 do Luiz Oyama. E o Hernandes, com a 14, está no jogo na vaga do 7, Neto Moura. Muito bem, Yuri e Hernandes, então, as alterações do técnico João Brigatti. O Edu, te cortei, tem mais algum detalhe aí, Edu? Não, é o Vô Marinheiro da Costa e Silva disse que tá viúvo, ficou viúvo 2 vezes, hein? 2 vezes ficou viúvo. Ele tá livre, leve e solto, diz aqui, a procura. Bandeirantes. Pois não, Lupe. Tem um detalhe, é o Bruno Reis, né? É o Bruno Reis, é. Mas na placa tava 14, né? Então acho que teve uma troca ali. Só confirma pra mim, Lupe, o número do Bruno, por favor. O Bruno tá com a 8. Bruno Reis tá com a 8. 8, Bruno Reis. Daqui a pouco os comentaristas vão analisar porque tem falta o time do Botafogo, Lupe. Tem falta e é perigosa. O Rafinha tá por ali. Tá o Luqueta também e o Gilson, camisa 16. Os 3 atletas ali são os candidatos para a cobrança. O Ivan organiza a barreira, falta perigosa para a equipe de Ribeirão Preto. Segundo tempo, Ponte Preta 0, Botafogo também 0. É falta marcada para o Botafogo fazer a cobrança. Gilson com o pé esquerdo, um pouco mais afastado da bola, coladinho nela o Rafinha. Há pouco a Rafinha buscou o ângulo do Ivan Quaresma, mas parou em grande defesa do goleiro da Macaca. Quase 9 do segundo tempo. Atenção, torcedor do Brasil. É falta marcada para o time do Botafogo para fazer a cobrança. Confusão na grande área. Luizão está se arrumando ali com o zagueirão Jordan. Rafinha, autorizado, olhando fixamente para o gol. Ivan Quaresma no centro. Rafinha, o Gilson. Gilson, Rafinha. É falta para o Botafogo, autorizado. Rafinha bateu, explodiu na barreira. A bola volta pela ponta esquerda para Vitor Ponte. Vai tentar o cruzamento, ameaçou, tocou por baixo, voltou, jogada ensaiada. Bola para a linha de fundo, para Val, para Ponte, cruzamento na primeira trave. Ivan. Segura firme, Ivan Quaresma bem para fazer a defesa. E aí, Gleger, Bruno Reis está no jogo também o Yuri. Os 2 jogadores estavam muito maus, né? O Oyama estava tropeçando na bola. Teve um lance agora no segundo tempo e inacreditável, né? Aquele jogador de talento que mostrou aí, muito talentoso, muita qualidade. Hoje realmente não estava numa boa noite. Agora, Júlio, ele deve adiantar um pouco mais ali o Hernandes para chegar um pouco mais, para tentar fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo também, para chegar um pouco mais com o Moisés. Essa é a expectativa, até porque o Bruno Reis deve ficar um pouco mais por trás, né? Tentando ao lado do Dauan dar um pouco mais de contenção. Eu soltaria um pouco mais o Dauan. O Dauan tem um bom passe, ele não tem característica de armação, mas pelo menos está bem no jogo e ele tem um bom passe, porque ele não tem alternativa, né? Se você olhar para o banco, o João não tem nenhum meia de articulação e nenhum jogador que pode fazer essa função com umas características parecidas. Então, dificuldade para a Ponte aí no setor de inteligência e um meio de campo que só tem volante. A expectativa é de que o Hernandes com o Yuri, com o Cacuete de lateral possa encostar um pouco mais ali no ataque para fazer alguma jogada. Só confirmando, Júlio, então é 7, tá, Luiz Oyama fora, o Bruno Reis com a 8 está no jogo e o 17 Oyama está fora e o 16 Yuri está no jogo. As 2 alterações na Ponte.
É falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. Yuri levantou, a bola passa por todo mundo, vai embora a linha de fundo. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos do segundo tempo, 10 minutos agora virando 11 jogados no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Hoje na Série A2, início das quartas e final, cada um pega os seus jogos ida e volta. Tivemos Monte Azul 0, São Caetano 1. São Caetano sai na frente, agora tem o jogo da volta. Olha, Júlio, um abraço aqui para Vanessa, do 4902, grande ouvinte nossa, gosta muito da nossa equipe, mas ela faz uma crítica, não gosta da maneira como analisamos quando tem na arbitragem mulher, bandeirinha, porque a maneira como ela corre, porque qual é a nota dela, se o pneu dela tá cheio. Olha, Vanessa, eu peço desculpa, você tem toda a razão. Em nenhum momento algum termo pejorativo, porque ela realmente me chamou muita atenção, que ela corre demais. Eu que comecei com essa brincadeira, peço desculpas a você e a todas as mulheres. E, Vanessa, nosso muito obrigado. Mas que ela corre, Vanessa. Ô, louco! Bandeirantes. A bola volta na metade do campo para o time do Botafogo. Perde, recupera a Macaca. Volta a bola para Luizão pela ponta direita. Luizão tem a podinha aberta, prefere toca pela ponta esquerda para Bruno Reis. Lá vem Bruno Reis tentando acelerar o ataque para o time da Macaca. Volta a bola com Lazzaroni. Lazzaroni pisa, pensa. Tocou para Dauan. Dauan faz a devolução. Bola com Luizão pela ponta direita. Luizão vai tentar esticar a bola para o campo de ataque, buscando a Podi pela ponta direita. Sobe a defesa do time do Botafogo. Afasta. Matheus Peixoto. Correu, consertou, ajeitou. Tocou para Pato. Pato no apoio para Bruno Reis, passou, pediu Lazzaroni, foi pro solo, pediu falta, arbitragem mandou seguir. A bola volta para o Botafogo no contra-ataque pela ponta direita, fica a bola com Luqueta. Luqueta acelera, entrega a bola com o Val na ponta. O Val acelerou, soltou, pediu de passagem, recebeu Luqueta de frente pro gol, bateu para fora. Luqueta ameaçou o chute, manda a bola pra fora, é tiro de meta, Lupi. Você sabia que o Luqueta saiu do Comercial e foi pro Botafogo? Rivais, em Ribeirão Preto, isso. Luqueta passou pela base do Comercial, disputou Copa São Paulo e o Botafogo acabou contratando o jogador que agora acabou chutando a bola por cima da meta do Ivan, já cobrado 0-0. Valdemir Gomes, o Tigrão, 13 minutos do segundo tempo, Ponte Preta 0, Botafogo 0, Valdemir. Segura e disparadamente a pior atuação da Ponte na Bezona até agora. O João tenta ele, bota agora o Bruno Reis como segundo, o Daão um pouquinho atrás dele, solta o Yuri tentando se improvisar ali numa das meias, né? Se adiantando, tentando se colocar entre os homens de meio campo e os volantes, e os atacantes, perdão. Na verdade, a Ponte não cria nenhuma jogada. Botafogo tem toda a sua limitação, tem um time também com problemas, mas está muito próximo de inaugurar o marcador, está muito próximo de fazer o seu primeiro gol. Eu percebo uma Ponte com as pernas pesadas, sem explosão, não conseguindo criar e não tendo confiança em arriscar. É um time trêmulo em campo, que erra uma barbaridade, que não tem segurança. Olha o Botafogo aí. Recupera Bruno Reis, dá um bote, toca a bola com o Pato. Pato levanta a cabeça, não tem ninguém para tocar. Pato foi obrigado a voltar. Ele recua, entrega a bola, solta com Dauan. Dauan para Bruno Reis a devolução, vem com o Dauan na metade do campo. Se apresenta Yuri, prefere toca para Wellington Carvalho pela ponta esquerda. Yuri faz a movimentação, recebe o camisa 16 da Macaca. Lazzaroni passa pela ponta esquerda. Yuri recolheu, segurou, devolve a bola com Wellington Carvalho. A bola fica com o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado, com o rodízio da melhor pizza de Campinas. Saboreie também o chopp artesanal Campinas. Vá até o ponto 10 ou peça pelo delivery 3234-4390. Ponte Preta troca passes, domina Bruno Reis. Bruno Reis passa lateral para a esquerda, recebe de volta. Bruno Reis passa lateral para a direita. Entrega a bola com Wellington Carvalho, volta a bola com Luizão. Luizão domina, tem Dauan aberto pela lateral do campo, recebe Dauan, se manda, vai embora, faz a movimentação, Pato pediu, Dauan tentou esticar, afasta a marcação do Botafogo, rebote da Podi de frente pro gol, largou, o jogo tá parado, volta marcada, falta de ataque, Lupi. Falta em cima do camisa número 13 da equipe do Botafogo, ele, Carlos, tá caído, sente muitas dores, e só um detalhe, né, Ivan disputou o Campeonato Paulista antes da pandemia, a Podi também, o Wellington Carvalho também, Lazzaroni também, Dauan também, Yuri também estava naquele time, Bruno Reis
que acabou entrando também estava na equipe. 7 jogadores que estavam antes da pandemia, onde a Ponte fez um campeonato paulista muito ruim. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. É isso mesmo, confira muito mais no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do segundo tempo, 16 passados no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Olha, amanhã na fita Brasileirão, Corinthians e Botafogo, é 19 horas, em 7 da noite, Corinthians e Botafogo. E 9 da noite, o Ceará do Guto Ferreira pega o Santos do Cuca. Ceará que ganhou do Fortaleza do Rogério Ceni 1-0, o clássico lá de Fortaleza. Pato recupera de frente pro gol, deu para Matheus Peixoto, para Pato, bateu para fora. Na recuperação do Pato, ele fez a tabela, finaliza, a bola vai para fora, Lupi. Perdeu ali o Jordan, camisa número 32, pede desculpas e a Ponte aproveitou a oportunidade. O Pato para Peixoto, Peixoto para Pato, que acabou finalizando por cima da meta do Darley, que vai para a cobrança do tiro de meta. Quase, Pato. Calma, Pato. Capricha, Pato. Na próxima, Pato. Você tem a casinha, eu sei que você tem a casinha, Pato. Vai em busca da casinha, Pato. É isso. Casinha. E ele vem. Lá vem Pato. Domina pela ponta esquerda, tocou para Yuri. Yuri recolheu. Falta. Falta para cima do camisa 16 da Ponte, o jogo tá parado. Tem pressa, Macaca vai ser jogando pelo campo de defesa. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Luizão, vem pro campo de ataque pro time da Ponte Preta, faz a abertura de bola pra Pato, opa! Pegaram o Pato, a arbitragem mandou seguir, voltou pra Ponte, levantou pra Moisés, afasta a marcação, tiro dali, completa a defesa do Botafogo, Bruno Reis, deu combate, recuperou pra Dauan, bateu uma bomba, trava a defesa do Botafogo, Bruno Reis foi valente, recuperou, entregou pra ponta esquerda, faz a tabela com Lazzaroni, Lazzaroni puxou pro fundo, demorou demais pra fazer o toque, Lazzaroni, recupera, Yuri deu bote, tenta ficar com a bola, time da Ponte, agora começa a acelerar o jogo, afasta a defesa do Botafogo, tira, respira, Robson. Tira o perigo dali, coloca a bola pra fora. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, que vai te proporcionar um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Gleger Zorzinha, análise técnica da Bandeirantes e o jogo, Gleger. O jogo tá complicado, né? Parece que deu uma melhorada, né, Júlio? A entrada do Bruno Reis com o Yuri. A gente percebe que o Dauan tá saindo um pouco mais, até porque o Bruno Reis vem fazer ali, vem fechar ali para recompor, né? Então essa alternância aí de um às vezes sai para um lado, outro sai pelo outro, pode confundir um pouco o Botafogo, que ainda é perigoso. A Ponte precisa ficar muito atenta, buscar aí o primeiro gol e tem que tomar muito cuidado para não ser surpreendido e tomar o gol, porque aí vai ficar difícil, Júlio. Lá vem o time do Botafogo pela ponta direita, Luqueta tenta levantamento para o Wellington, Tanque afasta, a marcação tira dali. A bola volta para o time do Botafogo em arremesso manual. Alô, Ribeirão Preto! Agora também sintonizando a equipe de Carlos Batista na M1270. Aqui a M1170. Em Ribeirão, 1270. E você que está ouvindo em Ribeirão, vai conferir a alteração do time da Ponte Preta, Lupe. Moisés com a 21 tá fora. Moisés 21 tá fora. 11, Bruno Rodrigues tá no jogo. Lá vem o time do Botafogo, levantamento da boca do gol, afasta, tira Luizão, a Podi completa, a bola volta para o time da Ponte, contra-ataque, Pato dominou, girou na ponta para Bruno Rodrigues na sua primeira participação, ele dominou, vem para cima, Bruno Rodrigues arranca, vem por dentro, pode bater pro gol, escorregou. Bruno Rodrigues entrou numa vontade, ele batalha, briga pela bola, recupera Bruno Rodrigues, entrega para Matheus Peixoto, ele faz o toque pela ponta direita, para Pato, cruzamento, a bola vem por baixo, afasta a defesa do Botafogo, tira. Bruno Rodrigues entrando num pique danado, já vai falar Valdemir Gomes sobre a alteração do time da Macaca. 20 minutos do segundo tempo, Ponte 0, Botafogo também 0, a Ponte vem para ataque, domina a Podi, tocou para Dauan, dominou, girou, entregou para Lazzaroni, para Dauan, infiltrou para Bruno Rodrigues, afasta a marcação, a bola tá viva, voltou, é para Yuri, deu para trás, a bola vai entrando contra, afasta a marcação.
marcação do Botafogo. Um lance muito rápido, perigoso, Robson. Quase colocou contra a sua própria meta, Lupi. E o Bruno Rodrigues realmente entrou aceso no jogo. Na verdade, foi o Yuri que fez o cruzamento na direção do Bruno Rodrigues e o zagueirão do Botafogo fez o corte. A Macaca ganha escanteio, lado direito, vem bola na área do Pantera. 21 do segundo tempo. Ponte Preta, Botafogo. 0-0 o jogo, tá tudo empatado. Bruno Rodrigues sempre a batida na ponta direita. Ele ameaça tocar curtinho, Pato. Vai com ele, volta, refuta, voltou para Bruno Rodrigues. Tenta novo levantamento, afasta a marcação do Botafogo, tira dali. E aí, Valdemir Gomes, Bruno Rodrigues está no jogo, incendiando a partida, Tigrão. Entrou aceso, entrou com boa movimentação. A Ponte melhorou um pouco, vai lá. Lá vem Ponte, dominou. O Yuri tenta o toque pela ponta direita, tentava a devolução para Bruno Rodrigues. Pode completar, Valdemir. A Ponte subiu a marcação, está dificultando a saída de bola do Botafogo. Não está organizada, não. Mas pelo menos está pressionando, está jogando um pouco mais no campo do adversário, tirou um pouquinho aquela fervura do Botafogo. E vamos ver o Bruno Rodrigues, parece que entrou a fim de jogo. A bola fica para o time da Ponte, na ponta esquerda, volta Lazzaroni, entrega a bola com Bruno Reis. Agora é um canhão de Bruno, para lá e para cá. A bola fica para Luizão, na ponta direita, Luizão dominou, recolheu, se apresenta, Bruno Reis, prefere o toque curtinho, é com ele. Bruno Reis domina da Odil, agora sim entregando na metade do campo para Yuri. Yuri faz a abertura para Wellington Carvalho, recomeça para o time da Ponte. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Conquiste sua independência financeira com a Brasil Trader. Obtenha a maior rentabilidade. Acesse o site brtrader.com.br. E vem Ponte, Dauan domina pela ponta direita, solta a bola com Luizão, Luizão vai atravessando da direita para a esquerda, solta a bola com o Wellington Carvalho, o Wellington Carvalho para Luizão, toda a Ponte atacando em bloco, a Ponte está inteirinha no campo de ataque, só o Ivan Quaresma na defesa, Dauan dominou, chapou, tocou pela ponta esquerda, tentou toque, afasta a marcação do Botafogo, a bola está na grande área, sai Darli do gol para fazer a defesa, fica com ela, o camisa 89 do time de Ribeirão Preto. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. A bola volta pelo campo ofensivo para o time do Botafogo, para o time da Ponte Preta, digo. Lá vem a Macaca, Lazzaroni domina, escapa da defesa, vai para o ataque para o time da Ponte, Lazzaroni. Solta a bola curtinha no Cambaro, solta com Bruno Rodrigues para Bruno Reis. Atravessa da esquerda para a direita, já na metade do segundo tempo. 0-0, está empatado o jogo, nada de gols. A Ponte vem para o ataque, domina Pato. Pato vai para cima, tocou, faz inversão, buscando. Jogada com o Dauan, toque errado. A bola volta com o Val, tocou no peito do Wellington Tanque. É bom de bola, Wellington Tanque, hein, velho? O cara domina e bate a bola no peito, gira para a esquerda, gira para a direita. Centroavante, muita qualidade que tem o Botafogo. Tenta sair jogando com pressa o time de Ribeirão Preto. Ivan Quaresma coloca a bola para fora, não quis saber de brincadeira. 24 do segundo tempo. Ponte Preta 0. Acertou alguém. Ponte Preta 0. Botafogo também 0. Aconteceu alguma coisa aí, Lupi. É, porque o Ivan não quis saber de brincadeira e deu um chutão na bola em direção à arquibancada, ali a vitalícia do Moisés Lugarelli, e ele pediu desculpa depois. Alguém foi atingido, quem eu ainda não sei. Já pensou o presidente? Já pensou, ele acerta Sebastião Arcanjo? Ô, louco, Ivan. A bola volta no comando pro time da Ponte. Lazzaroni dominou pela ponta esquerda, pintou cruzamento, a bola vai voltar pra Pato, afasta a marcação do Botafogo, tira dali. Na sequência, Bruno Reis, o Dauan fez falta. O jogo tá parado, falta marcada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Band. 25 minutos do segundo tempo, 25 no Majestoso, segue. Ponte 0, Botafogo também 0, do Pinheiro. Olha, domingão, 11 horas, tem Brasileirão, hein? Red Bull e Palmeiras em Bragança Paulista, Luxemburgo. Lembrando o tempo que ele foi campeão paulista pelo Bragantino, é isso aí. Alô, Edmir Delbel, aquele abraço, meu grande amigo Geraldo da Vila Cures, ligadaço. E o Rafael do 3881. Rafael, gostando muito da narração do Júlio Nascimento. Tem futebol na Bam, bam, bam. Valeu pra todo mundo ligado na Band. Estamos na Pezona. O pai tá on. 25 do segundo tempo, Ponte 0, Botafogo também 0. A bola volta pela ponta direita, Luizão. Campo de defesa, manda a bola pro campo de ataque, buscando o Matheus Peixoto. Toque foi errado, volta na cabeça de Jordan. Jordan pra Wellington Tanque, ele fez o pivô, entregou na frente do gol. Ivan sai do gol pra fazer a defesa.
deixar girar essa bola não, Antônio Lupi. Não pode. A defesa da Ponte Preta mais uma vez parou para a sorte da defesa da Macaca. O lançamento foi forte, ficou nas mãos do Ivan. Ele, Carlos, parece ele o 13 do Botafogo caído. E vem Ponte na resposta, domina Bruno Reis na ponta esquerda, atento, levantamento, a bola bate na marcação do Val. Entrega na metade do campo, Wellington Tanque solta a bola de primeira para Rafinha, o jogo vai ser separado. É o 8, é o Vitor Bolt. O Vitor Bolt ali teve a caixa de câmbio atingida. O seu almoço no ponto 10 está aberto, está de volta. O melhor self-service com grande variedade. Carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cerveja. Na rua Boaventura do Amaral 788, ponto 10, restaurante. Greg Zorzin, quase 27 do segundo tempo, 0-0 o jogo, Greg. A Ponte deu uma melhorada, né, Júlio? Tenta algumas jogadas ali, o Bruno Rodrigues entrou esperto, entrou ligado no jogo. Eu gosto da movimentação do Bruno Reis e também do Dauan, alternando a saída ali para chegar como homem surpresa. Você vê que o passe da Ponte melhorou. A Ponte errava muitos passes e agora o índice de acerto melhora. Era até então de 72% e agora está com 81%. A Ponte trocou 305 passes. Então há uma melhora. A Ponte nesse momento tem maior posse de bola. Então a expectativa é de que a qualquer momento possa encaixar uma bola e fazer 1-0, Júlio. Mexeu, vai. 8, Vitor Bolt tá fora no Botafogo. 8, Bolt tá fora. E o 12, Dodô, meio atacante, tá no jogo. Alteração do time do Botafogo no segundo tempo. 0-0 Ponte Preta e Botafogo tá tudo empatado. É o Campeonato Brasileiro Piazona. Piazona é aqui, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando com toda a equipe de Carlos Batista. A bola fica para o time do Botafogo do campo de defesa. Domina pela ponta esquerda, lateral Gilson. Contra a marcação do Pato. Gilson faz a abertura de bola pela ponta esquerda, buscando o Luqueta. Perdeu. Apodi recuperou, deu a Pato. O Pato soltou para Yuri. Yuri pede a passagem do Pato. Recebeu, vai para a finta. Pato escapou no primeiro, vai cavar. Toque errado do Pato. Toque errado, muito curta. Afasta a defesa do Botafogo. A bola volta para o time da Ponte Preta no campo de defesa. Recupera o Wellington Carvalho. Carvalho para Luizão. Luizão apontou. Levantamento para Matheus Peixoto. Afastou mal, voltou Peixoto. Vai fazer golaço. Espalma Darley. O Peixoto foi muito inteligente. Ele viu que o zagueiro não ia ter tempo de bola, ficou esperando a bola voltar, pegou de primeira, quase um golaço no Majestoso. E foi o camisa número 32, o Jordan, que afastou mal. O Matheus Peixoto, inteligente, esperou a caída da bola e de primeira mandou pro gol, pra defesaça do Darley. A Macaca tem escanteio, Lazzaroni na bola. Aumente o volume do rádio, pressão da Ponte, escanteio pra Macaca. Na ponta esquerda, autorizado, Lazzaroni levantou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora. Passa com muito perigo, Wellington Carvalho subiu lá no 8º andar, hein, Lupe? Subiu ali junto com o Dauan e também com o Jordan, zagueiro da equipe do Botafogo. O Wellington Carvalho foi quem relou por último na bola. Ela passou por cima do Darley, goleiro da equipe do Botafogo. Tiro de meta para o camisa 89 do Pantera. Na Sassi Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Sassi. Acesse sassitintas.com.br. Valdemir Gomes, 29 do segundo tempo, Ponte e Botafogo 0-0. Quase o Matheus Peixoto foi para a rede, Tigrão. Numa falha do zagueiro, o Matheus Peixoto se aproveitou bem. Até agora a defesa do jogo do Darley. Defesa impressionante, de puro reflexo. A Ponte melhorou um pouquinho, o Botafogo agora chega com perigo. Mas a falta é de ataque. Posse de bola para a Ponte. A Ponte melhorou, sobretudo pelo fundamento do passe e porque está se movimentando mais, subiu a marcação. E também o Botafogo diminuiu o seu ritmo, me parece, já 30 minutos do segundo tempo. O time do Botafogo extremamente desgastado fisicamente. A Ponte mexeu mais, o Botafogo, salvo engano aqui, mexeu uma vez só. Não está conseguindo acompanhar. A Ponte com mais pernas, mesmo desordenadamente, aperta e pode ganhar o jogo. Pato domina, entrega na ponta direita para Podi, tenta o levantamento, a bola bate na marcação, se perde em lateral. Rapidinho, Gleger, a defesa foi nível de dificuldade? 8, defesaça, Júlio. Saiu do chão, fez um movimento corretíssimo, uma defesa muito técnica. Dificuldade 8, porque a bola ela vem fazendo aquela curva, né? Ela vai lá em cima, caindo. E ele foi muito bem aí, o Darley, belíssima defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes.
30 minutos do segundo tempo no Campeonato Brasileiro. É a Piazona no Majestoso. Ponte 0, Botafogo também 0. E o São Paulo, domingo 16 horas, no Morumbi, recebe a equipe do Fluminense. Choque de tricolores, hein? E o Mosquito dizendo aqui que vai ser 1-0 para a Ponte. Gol do Matheus Peixoto. Valeu, Mosquito. Bandeirantes. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte Preta. Pato domina, tenta o toque pela ponta direita. A arbitragem marcou, parou. Falta do Pato. Pato fez falta, não adianta reclamar. Quebrou, trincou o Autoglass, nome certo, alto nível na qualidade de troca de para-brisa, farol, lanterna e retrovisor. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Falta marcada para o Botafogo, já cobrado, domina Robson. Na ponta direita faz abertura para Val. Val carrega a bola para o time do Botafogo, tenta chegar para o campo de ataque na tentativa da velocidade. A bola passa por todo mundo, vai sobrando para o goleiro Ivan Quaresma sair jogando. Tem pressa Ivan, solta para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho de primeira, rola curto, vem para o campo de ataque para Bruno Reis. Bruno Reis tem aberto o Dauan para ele, o toque da Dauan vai girando a bola curtindo, comanda até chegar no Luizão. Luizão curtindo, mas de lateral direito, pertinho do banco de reservas. Parou, brecou com categoria. Luizão recupera para o time da Ponte Preta, entrega para Dauan. Dauan pertinho dele tem Yuri. Yuri vem buscar o jogo para armar para o time da Ponte Preta hoje, sentindo falta do Camilo, do João Paulo. A Ponte Preta se virando do jeito que dá no meio campo. Tenta o levantamento, Luizão buscando mais uma vez. Matheus Peixoto afasta a defesa do Botafogo, tira. Jordan de cabeça, empurra para Robson. Robson limpa o lance, tocou para Val, arranca Val. Na velocidade, sentiu, hein? O Val sentiu. Ele vai tropeçando, coloca a mão agora atrás ali. Na pantu, na concha, não vai dar, hein, ô Lupi? É cãibra, ele já tinha caído no lance anterior, dentro da área, o Darley foi lá, ajudou, fez aquele movimento quando o atleta tem cãibra, só que não vai dar mais pra ele não. Provavelmente vai ter a troca, o Val tá indo embora, já tem um atleta ali conversando com Claudinei Oliveira. Eu informo a substituição já, Júlio. Gleger Zorzinho, 33 do segundo tempo, em algum momento sentistes na arrancada, Gleger? Cãibras, a gente percebe, esse aí é o reflexo do time do Botafogo, viu, Júlio? Cansou, o time realmente do Botafogo não é aquele time do final do primeiro tempo, começo do segundo, tá bem cansado. Agora a cena do rapaz aí caindo, foi o Val, né? Foi meio que aos trancos e barrancos e não tem jeito. Quando trava é difícil, viu, Júlio? E vai mexer o time do Botafogo, Lupe. Mas o quarto árbitro tá mandando o jogo correr. O Val tá indo embora, é o 33, é o Ferreira que tá por ali. Não, mas vai trocar. Vai trocar pelo 27, que é o Edson Júnior. Edson Júnior vai trocar. Não, vão ser 2 alterações. O Ferreira vai entrar no lugar do Val. Confirma, Val tá fora. 33, Ferreira tá no jogo. Confirma. E o Edson Júnior. O Edson Júnior também vai entrar no jogo. E eu já informo quem vai deixar o campo ali no Botafogo nas 2 substituições do técnico Claudinei Oliveira. 34 do segundo tempo, o Botafogo, né, Tigrão? Começa... É o 5, é o Naldo. O Naldo tá fora e o 27, Edson Júnior, tá no jogo. E o Botafogo começa a sentir, né, Tigrão? O lado físico do jogo também, por isso o técnico Claudinei mexe 2 vezes, Tigrão. Não, ele tem que mexer porque os caras arriaram. A Ponte faz uma partida horrorosa, mas melhorou um pouco, pelo menos na voluntariedade, com o sangue novo, de jogadores menos cansados no segundo tempo. E a Ponte diminuiu, né? Aquele risco que ela estava correndo de tomar o gol. Pode tomar? Pode. Inclusive agora porque o Botafogo começa, obviamente, a oxigenar o seu time também. Mas arriou uma barbaridade fisicamente o time de Ribeirão Preto, o que permitiu com que a Ponte, mesmo a trancos e barrancos, passasse a ter o comando da partida, pelo menos nos últimos 15 minutos. 35 minutos do segundo tempo, tem alteração na macaca, vai Lupi. Mais 2, a primeira, Pato tá fora com a 19, Osman com a 70 tá no jogo. O Darley também tá por ali, acredito que foi o Dauan, já confirmo. A bola volta para o time da Ponte Preta, acho que foi o Apodim. Tentativa do cruzamento na grande área, o Wellington Carvalho dominou, girou uma bomba para fora! Uma bomba de primeira na participação do Dodô. A bola vai para fora, Lupe. Um belo chute, né? O Dodô, que acabou entrando agora no decorrer do segundo tempo, acabou ficando com a sobra e mandou um chute forte. Confirma. Apodi, 22, está fora. E o 18, Darley, está no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirantes.
Chegamos a 35,5. É o segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Olha, é o seguinte, na Série B, amanhã tem 11 horas Oeste Juventude, 16h30 CSA e Confiança, Vitória e Cuiabá. O jogo do Bugre às 19h, hein? 7 da noite em Ponta Grossa, Operário e Guarani aqui no comando, o amigo Batista. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no WhatsApp 98979-5052 ou acesse brtrader.com.br. Detalhe no ar. Novo lateral direito da Ponte é Dauan. Danley entra por dentro, fazendo o que estava fazendo o Dauan. A Podi tá fora. Bruno Rodrigues arranca bem na velocidade, ameaçou bater na primeira, demorou demais para fazer o corte, recupera o time. Vamos Botafogo, pela ponta esquerda, arranca bem na velocidade, mergulhando o Edson Júnior. A bola vai para fora, falta marcada a favor do Botafogo para fazer a cobrança na metade do campo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e confira o WhatsApp da loja mais próxima de você. 37 minutos do segundo tempo, 37, você acompanhando a Bessona. Bessona é aqui. Um abraço para a galera de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão! AM 1270, você ligado na Bandeirantes Ribeirão. A bola fica para o time do Botafogo pela ponta esquerda. Volta a bola no comando. Edson tentou cavar a jogada, buscando na ponta esquerda. Era a jogada com o Luqueta. Afasta a marcação do time da Ponte Preta na sequência. Falta marcada para cima do Yuri. O jogo tá parado. Falta marcada para Macaca. Gleger Zurzin, 37 do segundo tempo. E o jogo, Gleger. Agora perde um pouco do poder ofensivo pela direita, né? O Apodi cansou também. O Dauan deve fechar ali. Fechar a primeira linha como volante. A expectativa é que o Osman, se ele entrar no mesmo entusiasmo que entrou o Bruno Rodrigues, a Ponte pode abrir o placar. 37, ainda dá tempo, Júlio. Osman domina para o time da Ponte Preta, tenta o levantamento, a bola desvia na marcação, se perde em lateral. Arremessa, moral marcado para o time da Ponte para fazer a cobrança. Ponto 10, restaurante aberto nas noites de terça a sábado. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Saborei também o chopp artesanal Campinas. Mas você também pode pedir no delivery ou retirar no restaurante. Ligue 3234-4390. É Ponto 10, restaurante. Tem falta, Ponte, Lupe. A falta foi em cima do Osman, que recuperado de lesão, entra depois de um bom tempo no departamento médico. Na primeira dele já recebeu a falta. Macaca tem um lance perigoso e Yuri na cobrança. 38 do segundo tempo, falta marcada para Ponte Preta. O time da Ponte ficou mais alto depois das substituições. Falta marcada, lá vem Yuri, autorizado, levantou para Luizão, afasta, sobe de cabeça, Jordan manda a bola para fora, escanteio, a Ponte segue no ataque. E o Luizão fez o sinal de positivo para o Yuri, porque a bola era em direção ao zagueiro da equipe da Ponte Preta. A Macaca tem escanteio lá pelo lado esquerdo, Lazzaroni na bola. Escanteio para o time da Ponte, é para fazer a batida pela ponta esquerda, Lazzaroni vem para a bola, autorizado, toma espaço, Lazzaroni, pé canhota, ele bate com efeito, o árbitro, Thiago Luiz, vai lá na boca do gol, conversa, o papo é com o Matheus Peixoto, com o Robson com o Matheus Peixoto, o árbitro fala nada de aglomeração na área, autorizado, Lazzaroni correu na boca do gol, cruzamento para Bruno Rodrigues de cabeça, para fora. Bruno Rodrigues tenta, toca de cabeça, subiu lá no alto e a bola vai para fora, Lupe. E o Bruno Rodrigues, que é pequenininho, tem 5 gols na temporada, 4 de cabeça. Dessa vez ele cabeceou a bola por cima, livre de marcação, para sorte do Darley, que vai para a cobrança do tiro de meta. Faça o seu dinheiro trabalhar por você, conquiste sua independência financeira com a Brasil Trader. Entre em contato, o WhatsApp 98979-5052 ou acesse brtrader.com.br. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 40 minutos do segundo tempo na Majestoso. Ponte Preta 0. Botafogo também 0, Edu. Olha, é o seguinte, a Macaca, por incrível que pareça, vai descansar. E vem Ponte, Matheus Peixoto, uma bomba, bateu pra fora! A bola passa perto, muito perto, perto demais, Lupe! De perna direita, o Matheus Peixoto recebeu, deu aquela paradinha para passagem do lateral, só que ele
deu uma volta no corpo e mandou um chute forte. A bola chegou a balançar a rede, só que do lado de fora. Tiro de meta para o Darley. Pois não, Edu? A Ponte descansa um pouquinho, né? Só volta a jogar sexta-feira que vem lá na ressacada em Floripa contra o Avaí. Quem sabe, né, João Paulo? João Paulo é suspenso, volta, fica à disposição. Quem sabe Camilo? É isso aí, quem sabe Luan Dias? É isso aí, Júnior! Bandeirantes. Bandeirantes acompanhando o Campeonato Brasileiro Série B. Alô Ribeirão Preto, alô Campinas, AM 1170 na região metropolitana de Campinas. Em Ribeirão, estamos no AM 1270 e para o mundo inteiro pela internet, não há fronteiras para o mundo. Você acessando YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, acompanhando com imagens a transmissão. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na hora de trocar para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. 42 minutos, 0-0, nada de gols. O Ponte Preta, o Botafogo, vocês sabem onde fica a casinha. O Botafogo vem para ataque, domina pela ponta esquerda, tenta fazer a finta, o Wellington Tanque acaba perdendo a bola, a recuperação do Yuri. Yuri sai jogando mal pro time da Ponte, falta a bola para a chegada do Gilson. Gilson para Luqueta, para Rafinha pela ponta esquerda, Gilson passou, é para ele, cruzamento para o Wellington Tanque de cabeça, ajeitou na boca do gol, subiu Dodô, Ivan Quaresma vem para fazer o toque. Segura firme o goleiro da Macaca e tem problema ali com o Lazzaroni, Lupi. Na disputa de bola, o Lazzaroni levou a pior. A mão do jogador do Botafogo acabou atingindo o olho do lateral esquerdo da Macaca. Tá sangrando. Foi uma cotovelada ali na região do nariz, do supercílio. Mas levou a pior o jogador da Macaca. O Lazzaroni sangrando vai ter que ser atendido fora de campo. Assim que o futebol acabar, vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro. Você confere aqui na Bandeirantes no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, conquiste sua independência financeira. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Alteração no time do Botafogo, Lupe. Vamos lá, foram duas. A primeira, Rafinha com a 11 tá fora. 11, Rafinha tá fora. 34, o Alisson Maia tá no jogo. E o Eli Carlos com a 13 também tá fora. E entra o camisa de número 17, o Calabres. Calabres com a 17 está no jogo. Muito bem, são as últimas alterações do jogo. E aí, Gleger, enquanto a partida está parada aqui para atendimento do Lazzaroni, analisando o jogo 0-0 até aqui, Gleger. Foi um jogo muito ruim, né? Tecnicamente falando. As duas equipes muito presas na marcação, tanto o Botafogo contra a Ponte, um meio de campo muito povoado, muito congestionado. E poucas jogadas de perigo, né? Poucas jogadas de ataque, né, Júlio? A Ponte precisava de uma alternativa diferente, tentou. As mudanças do João surtiram efeitos. Você vê que a Ponte chutou 11 vezes a gol, acertou apenas 2. E o Botafogo chutou 16 e acertou apenas 1. Nesse momento a Ponte tem maior posse de bola, 55%. Mais um jogo que é muito truncado. É a cara desse time dos times do Claudinei, né? É aquele time cascudo, difícil, muita marcação e vai sempre muito na força. E a Ponte não soube aí, acho que as duas peças que nós acreditávamos que poderiam fazer a diferença, que era o Oyama e também o Neto Moura, naufragaram na noite de hoje, Júlio. 45 minutos do segundo tempo, você ouviu o toque da Bandeirantes, jogo reiniciado. 0-0, vamos ver quanto vai acrescentar o árbitro, né, Thiago Luiz. Depois aí de pelo menos 1 minuto e meio de paralisação para atendimento do Guilherme Lazzaroni. A bola volta para o time da Ponte Preta. Bruno Rodrigues domina pela ponta esquerda, tenta fazer a finta, recupera. Dodô sai jogando para o time do Botafogo, perde a bola, o jogo está parado. Mais 6. Vamos até 51 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 45 minutos do segundo tempo, 45 no Majestoso.
Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Olha, encerrado lá em Orlando Scarpelli, em Floripa, Figueirense 0, Paraná 1, Paraná vence e lidera a Série B com 17 pontos. Bandeirantes. Ponte Preta e Botafogo, Bezona, 8ª rodada, tá tudo empatado, sem gols. Falta marcada para o time da Ponte Preta no campo de defesa. Ivan Quaresma manda todo mundo para ataque. Tá apontando que vai colocar a bola lá no ataque. Tá apontando para o Matheus Peixoto, vamos ver. Lá vem Ivan Quaresma, levantou para Matheus Peixoto na casquinha. É para Osman de frente pro gol, tocou contra, vai fazer na casinha! Gol! Da Ponte! Essa banda Ponte Preta. O Ivan Quaresma apontou, ele levantou para o Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto tocou de primeira. O Gilson foi cortar, afastou, tirou da lei da jogada, mandou contra a própria casinha. Yuri contra. Beleza, Ponte Preta, beleza, Macaca. Explode a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. Yuri contra. Se tá difícil, o Yuri, o Gilson contra, ajeita tudo pro time da Ponte. Gilson contra pro time do Botafogo, a favor da Macaca. 46 minutos do segundo tempo. Gilson contra, abre o placar pra Ponte Preta. Ponte Preta 1, Botafogo 0. Gilson contra, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. O detalhe do gol fica por conta da falta que foi cobrada lá na grande área da Ponte Preta pelo Ivan. A bola passou por todo mundo, pelo Matheus Peixoto, pelo Osman. Tava na cabeça do Gilson, que foi recuar pro Darley, que acabou saindo do gol. Falta de comunicação na defesa do Botafogo e o Gilson acabou mandando contra o próprio patrimônio. Gilson marca contra, a Macaca agradece. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Botafogo 0. Gilson contra, a marca pro time do Botafogo que vem pro ataque. Opa! Tem que ser expulso. O jogador do Botafogo fecha o tempo, acerta uma cotovelada no jogador da Ponte Preta. Me parece ser o Darley, tá na confusão, Osman. Tem que ser expulso o jogador do Botafogo, hein, Lupi? Virou uma verdadeira confusão. Uma confusão, agora tem quarto árbitro, tem o médico do Botafogo, tem o assistente de número 2, tem assistente de número 1. Todo mundo invadiu o gramado porque o bicho acabou pegando e o árbitro agora chama ali um do Botafogo para conversar e provavelmente para aplicar um cartão. O Wellington Carvalho conversa ali com os atletas, o Osman pede calma e agora o árbitro vai chamar ali o jogador da equipe do Botafogo. Vamos ver qual será a decisão, o amarelo ou o vermelho, qual será aí a conclusão do Thiago Luiz Scarascati por conta dessa confusão no ataque do Pantera. Pois é, rapaz, não precisava nem do Darley, que depois pegou o jogador do Botafogo. Uma confusão danada em Valdemir Gomes, gol contra, o Gilson ajudou a Macaca, Tigrão. Só sairia assim, né? De uma maneira absolutamente acidental, casual, né? Chutão do Ivan, mérito no lance em que a bola passa pelo Matheus Peixoto. Mérito na jogada de quem acreditou até o fim, né? De quem teve a possibilidade, inclusive, de entender que a falha poderia acontecer. O Osman deu a pressão. E aí o Gilson, entendendo que o goleiro não estava saindo, deu toquito de cabeça, só que o goleiro estava muito próximo dele. E aí, como estava muito próximo dele, não teve a possibilidade de fazer a defesa. Um gol acidental. Lançamento do Ivan. E agora, depois de todo o tumulto, tem cartão vermelho, tem cartão amarelo. O Lupe vai informar. Sim. Uma falta perigosa para o Botafogo. Olho no tanque aí. Até agora o Luizão ganhou todas dele, que é muito difícil. Mas é um jogo É um jogo completamente sem nenhum tipo de princípio lógico. Vamos ver como é que vai ser essa falta aí. Vamos lá. Vai lá, Lupe. Vamos lá. O Darley tá expulso e o Edson Júnior também. O Luizão tomou cartão amarelo, o terceiro tá fora contra o Avaí. Falta marcada para o Botafogo, perigosa, levantamento. Dodô colocou na área, afasta a marcação, tira dali. Rebote na metade do campo, tiro de longe. Pega Ivan Quaresma. Fica com ela o goleirão da Macaca. Júlio. Pois não, Gleger? Quem não tem João Paulo, vai com o Ivan, né?
Ivan que armou aí, a Ponte faz o gol. Claro que um gol contra. Na partida passada acabou perdendo por um gol contra e hoje vai faturando aí com o gol contra também. É aquele famoso ditado, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. É 6 mais 2, mais 8. Já foram 5, faltam 2. Faltam 3, perdão. Muito bem, vamos acompanhando os momentos decisivos, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Gilson contra, colocou a favor o time da Ponte Preta no jogo. Pois não, Tigrão? Acho que o Danley também tomou vermelho, hein? Também, Danley e Edson Júnior. Os dois foram expulsos e o Luizão amarelo. É o terceiro do Luizão, não joga contra o Avaí lá na ressacada. Foi exatamente isso, exatamente. A informação do Lupe. A bola volta para o campo de ataque. Lançamento na ponta esquerda para Bruno Rodrigues. Tira a marcação do time do Botafogo. Pega a bola. Recupera o time de Ribeirão Preto. Tenta sair jogando, vai para baixo o Botafogo. Recupera a Ponte. Bruno Rodrigues deu pote, recuperou, tentou fazer a finta. Perde a bola. A bola tá viva ainda. Tentou lançamento para o Matheus Peixoto. Não foi. Matheus Peixoto ficou olhando. E acabou ficando a bola com o Darley, goleirão do time do Botafogo. A bola fica para o time do Pantera pelo campo de ataque. Tenta o toque para o Wellington Tanque. Chega a defesa da Ponte Preta, coloca a bola para fora. Brigatti está pedindo ali todo mundo atrás para ajudar. 1-0, Ponte Preta vai vencer o jogo. E rapaz, Rosman recuperou, deu para Matheus Peixoto. Matheus Peixoto é lento, olhou pro gol, deu na ponta esquerda na passagem do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues levanta a cabeça, devolveu para Matheus Peixoto, furou para Yuri, não consegue o domínio. E o Matheus Peixoto abre o braço porque ele falou pro Yuri: ué, você não pediu para deixar a bola passar e dominou mal. A bola volta para o Botafogo no contra-ataque do Queta, escapa na marcação do primeiro, deu combate. Recupera, Daúa coloca a bola para fora. 52-20, vai acabar o jogo. O Botafogo vem para ataque, afasta, Daúa tira dali. Rebote do Botafogo, fica com Jordan. Contra a marcação do Matheus Peixoto, ele recuou, voltou para Robson. Robson chuveirou na grande área para o Wellington Tanque, sobe de cabeça, mergulha, coloca a bola nas mãos de Ivan Quaresma. O jogo está parado, havia marcado a falta ali do time do Botafogo, falta marcada para o time da Ponte. Vai acabar o jogo. Sofrimento, hein? Que sofrimento para a Ponte. 1-0 sofrido, gol contra do Gilson. Vai acabar o jogo. 53 minutos do segundo tempo. Já chegamos na contagem do árbitro. Ivan Quaresma demora para a cobrança de falta. Ganha todo o tempo possível no mundo. Ivan Quaresma manda a bola para frente. Apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, com emoção. Gol aos 46 do segundo tempo. Contra Gilson. Ponte Preta 1. Achou a casinha macaca. Botafogo 0. Vem aí o pós-jogo da Rádio Bandeirantes. Vem aí, Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Primeiro que foi jogada ensaiada, Luffy. Isso aí a Ponte ensaia. E segundo que quando joga mal, vence. Joga bem, perde. Macaquinha safada ganha 1-0, Luffy. É, e o bicho tá pegando lá no Majestoso ainda, viu, Edu? E saiu mais um cartão aqui, ó, pro 34. Pro 34, o Wellington Carvalho. Wellington Carvalho, anota aí, Edu, cartão amarelo. Mas não é o terceiro, não? Não, o Wellington não tá na minha lista, não. Era não só tá, né? O Luizão e o Luiz Oyama. Os dois que estavam pendurados, o Luizão tomou, tá fora. O Wellington Carvalho, por enquanto, tá à disposição pro duelo lá na ressacada contra o Avaí. Até o técnico João Brigatti tirando ali os atletas da confusão, mas a Ponte consegue 3 pontos importantes, bem lembrado pelo Gleger, né? No jogo passado, gol contra do Luizão, e agora a Ponte aí ganha de presente 3 pontos com o gol contra do Gilson, lateral esquerdo da equipe do Botafogo, marcou aí contra, melhor para a Ponte Preta, que venceu pelo placar de 1-0, e o Matheus Peixoto fala a respeito dessa vitória da Ponte Preta em cima da equipe de Ribeirão Preto. Matheus Peixoto, que inclusive é um dos artilheiros da equipe, tem 3 gols marcados, esse é o 7º jogo do Matheus Peixoto, e ele fala a respeito desse jogo sofrido, né, para a Ponte Preta, que não teve muitas chances, mas conseguiu sair com a vitória lá no Majestoso. A gente fez uma grande partida e a gente sabia o quanto importante seria essa vitória hoje. Eu acho que a gente não apresentou um bom futebol, como a torcida queria ver, como a gente jogou bem lá contra o Paraná, mas eu acho que o que vale é a vitória. Hoje foi uma equipe guerreira, no segundo tempo a gente melhorou, o primeiro tempo a gente tem que esquecer, não entramos em campo, mas agora dá graças a Deus aí por essa vitória
importante, a gente volta ao G4. Agora é dar sequência, a gente tem uma semana para trabalhar, vamos ver o que o Brigatti tem para a gente acertar, melhorar, que na próxima semana a gente já tem um jogo importante para a gente buscar a vitória fora de casa. Esse é o Matheus Peixoto, o atacante da equipe da Ponte Preta, falando dessa vitória, né? Deu de presente o Gilson esses 3 pontos para Macaca. Você pode me ajudar, Edu, mas coloca a Ponte na segunda colocação, confere? Terceira colocação. Dorme em terceira com 14, ela perde no saldo para o Cuiabá, que também tem 14. Cuiabá também tem 2 jogos a menos, viu? Vai jogar, depois de jogar o Cuiabá, joga amanhã em Salvador contra o Vitória, joga o Cuiabá, ainda vai ficar com um jogo a menos em relação à Ponte, mas dorme no G4 a Macaca, viu, o Lupe? Beleza, Edu. Bom, então a Ponte Preta dorme no G4. Matheus Peixoto ainda está falando, acho que até aquele gol que ele perdeu. Ah, perfeito. Matheus Peixoto, portanto, falando e tal, explicando. Isso porque o gol foi contra. Explica que explica. Vamos fazer o seguinte. Eu quero agradecer aqui a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto conosco. Nosso muito obrigado ao pessoal de Ribeirão. Narração do Júlio Nascimento. A Ponte venceu 1-0. O gol contra aos 46 do Gilson. É isso aí. Contra o Paraná, o Luizão fez contra. A Ponte perdeu. Hoje, o Botafogo fez contra, a Ponte ganhou. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. O que você achou desse 1-0? Olha, valeu, né, Edu? Valeu pela conquista dos 3 pontos. Se nada mais, eu acho que a Ponte melhorou sim com as alterações que foram feitas. O Yuri entrou fazendo ali um meia canhoto, né? Não que tenha brilhado, mas ele pelo menos foi mais operoso, foi mais participativo do que aquilo que nós vimos no primeiro tempo do Neto Moura, do Luiz Oyama, mortos em campo. Então entrou bem o Yuri, razoavelmente bem, né? O Bruno Reis entrou fazendo uma fumaça lá pelo lado esquerdo, o Bruno Rodrigues, perdão. O Bruno Reis, eu acho que até surpreendeu pelo alto índice de acerto de passes, às vezes inclusive arriscando alguns lançamentos, alguns passes mais longos. Ele que entrou no lugar do Neto Moura, né? Ou do Luiz Oyama e o Yuri no lugar do Neto Moura. E a Ponte deu uma melhoradinha, deu uma subidinha na intensidade, pelo menos correu menos riscos, não deixou o Botafogo jogar tão à vontade como estava jogando, mesmo desordenado, mesmo sem uma qualidade técnica que chamasse atenção. O Botafogo rondava o gol da Ponte a todo momento, perdeu um gol absolutamente feito com o Wellington Tanque na primeira etapa. Então, nós tivemos um primeiro tempo com o Botafogo melhor, um segundo tempo até por volta dos 7 minutos. Lembra o que eu falava para você no intervalo? Eu não voltaria nem com o Neto Moura e nem com o Luiz Oyama. O Brigatti em 7 minutos sacou os dois, poderia tê-los deixado no intervalo. E depois das mexidas, a Ponte assumiu o comando do jogo, mas não tinha qualidade para perfurar, não tinha qualidade para conseguir envolver, penetrar e transformar, evidentemente, aquele domínio desordenado em gols. A gente ficou com a sensação que se o jogo transcorresse até amanhã às 6 da manhã, o 0-0 estaria consolidado no placar do estádio Moisés Lucarelli. Só que é assim o futebol. Por isso que é chamado por alguns, como dizia o falecido Chico Sarno, como a dança do diabo, né? A Ponte a 42 do segundo tempo, lá em Curitiba, na última terça-feira, sofre um gol contra do Luizão. Para mim hoje uma belíssima atuação, não perdeu nenhuma, mas teve a infelicidade de fazer um gol contra, e a Ponte, que estava ganhando 1 ponto, entregou o ponto, não ganhou nenhum. Hoje, quando ninguém mais acreditava, nem o mais fanático e otimista torcedor da Ponte, e nem o mais fanático e otimista torcedor do Botafogo que o gol pudesse sair, o Ivan deu lá um chutão, a bola caiu na entrada da grande área, pingou e subiu novamente, e foi penetrando no sentido do gol. O Osman pressionou o Gilson e a zaga. O Gilson não se apercebeu que o Darley vinha saindo e deu uma cabeçada fraca. Só que o Darley já estava quase que encostado com o Gilson. Não deu nem no reflexo para abrir o braço e salvar. Um gol hilariante, um gol surreal, um gol acidental, um gol sem nenhuma construção, mas que restitui a verdade das coisas.
o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. Lá em Curitiba, a Ponte perdeu um ponto porque fez um gol contra no finalzinho. Hoje aqui ganhou 2, além do 1 que já estava somando, com um gol contra inesperado. Volto a dizer, um gol contra daqueles que há muito tempo eu não via, onde o Gilson, que aliás fez boa partida, já jogou na Ponte, jogou no América Mineiro, entre outras equipes de destaque no futebol brasileiro, é bom lateral esquerdo. O Gilson botou as 2 mãos na cabeça, as 2, dizendo, meu Deus, o que é que eu fiz faltando 3 minutos para acabar o jogo? Só por isso que o placar foi movimentado. Acho que a Ponte, apesar de ter melhorado, não mostrou qualidade, organização e habilidade para chegar ao gol do Botafogo, mesmo rondando mais, mesmo subindo as suas linhas. E o Botafogo no primeiro tempo, sim, poderia ter feito de 1 a 2 gols, mas não teve perícia, acabou desperdiçando, acabou perdendo um deles absolutamente consolidado. Inacreditavelmente, o Tanque botou por cima, porque ele é destro e a bola caiu na canhota, ele foi chapar e pegou um pouco embaixo, que ela veio alta e ele bateu de primeira. E ao bater de primeira, corre esse risco, obviamente, mesmo estando embaixo do travessão, de botar por cima. E foi isso que aconteceu. A Ponte ganha 3 pontos fundamentais, importantíssimos, mas não jogou bem e é compreensível pela quantidade de importantes desfalques que tinha. Então, Edu, mais ou menos como aconteceu contra o Oeste. Valeu pelo resultado e não, absolutamente não, pelo desempenho e pela qualidade do futebol apresentado. O Botafogo castigado pela drástica diminuição de ritmo no segundo tempo e a Ponte premiada, porque pelo menos tentou. Mas veja que a bola estava no seu campo de defesa, nas mãos do seu goleiro, e o Gerson de Oliveira Nunes, chamado Ivan Quaresma, fez o lançamento de 130 metros e o Gilson colaborou. Um acidente, mas a Ponte venceu e está na briga, está na lida, está no G4, mas precisa evoluir muito daqui a uma semana lá na ressacada para continuar a sua trajetória de perspectiva de acesso na B-Zona de 2020. Edu? Olha, obrigado ao Charutinho, Amélia, Niel, Cidinha, Serjão, o Vesgão, o Zóio, todo o pessoal do São Quirino, Parque São Quirino. E um abraço para a rapaziada da Rua Moscou, hein? Henrique dos Santa Genebra, é melhor assim, joga mal, mas ganha. Alô, Ramos, grande Ramos, contente. Valdir Federal, abraço pro Macacos da Cativa. Alexandre do Dick 6, safada, macaca safada. Lá em Uberaba, o Beto Benetti. O professor Tatão ganhou presente de aniversário. Alô, doutor Fernando, meu ortopedista. Sofreu, mas é melhor assim, Edu. Contra o Paraná, deu azar, hoje deu sorte. Oi, Zorzinho, comente, ponte 1-0. Olha, Edu, eu sempre já disputei inúmeros campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, estaduais de outros estados, e já conquistei alguns, graças a Deus. E assim, o que importa, principalmente em campeonato como é a Série B, como é a Série A do Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, campeonato longo, né, 30 e tantas rodadas. O que é o importante? É o que a Ponte fez hoje, 3 pontos. Isso é o que vale. É o que a Ponte fez hoje, entrar no G4, 3ª colocação. Eu queria dar um exemplo, aliás, eu estava aqui conversando aqui com o Joelson enquanto o Tigrão analisava o jogo, e eu dizia para o Joelson, não estou dizendo aqui que estou comparando o time, não estou comparando nada disso, estou comparando uma campanha que eu acompanhei de longe. Estava eu na Coreia do Sul trabalhando, e eu acompanhava muito o futebol e muito pelo rádio, né, pelo aplicativo, né? Escutava muito a Bandeirantes, escutava todos vocês aqui. E eu me lembro do Corinthians, do Carille em 2018. Todas as partidas que eu escutei do Corinthians, o Corinthians era criticado que não jogava bem. Sabe o que aconteceu, Edu? Corinthians campeão brasileiro. Ganhava 1-0,
empatava 1-1, ganhava 1-0, ganhava 2-1, e era sempre assim. E foi lá e levou o título. Eu não estou aqui dizendo que a Ponte vai ser campeã, é lógico que a gente espera que seja, mas é muito cedo para falar isso também. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante é a vitória. A Ponte realmente jogou muito mal, né? A expectativa, principalmente em cima desses dois jogadores, que eram o Oyama e o Neto Moura, a expectativa era de que pudesse, né, ter aí uma evolução maior, ter uma transição legal, uma chegada com esses jogadores, umas metidas de bolas interessantes, que são jogadores com essas características, com essa qualidade. Mas os dois jogadores realmente hoje muito fora da partida e não conseguiram evoluir na parte técnica. E olha, o Luiz Oyama vem sendo elogiado por nós aqui, né? Vem fazendo um ótimo campeonato, mas não estava numa noite legal. E isso vai acontecer, viu, torcedor? Isso vai acontecer, não vai ser todo jogo que ele vai despontar, que ele vai fazer grandes jogos. Vai ter um dia que não tá legal, que as coisas não encaixam, que as coisas não dão certo, né? E aí, mas olha, o que é o mais importante é que o João Brigatti sentiu essa dificuldade. Eu concordo com o Tigrão, acho que ele poderia ter mexido no intervalo, mas ele acho que vai naquela, né? Vou dar mais uma chance, ó. Vamos arrumar aqui, vamos ajustar, ó, entra no jogo, volta pro segundo tempo. Só que ele percebeu ali rapidamente que os dois estavam completamente fora do jogo, já tirou, e nessa mudança a Ponte começou a evoluir. Começou a ganhar campo, começou a colocar pressão na primeira linha do Botafogo. O Botafogo tentando aí, já não tinha mais o mesmo entusiasmo, a mesma força física, e a Ponte meio que deu uma controlada no jogo, não corria mais riscos, e ficou legal pra Ponte. E aí, Edu, é o detalhe, né? Seria um jogo para 0-0, né? O jogo foi horroroso, 0-0 ficou bom para os dois, mas é aquilo que nós estávamos dizendo, né? A Ponte foi castigada lá em Curitiba, seria um jogo de empate também, mas aí teve uma infelicidade do zagueiro, perdeu a partida, perdeu o jogo, perdeu o ponto de empate, e agora vem em casa e recupera. Então tá tudo certo, tá tudo no contexto que é o Campeonato Brasileiro, que é a Série B. É assim mesmo. O mais importante de tudo, volto a repetir, resultado, vitória e a Ponte no G4. Esse é o objetivo, Edu. E tem que manter. É claro que o João Brigatti tem que ajustar, tem aí uns desfalques, tem alguns jogadores ainda no DM, alguns jogadores que a hora que tiver todo mundo aí fica muito mais fácil de trabalhar, mas o João vem mostrando que tá com esse grupo na mão. Conhece o elenco, conhece os ajustes, as mudanças que ele fez, ajudou a Ponte melhorou na partida, parou de correr riscos. Então, mais um mérito para o João Brigatti no jogo de hoje também. Então, Edu, não gostei do jogo, mas o resultado foi sensacional. Obrigado, Gleger. O João Rubens Cavalcante mandando um abraço para você, grande João Rubens. O Roberto Ebert, o Henrique de 4200, gostou do resultado, mas claro, o Ponte teve muitos problemas. Tem de tudo aqui, viu? Que a Ponte só ganha de time com meio da tabela, que não jogou nada, só ganha de time fraco, é isso, aquilo, mas então quer dizer que não tem valor nenhum. Dos 8 jogos, ganhou 4. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Na abertura, ouvir aí o gol, narração do Júnior Nascimento, gol no finalzinho, gol contra a favor da Ponte. Tem o craque do jogo, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito e muito mais. Madrugada dentro, o jogo aqui continua. Ponte 1, Botafogo de Ribeirão 0. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento Brasil Trader. Faça seu dinheiro trabalhar por você e conquiste sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader. Faça seu dinheiro trabalhar por você e conquiste sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Ponte Preta.